Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 989 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 4 minutos. Claudinei Corsi. Três da tarde, mais 5 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, através do nosso canal de áudio, também no app para Android. E você que se liga no Tudo Rádios, radios.com, Radiosnet, sejam todos muito bem-vindos. Que saudade de vocês! Nós estávamos de volta aqui nos canais Futebol Interior e hoje com a abertura do Campeonato Paulista de Futebol. Guarani na Série 1, Ponte Preta na Série 2. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance também dos campeonatos estaduais por todo o Brasil. Esperamos que você tenha tido uma grande passagem de ano, que você tenha começado muito bem o seu ano de 2023 e desde já, feliz 2023 para você, com muita paz, com muita saúde, com muito amor e com muitas realizações. Nós estamos aqui sempre com você e você aí sempre com a gente nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje, jogo comando do Futebol Interior para a estreia do Guarani no Paulistão Série 1. Tem Santo André e Guarani. A bola rola às 4 da tarde, estádio Bruno José Daniel, lá em Santo André, no ABC Paulista. E você vai conferir tudo aqui com a narração dele, o família Lucas de Souza. Os comentários do nosso presidente
Wagner Ferreira e as reportagens do Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corse, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, uma grande tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E aqui nós falamos com o patrocínio, os nossos parceiros Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E com a gente também a partir de hoje, Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Você tem a sua empresa, o seu time, a sua escola, uniformes. É com a Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E também com a gente, como sempre, Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3 da tarde, mais 8 minutos, e a partir de agora, girando as principais e primeiras manchetes aqui na nossa jornada esportiva, na volta da equipe Futebol Interior. No Facebook, no YouTube, você pode também participar com a gente. Mande a sua mensagem, mande o seu alô. Fale com a gente também pelo WhatsApp 19 989 89 3526. E aí vem a primeira manchete, o primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro, que estreia em Santo André, pega o Ramalhão. E o primeiro destaque do Bugre. Seja muito bem-vindo, grande abraço, Albert Cavalcante. Boa tarde para você. Albert Cavalcante. Boa tarde, Claudinei Corse. A bancada verde e branca, quanto tempo, hein, garotos? E a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. Não vai beijar também, né, o Lucas de Souza? Ah, tá com saudade do menino. Boa, fizemos aí a copinha. Quer dar um beijinho? Pode dar, eu autorizo. Não, tá tranquilo. Em rede nacional fica feio. Tá certo. Nossa, mas aí, né, nós que fizemos a copinha, né, aqui nos canais Futebol Interior, agora, né, agora que interessa, o resto não tem pressa, como diria Claudinei Corse, começa a temporada nova, né, a verdadeira temporada do Guarani 2023, né? O Guarani que manteve o técnico Moser, né, que fez um bom trabalho na Série B, livrando o time do rebaixamento. E manteve alguns jogadores, né, que se destacaram em 2022, como o goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Jamerson, além do Giovanni Augusto. A maior reformulação do Guarani para essa temporada foi na zaga, né, quando veio o Lucão, ele mesmo, Lucão, ex-CSA, e também o Luciano Castan, que veio do Curitiba. Já na última temporada, o Guarani chegou às quartas de final do Paulistão, acabou sendo eliminado para o Corinthians na disputa de pênaltis. Claudinei Corse. Tá certo, no embalo do destaque eu te pergunto, Albert Cavalcante, o Guarani já está definido para a partida? Definido e escalado, Claudinei Corse. Legal, então até mesmo antes da manchete do Ramalhão, adversário do Guarani, manda por ar como é que joga o Bugre, Albert. É, o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Iago, Giovinco Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corse. Tá muito bem, tá aí, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai falar, chegando aqui com a sua opinião também, já um novo Guarani, um tanto quanto diferente do que terminou o ano passado. E no Ramalhão, hein, Albert Cavalcante, no Santo André, qual é o destaque? É, o Santo André vai para o 4º ano seguido na elite do estadual. Em 2022, o Ramalhão conquistou a classificação para o mata-mata, deixando o Santos de fora da fase decisiva, mas foi eliminado nas oitavas de final para a equipe do RB Bragantino. A equipe está bastante modificada em relação a 2022, chegando aí 21 atletas, mas o destaque, né, do time do Ramalhão é ele, o atacante Paulo Sérgio, ele que já jogou na Ponte Preta e foi revelado no Flamengo, viu, Claudinei Corse?
Tá muito bem aí o destaque então do adversário do Bugre, o Ramalhão Santo André, estádio Bruno José Daniel, lá em Santo André. Gramado sintético, um tanto quanto diferente, jogador pode sentir, mas quem vai falar aqui o que pode fazer o Guarani na sua estreia no Campeonato Paulista é ele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Vagnão, seja muito bem-vindo. Primeira vez no ar com você aqui. Feliz 2023, muita saúde, muita paz. E aí, Wagner, o Guarani estreia contra o Santo André. Boa tarde. Boa tarde, Claudinei Costa. Grande abraço a você, a todos os companheiros aqui da Bancada Verde, ao Felipe ali comandando os médios, graves e agudos, né, Lucas? E realmente é uma saudade enorme, né, de voltar a trabalhar aqui nesses canais de futebol interior. Porque isso aqui pra gente, pelo menos pra mim, é uma verdadeira terapia. Tá participando aqui da equipe, com as transmissões de futebol, participando do Bugre, como é que chama o programa lá? Hora do Bugre. Hora do Bugre. Então, de volta e não para mais, né? Porque agora é sábado, domingo, quarta-feira e vamos que vamos. O jogo de hoje é um jogo de muita expectativa, principalmente pelas caras novas do Guarani. Eu acho que o Guarani terminou em alta a temporada da Série B. E a esperança do seu torcedor é que continue com essa mesma sintonia. O técnico Moser foi confirmado, ele participou da maioria das contratações do Guarani para esse Campeonato Paulista. Eu acho que as contratações foram pontuais. E o Guarani, assim, de uma maneira geral, eu vejo com um ligeiro acréscimo em relação ao elenco do ano passado. Todos se lembram aí que o Guarani meteu um caminhão aí de jogadores que foram dispensados e, olha, saíram com, graças a Deus, né? Vai com Deus, como dizia a Roberta Miranda. Então é um jogo cheio de expectativa, primeiro jogo do campeonato, é bom lembrar que é um campeonato de tiro curto, e não adianta ficar pensando, foi o primeiro jogo. Já tem que pontuar já no primeiro, pontuar no segundo, porque são pouquíssimos jogos. Lembrando que, né, o Guarani está num grupo aí que, teoricamente, ele deveria ser o segundo colocado, né? O grupo B tem o São Paulo, tem o Guarani, Mirassol e o Água Mirassol Santa, e Água Santa. Então, em tese, São Paulo e Guarani candidatos aí à classificação. Agora, Mirassol sempre faz um bom time, né, Claudinei, amigos, porque é time de empresário, tem sempre um bom time, impressionante o Mirassol, consegue montar boas equipes. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar então que o Moser tenha sucesso e que a torcida do Guarani possa comemorar o primeiro resultado positivo neste Paulistão da Série A1. Legal, 3 da tarde, mais 14 minutos. Hoje, 14 de janeiro de 2023, sabadão, dia do treinador hoje. Parabéns aí a todos os treinadores, né, aqueles que acompanham aqui também o nosso futebol interior. E ele já está a postos aqui para transmitir a estreia do Bugre no Campeonato Paulista da Série A1. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. É isso, é o Família. Lucas de Souza, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E aí, a expectativa para a estreia do Bugre, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Claudinei Corsi. Boa tarde, amigos aqui da bancada verde e branca. Albert Cavalcante, o presidente Wagner Ferreira e ao Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos na nossa nave espacial. E claro, a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Seja bem-vindo a mais uma jornada aqui dos canais Futebol Interior em 2023, né? A primeira da equipe profissional do Bugrão. E, Claudinei Corsi, a expectativa lá em cima, né? Como bem colocou o Wagner Ferreira, a ansiedade é grande para ver esse time do Guarani, do Mozart Santos, esse reformulado Guarani, entre aspas, voltar a jogar. E um detalhe, né? A minha estreia aqui no futebol interior foi ano passado contra o Santo André. Na ocasião, o Guarani perdeu por 3-2, mas hoje ganha. Hoje ganha do Santo André lá no Bruno José Daniel. É a minha expectativa, 2-0 Bugrão. Legal, tá aí o otimista Lucas de Souza, 2-0 para o Guarani. E você, torcedor, o que é que pensa? Qual é o seu placar? Qual é o seu resultado? Daqui a pouquinho você também vai poder entrar aí na nossa live do Facebook e também colocar lá se dá Guarani, se dá empate ou se dá Santo André. E até o intervalo a gente vai deixar a enquete aberta aqui para você votar, tá certo? Então, mais uma vez, um grande abraço aí a todos os treinadores do Brasil e do mundo. Hoje no dia do treinador, dia 14 de janeiro. Eu que já fui treinador também, né? Muito embora que do time da SEC, Wagner Ferreira também já foi treinador do time da SEC, né? Você também foi, Albert? Claro, Quem que você Corsi. treinou? Treinador de time de FIFA. Não, futebol de botão era comigo mesmo. Albert, você já vai começar com palhaçada logo no primeiro do ano, Albert Cavalcante? Mas você falou treinador... Treinador de futebol, profissional, Albert Cavalcante. Então tá bom, Claudinei Corsi. Desculpa, eu achei que... Futebol de botão. eu achei... não vale então. Desculpa. Apaga isso, esqueçam. Beleza. Então parabéns aí aos treinadores valorizados, não isso que o Albert fez aí.
Parabéns pra você, tá sempre ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Wagner. É o primeiro fumo do ano. É o primeiro. De vários, né? Pelo que a gente tá sentindo. Mas tá bom. São 3 horas mais 17 minutos. Às 4 a bola rola. Daqui a pouquinho também, às 15h30, tem bola rolando para Veloclube Ponte Preta, a Série A2 do Campeonato Paulista. Nós estaremos acompanhando aqui. Já tem um jogo em andamento. O primeiro tempo, o São Caetano vai perdendo em casa para o Primavera por 1-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 3 da tarde, mais 20 minutos em Campinas. Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Você ligado com a gente ligado em você. Jogo comando dos Canais Futebol Interior daqui a pouquinho às 4 da tarde. Lá no Bruno José Daniel tem estreia do Bugre, tem Santo André e Guarani. E estaremos acompanhando aqui também daqui a pouquinho às 3h30, bola rola para Veloclube e Ponte Preta. Traremos todas as informações deste jogo aqui também. Agora, 3 da tarde, mais 22 minutos, nós vamos para a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar um pouco do confronto entre Santo André e Guarani. Um confronto interessante, duas equipes de projeção no estado de São Paulo. Mas é um confronto, em termos de história, recente. O primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André foi numa quarta-feira, no ABC, dia 15 de setembro de 1982. O Santo André, até então, nunca havia disputado a principal divisão do futebol paulista. Conquistou o acesso em 1981, um bom time que tinha Paulo Borges, emprestado pelo Guarani, como ponta direita. E em 1982 fez esse primeiro jogo contra o Guarani. E o Guarani venceu, mesmo jogando no Bruno Daniel, o Guarani venceu por 2-1 a equipe do Santo André. Daqui a pouco eu conto a ficha técnica desse jogo. Eu estou fazendo este vídeo com a camisa do Guarani de Lages,
uma homenagem a um Guarani histórico, o Guarani de Lages, que disputou durante cerca de 20 anos a primeira divisão de Santa Catarina. E a melhor performance foi em 1967, quando terminou em terceiro lugar no Campeonato Catarinense. Mas agora, falando de Guarani e Santo André, eu estou aqui com a coleção da revista Placar. Estou também aqui com o histórico livro O Caminho da Bola, de Rubens Ribeiro, com todas as fichas técnicas de jogos do futebol paulista. E na edição 644 da revista Placar, eu encontro a ficha técnica de Santo André 1, Guarani 2, dia 15 de setembro de 1982. Os gols da partida: Júlio César marcou para o Guarani, Carlos Alberto Seixas empatou para o Santo André e Albano, zagueiro contra, fez o gol final que deu a vitória ao time bugrino. O árbitro foi Emídio Marques de Mesquita no primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André, com um público de 7.963 torcedores pagantes. Aqui no Futebol Interior, vamos lembrar a escalação dessas duas equipes? Nesta partida, o Santo André foi orientado de forma interina pelo técnico Celso Dias. O Sebastião Lapola havia saído e o Santo André estava contratando Jair Pissarro. Por isso, Celso Dias, preparador físico, dirigiu o Santo André, que jogou com Tonho, Augusto Albano, João Carlos e Ricardo Long, Toninho Vieira, Freitas e Arnaldo, Zezinho, Carlos Alberto e Osnir. Nenhuma alteração no time do Santo André. Neste time do Santo André, o Osnir é o mesmo Osnir que foi revelado, que jogou no Guarani, jogou no Bragantino, Vasco, jogou em outras equipes. Era o ponta esquerda do Santo André neste jogo. O Guarani, do técnico José Teixeira, jogou com Sidmar, Soter, Darcy, Wilson Gotardo e Almeida, Júlio César, Ailton Lira e Toninho Camarão, Lúcio, Careca, depois Marcelo Vita e Hernani Banana. No Guarani, duas alterações. O Marcelo Vita, que eu já falei, que entrou no lugar do Careca, e o Odair entrou no lugar do Almeida. A escalação, tanto do Guarani como do Santo André. Aqui no Futebol Interior, a história de Guarani e Santo André. O primeiro confronto, dia 15 de setembro de 1982. O Guarani venceu em Santo André por 2-1. Desses jogadores que atuaram no primeiro confronto histórico entre Guarani e Santo André, o goleiro Tonho do Santo André, infelizmente, já é falecido, assim como o lateral direito Soter, que jogou pelo Guarani. Aliás, os dois, tanto Tonho como Soter, foram revelados nas categorias de base do Palmeiras e jogaram emprestados no Nacional da capital. Aqui no Futebol Interior. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, trazendo a história aí de Guarani, Santo André e Guarani. Realmente, né, Wagner Ferreira, o Santo André se mantém aí na Série 1 do Campeonato Paulista e é um time tradicional de Campeonato Paulista, né, Wagner? E sempre endurece muito, principalmente jogando lá no Bruno José Daniel, né, Wagner? Quando o Lucas fez a sua primeira participação, ele disse que, não sei se estreou. Foi a minha estreia. Aqui nos canais de futebol interior. Perdeu de virada. De triste lembrança, né? Triste. Porque o Guarani estava ganhando o jogo por 2-0. Amassou o Santo André no primeiro tempo aquele jogo. Tomou a virada de 3-2, 2 gols de cabeça. Então, foi uma, né, de triste lembrança, hein, Uma Lucas? lástima. Uma lástima. Agora, hoje é uma outra história, né? O Santo André contratou 19 jogadores. Tem alguns que já eram da base. Esse Dudu Vieira, por exemplo, está lá desde 2013. É um meio-campista, está aí como titular hoje. E tem jogadores experientes, né? Tem o Gerson Magrão, joga ali pelo meio-campo. Esse Paulo Sérgio, atacante perigoso, muito embora não tenha tido muito sucesso, né? Nem na Ponte, nem no Operário, por onde ele passou recentemente. Enfim, o técnico é novo também, o Vinícius Bergantin, 42 anos. Ele estava no Ituano, né? Dirigiu a Inter de Limeira também. Então o Santo André é um time que vem aí como surpresa também. Não sabemos aí qual é o seu potencial,
Mas o Guarani tem que prevalecer a camisa, né, Claudinei? Tem que chegar e se impor, lembrando que é um campeonato de tiro curto, como já disse, e não tem que esperar a segunda rodada. Como o primeiro jogo é assim mesmo. Nada disso, tem que pontuar já no primeiro, no segundo, porque depois a coisa complica. É verdade, Albert Cavalcante. E lembrando também, né, que com todo esse imbróglio aí da Copa do Brasil, né, agora a CBF, né, que segunda-feira teremos aí o bingo da CBF, né, onde né, Guarani e Criciúma irão disputar a vaga na bolinha, na pedrinha, no Jockey Pô, no Par ou Ímpar, né? Por conta da Federação Paulista, né? Que achou que o Guarani... No palitinho achou que o Guarani teria, né, a sua vaga na Copa do Brasil via ranking. Porém, entretanto, a Federação Paulista colocou o Botafogo como vice-campeão da antiga, né? Copa São Paulo não, da Taça, né? Da Taça, e acabou colocando o Botafogo. Porém, entretanto, ali a CBF falou que nunca aconteceu isso, não, houve um empate com o Criciúma. Então, segunda-feira, ali teremos saber a definição, né, se o Guarani irá passar, se o Guarani terá o seu direito, que seria, né, por conta do ranking, que não vai ter mais, viu? A vaga da Copa do Brasil, presidente, será agora via estadual, né, a Federação Paulista agora vai decidir, ou seja... 6 vagas, né? A Federação Paulista tem, né? Por direito, os 5 primeiros irão conquistar a vaga. E uma vaga dessa vai para a Taça Independência, né? Que substitui a Copa, né? O Troféu do Interior. Torneio do Interior. O Torneio do Interior, porque mudou o nome pela Portuguesa ter subido. Então, como só os times da elite nacional não poderão participar, a Portuguesa pode participar e ela no interior. Então, veremos aí os próximos capítulos, né, presidente? Ô, Albert, eu ouvi uma conversa aí que o Guarani, se perder no sorteio, vai para a justiça, não comum, na justiça desportiva, reivindicando seus direitos. Houve até quem sugerisse um jogo extra, um jogo para definir. Exatamente. Entre o Guarani e o Criciúma, para ver quem ganhasse ficaria com a vaga. A CBF não aceitou. Então vamos aguardar. Realmente, o bingo aí da próxima semana, se o Guarani vencer, tudo bem. No sorteio. Se perder, ele vai recorrer, aí vamos ver o que vai acontecer. Legal, e por falar em taça, troféu, né? Eu queria que o Felipe Marques colocasse aí na tela. Ficou definido então que o Campeonato Paulista vai entregar então ao seu vencedor este troféu que está aí na tela agora, em homenagem ao Rei Pelé, né? Vem a taça do Campeonato Paulista e em cima a coroa, que faz referência aí ao Rei Pelé. Vocês gostaram da homenagem? Estão de acordo? Belíssimo troféu, hein? Aí nada mais justo. Aceitou, nada mais justo. Essa aí acertou espetacular. 10 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, né? Fora os títulos e outra, né? Pelé é o Pelé. E aliás, dizem que tem um plano também, né? Para que a Copa do Mundo passe a se chamar também Copa Pelé, né? Porque nós tivemos a Júlio Rimet, que foi a última, né? Que o Brasil conquistou por 3 vezes. E quem sabe, né? Além de que o presidente da FIFA disse que sugeriu que cada país do mundo tenha, né, pelo menos um estádio com o nome Rei Pelé, né? O Brasil, no caso, já tem, Maceió, diz que vai ter mais um, talvez, lá pro Nordeste também, né? Mas isso é bom, principalmente para os Neymarzetes, né? Os Messi Cristiano Ronaldo Zetes. As Cristianetes, né? Para poder... A relevância... Isso é história do futebol. Exatamente, a relevância... E a importância, do Pelé. né? Exatamente, aí a turma... Aí eu nada contra, mas assim, só uma observação. Nego me torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. Só isso tem que dizer. Olha o que vocês têm em casa. A verdade é essa, né? A gente, obviamente, respeita todos os jogadores, sem dúvida nenhuma, grandes jogadores, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Neymar. Tem N jogadores muito bons aí, realmente, mas Pelé é Pelé. Não adianta discussão, não tem discussão nesse tema aí, entendeu? Tudo que eles fazem hoje... O Pelé já fez. Fazia em dobro. Então não... E Ney, só um detalhe, né? Todos esses que você falou estão aqui. O Pelé tá aqui, ó. Não tem. Não tem o que dizer. E Wagner Ferreira, e a alegria de ter visto o Pelé jogar em Wagner? Pois é engraçado o que o Pepe sempre diz, né? Quem é o maior artilheiro do Santos? Ele fala, sou eu. Mas como tá ficando louco? E Pelé? Não, Pelé é extraterrestre. Pelé não conta. Esse aí Pelé não conta. E aí, daí pra frente, né? É verdade. Então não tem realmente. Então tá aí, né? Demonstrada a importância do rei do futebol.
Realmente. E não era bonzinho também, não, né? Não era. Ele também sabia se defender com. Mas sabia como, né? Com cotovelo. Tanto é que ele dava e o juiz dava falta a favor dele. No jogo contra o Uruguai, não foi? Que ele tomou a pancada, ele deu uma cotovelada, mas ele soube dar cotovelada, né? E sofreu a falta ainda. Sofreu a falta ainda, né? Se tivesse VAR, ele tava na roça, hein? É isso aí, muito bem. Tá, então mostramos a taça para o campeão paulista, né? A taça Rei Pelé. Vai ser a taça entregue, então, no final do Campeonato Paulista. O atual campeão é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aqui com a Série A2 do Campeonato. São Caetano continua perdendo 1-0 e já tem bola rolando para Velo Clube e Ponte Preta 0-0. Os demais jogos, temos um às 16 também, Comercial e Linense, lá em Ribeirão Preto. Às 19 horas hoje tem Noroeste e 15 de Piracicaba. Amanhã, dia 15, Portuguesa Santista e Novo Horizontino. Taubaté e Lemense amanhã também. Monte Azul e Oeste. O Juventus hoje já venceu o Rio Claro 1-0. E a Inter, né, acabou perdendo também por 3-0 para o São Bernardo, jogando em casa. Começou mal a Inter de Limeira no campeonato. Albert, rapidinho, mais um destaque do Guarani, Albert. O Guarani, né? O Guarani que vem com caras novas. O técnico Mozart Santos aposta muito, né, nos seus jogadores. Tanto que ele já mandou para campo aí cinco jogadores aí, né? Os que já chegaram para poder aí jogar, né? Começarem o Campeonato Paulista. Lembrando aí que o Neilton, jogador de ponta, que chegou esses dias no Guarani, ele não está apto ainda ele não foi registrado no BID e também ele não está apto, né? Ele teve, né, uma lesão, passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, ele está voltando aos poucos. A intenção aí da comissão técnica é colocar ele, Claudinei Corsi, aos poucos no Campeonato Paulista, né? Até as 5 primeiras rodadas o Neilton possa estar aí apto para poder desempenhar o bom futebol. E ele que jogou junto com o Luciano Castan, estava no mesmo grupo, no mesmo, né, elenco do Curitiba o ano passado, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem. Wagner Ferreira, rapidinho. Neilton foi a maior contratação deste ano aqui, Wagner? Olha, eu preciso ver como é que está esse jogador. Ele nominalmente surgiu como, né, um novo Neymar na Vila Belmiro. Depois andou se contundindo, aí teve alguns problemas. Agora, eu quero ver ele jogando, se está em condições realmente, e vai se dedicar, jogando num time assim chamar de menor expressão, como é o caso do Guarani. Então eu acho que foi uma boa contratação, mas nada de extraordinário. O Albert estava dizendo que hoje o técnico Moza já coloca 5, né, dos contratados, a dupla de zaga nova, Lucão e Luciano Castan, eu acho que com vantagem sobre os que estavam aí. Nas laterais, já estamos acostumados a ver o Diogo Matheus e o Jamerson. O Vilela é o homem de confiança, né? O volante de confiança do Mozart, bem ou mal. Não sei se Lima aí é melhor do que ele, teria que ver a bola rolando do Lima. O Iago, esse sim é uma novidade. O Giovanni Augusto, aquele homem que não pode faltar no time do Guarani. E esse ataque que tem que mostrar para que veio, né? O Bruninho, que vai jogar numa beirada. O Bruno José, que vai jogar na outra. E esse Derek, que eu quero ver também qual é o potencial dele no jogo de hoje. Enfim, é uma caixinha de surpresa esse primeiro jogo do campeonato para o Guarani. Nós esperamos que tudo corra bem. O time do Santo André, como já dissemos algumas coisas, alguma pincelada aqui em torno disso, é um time experiente, a maioria dos jogadores acima dos 30 anos, quer dizer que é ruim, não é, pode ter um time experiente, uma sintética, né, onde o Santo André já está acostumado, e o Guarani vai enfrentar. Eu não sei se é pela primeira vez depois de um longo tempo, porque no recorde na Série B o Guarani não pegou nenhuma grama sintética. Não. Legal, pois não, Albert, mais alguma coisa? Não, e falar sobre o Derek, né, nos treinamentos aí, né, na representação do elenco do Guarani, o Derek e o Richard Rios, que está fora por uma contratura muscular, né, Richard Rios, né, ele que foi alvo aí de sair do Guarani, receber uma proposta. Eles encheram os olhos do técnico Mozart Santos, né? O Derek, ele joga como ponta, o presidente também joga como matador, tanto que ele vai entrar aí no lugar, deixou o Gênison no banco de reservas, ele aposta no Derek. Legal, vamos aguardar então daqui a pouquinho a estreia do Guarani, 4 da tarde, estádio Bruno José Daniel, tem Guarani e Santo André. E a gente vai falar um pouquinho agora também de patrocínio, né? O Guarani apresentou na última semana o seu patrocinador, que segundo o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, é o maior patrocínio que o Guarani teve desde que ele conhece o Guarani, pelo menos nos últimos 10 anos. Então nós estivemos lá, mas a assessoria de imprensa também colocou um videozinho, a gente vai trazer o Esportes da Sorte, né, que é agora
o novo patrocinador master do Guarani Futebol Clube. Estivemos lá, o Lucas Moura também diretor do Esportes da Sorte, esteve presente ao lado do Ricardo Moisés, do vice-presidente. Aliás, o próprio Richard Rios também esteve lá nessa apresentação. E uma grana muito boa entrando para o Guarani, uma parceria muito forte do Esportes da Sorte, o site de apostas, que está ele, né, apostando no Guarani Futebol Clube e na sua torcida. Vamos ver aí um trecho da apresentação. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu anuncio a nova parceria do Guarani com o site de apostas Esportes da Sorte, ressaltando um dos maiores patrocínios da história do Guarani, e muito feliz por essa empresa estar nos ajudando e nos apoiando nessa jornada de 2023. E eu apresento para vocês o Lucas, responsável pela empresa Esportes da Sorte. Boa tarde a todos. Com muito prazer também da parte da empresa da gente. A gente somos uma empresa que atua no cenário de apostas esportivas desde 2018 e estamos com o intuito de fazer um excelente trabalho em conjunto com o Guarani. A gente escolheu o Guarani por conta da torcida, que é uma torcida aí que engaja muito, que abraça, uma das torcidas que é a maior torcida do interior. E a gente quer fazer um trabalho aí incrível. Vamos apresentar para vocês a camisa do Guarani Esportes da Sorte. Seja uma parceria de sucesso, como o nosso clube é, e como a Esportes da Sorte também, crescendo muito no mercado nacional. Então, a apresentação do novo patrocinador do Guarani, que venha realmente, que possa trazer muita sorte à equipe do Guarani, que para o Esportes da Sorte também seja muito boa, né? Obviamente tem que ser bom para os dois lados, e vai ser para o Esportes da Sorte, e vai ser também para o Guarani Futebol Clube, com certeza. Parabéns aí ao Lucas de Moura, parabéns ao presidente Ricardo Moisés, e é disso que precisa investimento para os clubes crescerem, né? Mas aí vamos então, 20 para as 4 já, rapidinho, a gente está meio atrasado hoje, mas dá pra gente ouvir aí convidados, não é isso, Albert Cavalcante? É isso mesmo, vamos começar com ele, né? Com o atacante que está no banco na partida de hoje, o Gênison. Perguntaram pra ele como que ele acha da pré-temporada do Guarani para 2023. Bom, foi um período muito importante, né? Que a gente teve aí para recuperar a forma física. Foi uma pré-temporada muito intensa, né? Muito forte também. Tenho certeza que os jogadores que chegaram aí também agora já estão num nível muito alto, né? Fisicamente, muito bom. Isso é muito importante para a gente, né? Que o Campeonato Paulista é um campeonato muito competitivo, muito brigado, né? Todas as equipes se preparam muito bem. A gente sabe que tem as equipes grandes também que vai precisar muito, né, do preparo físico, estar em dia, estar bem preparado. Quem não estiver muito preparado, né, a gente sabe que sofre. Então, o pensamento aqui do Jackson e da comissão técnica, né, foi isso, ter feito uma boa preparação, e eu tenho certeza que o nosso time está muito bem preparado e está voando em campo. Gênison, com referência aos jogadores mais novos que nunca disputaram o Paulistão, o que você pensa? Bom, a gente procura, né, ajudar da melhor forma possível, né, com bons conselhos ali. A gente sabe que quando é mais novo, a ansiedade ela bate, né, ela vem, mas a gente procura deixar eles tranquilos e só fazer com que eles desfrutem, né, de jogar futebol e poder tá dando o seu melhor. O Campeonato Paulista é um campeonato muito competitivo, muito disputado, um nível muito alto, né? Se exige, então todos têm que estar preparados para que possam fazer o seu melhor e ajudar o Guarani. E o entrosamento, Gênison, como é que está o entrosamento da equipe em 2023? Bom, todo esse tempo que a gente teve para treinar foi muito fundamental para a gente, né? O Mozart passando sua ideia, já conhecia vários jogadores, né?
ele já treinou outros jogadores, né, sem ser aqui no Guarani. Então, eu tenho certeza que os jogadores que chegaram, ele já conhece a ideia do Mozart e foi muito bom essa preparação aí, todo esse tempo, né? Deu para gerar um entrosamento, deu para um jogador se conhecer bem melhor, né? Então, eu tenho certeza que a nossa equipe ficou bem qualificada e bem competitiva também. É uma coisa que precisa muito, né, para jogar o Paulistão, ser competitivo. Então, eu tenho certeza que o nosso torcedor aí vai poder ver um time bem entrosado, bem competitivo, um time também experiente, né, com jogadores rodados aí no futebol, e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Ô, meu camisa 9, agora fala para mim, qual a sua expectativa pro começo do Campeonato Paulista? Bom, a expectativa é muito boa, né? Eu sei que estreia é um pouco complicado, né? Pela ansiedade, você não sabe o que vem do outro lado, realmente. Mas a gente também já conhece, né, outros jogadores que estavam na Série B, que estão no Santo André. Né? Eu já joguei com o Rodolfo no Paraná Clube, já joguei com outros jogadores. Então a gente sabe que vai ser um jogo um pouco pegado, um pouco difícil, mas a gente tem tudo para fazer um bom jogo e sair de lá com um resultado positivo, né? E que seja uma vitória. Tá aí então, Wagner Ferreira, o Gênison falando, né? Acho que quando fizeram a entrevista ele estava treinando e ia ser titular, mas de repente, não mais que de repente, foi pro banco o Wagner Ferreira. Isso aí derrubou muito os comentaristas que eu estava ouvindo durante a semana, né? Porque o pessoal entendeu de como ele foi convocado para dar coletiva, fatalmente dava dando uma pista de que seria o titular. No entanto, o homem preferiu o Derek, né? E deixou o Gênison no banco. Aliás, o Gênison também, hein? Fez que nem Leão da Metro, né? Primeiro jogo, fez um gol e mais nada. Rugiu e sumiu. Rugiu e sumiu. Tá voltando agora, por isso eu acho que até coerente o técnico Moura em fazer o que fez. Colocar com o Derek aí, que vem com maior cartaz do que o Gênison. Wagner, mas, né? Nós colocamos um reserva, mas agora tem convidado que é titular, não é isso, Albert? Exatamente, ele, o Luciano do Bem, o Luciano Castan, aqui nos canais Futebol Interior. Por que Luciano do Bem? Porque teve o irmão dele, né, o Leandro Castan, que saiu mal, né? E esse aqui é o Luciano do Bem. Não, esse na verdade é o Castan do Bem, porque os dois são Castans. Tem o Luciano e o Leandro. O Leandro saiu mal. Agora exatamente. o Luciano seria o Castan do Bem. Exatamente. Muito obrigado, viu, o Lucas? Agora você entendeu, mas tudo bem. O Luciano, né, Castan, falando aí sobre a preparação do grupo para o Campeonato Paulista. Sim, um tempo importante, né, para a gente se preparar fisicamente, para a gente conhecer o grupo que está se formando, né, as expectativas são boas, a gente acredita num bom trabalho nesse início de campeonato, né, e esse início está sendo muito bom e a gente espera continuar para que a gente tenha resultado logo cedo. Tá aí, ô Luciano, e como que está aí o entrosamento aí com o grupo, né? Você que chegou novo, e como está o entrosamento com o grupo aí para 2023? Sim, é um tempo importante, né? Essa pré-temporada, os treinamentos são mais intensos, né? São mais repetitivos para a gente pegar a forma que o Mozart gosta também, né? Eu já conhecia ele, mas você vai relembrando a forma de jogo dele. Já conheci alguns dos atletas aqui, já joguei com alguns também, e um prazer estar conhecendo os novos também. E a gente trabalha, a gente tenta se comunicar bastante para que o entrosamento seja o mais rápido possível. E qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, meu camisa 4? Conta para nós. Sim, tem aquela ansiedade, né? A gente já se concentra mais nos treinamentos, já começa a focar mais na partida, no adversário também, né? A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo de estreia, mas a gente tem um grupo bom, um grupo bastante focado para a gente ir lá em Santo André e buscar os 3 pontos. Bem, Wagner Ferreira, tá aí o Castando Bem, segundo o nosso Albert Cavalcante, né? Com o Lucão, você já disse que gostou mais dessa dupla do que da outra que você viu, Wagner? Sem dúvida alguma, né? O Castan tem uma experiência aí de Curitiba, né? Jogou num time grande, como o Curitiba. É mais novo do que o irmão, né? 33 anos. E me parece, pela entrevista aí, que tá cheio de vontade para mostrar serviço. Aliás, o irmão também, quando veio aqui, todos se recordam, né? É um recomeço de carreira, no fim deu no que deu. Recomeço e fim ao mesmo tempo, né? Porque até aí... É o recomeço do fim, foi. A gente não entendeu Até pediu aposentadoria, não, realmente. Mas também, Wagner, tinha o detalhe da doença, né? A gente não sabia.
Quer dizer, é óbvio que a gente analisa aquilo que a gente vê dentro de campo. Aí depois que as coisas vão aparecendo, se o cara briga com a mulher em casa, apanha... Não tá sabendo, né? A gente não tá sabendo, então fica difícil, né? Só um detalhe, né? Quando o Castan foi pra Roma e teve o seu problema lá, a própria imprensa italiana e os médicos se atenderam o Castan, né? Problema na cabeça dele. Indicaram para ele parar de jogar futebol, né? Ele que quis continuar, né? Dar sequência até o momento em que ele veio ao Guarani. Todo mundo percebeu que, infelizmente, para ele não poderia continuar. Questão de doença fica difícil, né, Wagner? Agora, esse Castan aqui não tá doente, né, Wagner? Não, esse nós podemos cobrar, né? Tá bem, né? 33 anos, tem muita lenha para queimar, uma idade boa, né? Experiente e não tão velho assim, né? Tem muita lenha para queimar, muita garrafa vazia para vender. E o companheiro dele é o Lucão, que o técnico Moser conhece lá do CSA. Então eu acho que... Olha, eu vou dizer aqui, para essa câmera da verdade. Que câmera número 1 aqui, ó. Câmera da verdade aqui. Que o Albert Cavalcante está secando esse Lucão desde quando ele foi... Quando foi informado desde quando ele que o saiu do São Paulo. Então, mas o negócio do Lucão... Não, acho que nem tanto. Foi agora depois. E outra coisa, eu vou falar pra vocês. E o Lucão, eu e o Lucão, nós temos algo semelhante. Um Lucão que ele criticou... Um Lucão que ele criticou, ele teve que pedir perdão aqui. O Lucão, todos se lembram, né? Foi o Índio. Não, foi o Índio e o Lucão também. O Lucão também? Também. Lucão do Break? O Lucão do Break também pedi também? E esse aí é outro Lucão que você já tá pregando na cruz antes de... Não, mas eu vou falar pra você que nós temos uma semelhança, Lucão. O nome dele é Lucas Cavalcante. Então temos a semelhança, né? Quem não sabia, falando não sabia. nisso, eu esqueci as conchas, mais uma vez. Claudinei Corsa. Mas tudo bem, nós temos essa semelhança e assim, no São Paulo, realmente, né? Quando ele começou, foi muito criticado, mas no CSL fez um bom trabalho. O meu medo é que, né, a pressão da torcida, que ele foi um jogador lá atrás, que a pressão não era o seu amigo, né? Vamos aguardar, Claudinei Corsa. Olhei de relance agora, Wagner, pensei que era a Renata Levantese que estava no ar, mas não é não, né? Tinha, né? Mas... Diz aí, Wagner. Olha, essa dupla aí não vai ser pior do que João Vitor, Derlan, né? Mas João Vitor e Derlan teve uma hora que acertou lá, Wagner. Deu uma... O João Vitor e o Derlan, assim, deu acertaram a defesa do Bugre, né? Eu tenho saudade do Ronaldo Alves. Na Série B. Sim, o Ronaldo Alves também vai deixar saudade. Vai lá no site do Guarani, que ele tá lá ainda como atleta do Guarani. Verdade. Alô, assessoria do Bugre, vamos trabalhar, tá todo mundo lá, hein? Tá todo mundo lá. Aliás, eu nem sei se é a assessoria que cuida do site, né? Acho que não é. 3 da tarde, mais 49 minutos, 3h49. Felipe, será que dá pra gente dar uma faturada rapidinho? Daqui a pouco voltar com a ficha técnica, Felipe? Vamos lá, então. Deixa eu só dar uma passada aqui no Facebook, mandar um grande beijo pro meu sobrinho Fred, o Frederico, lá em Hortolândia, que tá acompanhando aqui a nossa transmissão esportiva, a mamãe Daniele, que já vai ter o Nicolas no mês que vem, irmãozinho do Fred, também toda a família lá hoje reunida, a vovó Silvana, também a titia Suzy e o papai também, né, que tá ligado com a gente aqui, que diz que é palmeirense, que é o Luan. Beijo, viu, Fred? Beijo pra você, queridão. A Maria Aparecida Dami também tá com a gente aqui, o Amauri Farias, boa tarde, Claudinei, e a todos aí presentes, 2-0 Guarani, Fernando Serra, Dali Bugre, bom trabalho, Júlio Salim, e vamos para mais uma transmissão de qualidade que vocês proporcionam. Deus no céu e Guarani na terra, HSG, diz aqui o Júlio Salim. Mande a sua mensagem aqui pra gente também, através do Facebook, daqui a pouquinho o Lucas dá uma passada também pelo YouTube. Rápido intervalo e a gente volta já, rapidinho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 52 minutos, 3h52. Hoje, dia do treinador. Mais uma vez, parabéns a você, treinador de futebol, por este Brasilzão afora e pelo mundo também, né? Um grande abraço para você e principalmente a você que acompanha aqui os canais de Futebol Interior. Vamos ouvir o Mozart? Habituados, né? Então, nós focamos num primeiro momento na parte física, realmente. E aí, a partir da segunda semana, a terceira semana de preparação, entramos nos pormenores do jogo, assim, né? E foi uma preparação bem positiva. Nós optamos por fazer 2 jogos treinos, um com o Sub-20 e outro contra o São Paulo. Principalmente um antes de sair para a pausa de Natal e um há uma semana atrás. E hoje realmente é que nós vamos medir a nossa febre, assim, né? Ver o nível da nossa equipe, é uma estreia, um jogo valendo 3 pontos, então é hoje que nós vamos realmente entender o nível que nós estamos e eu espero que a gente faça uma grande estreia, coloque em prática tudo que nós treinamos. É óbvio que nós não vamos estar no nível ainda que nós queremos, mas eu espero que pelo menos estejamos próximos daquilo que é o nosso potencial e que eu espero da minha equipe. Ô Albert, será que a febre vai estar alta ou baixa? Tomara que a febre esteja lá em cima, nos 45 graus, quer dizer, 90 graus, né? Mas é melhor com febre alta ou ter febre baixa? É melhor... Como diz o Mozart Santos, é melhor ter a febre lá em cima, alta, hein? Porque tá com vontade. Além, né? Ele falou da partida contra o São Paulo, o Guarani foi derrotado por 1-0. O Speedy Jamerson junto com o Leandro Vilela, né? Acabaram perdendo a bola, né? Jogada ali na fogueira e ali o São Paulo acabou fazendo um gol. E eu prefiro perder para o São Paulo em jogo treino do que perder para Rio Branco, né? Como acontecia os últimos jogos aí. Eu acho que foi Montes Azul, né? Que o nosso querido Maxwell, o Cruel, fez 3 gols e colocou na rede social, que era artilheiro dos gols bonitos. Então é melhor aí mesmo perder pro São Paulo que equilibrando forças. Legal, 4 da tarde, mais 54 minutos. 3 da tarde, mais 54 minutos. O Albert Cavalcante, eu lhe pergunto. Diga. Lembrei de Gil Gomes, cara. Gil Gomes lhes diz. De repente, chega Claudinei Corsi. Mas tudo bem, diga. O Guarani está definido, Albert? Definido. E a equipe do Santo André? Escalado. Arbitragem e VAR? Na pedra. Legal, então para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Santo André e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Luciano Castan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speedy Jamerson, camisa número 15.
Os homens do meio-campo do Bugrão: Leandro Vilela, camisa número 5, Iago, camisa número 20 e o cérebro pensante Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, camisa 17, Bruninho, o 27 e o matador, hein? Derek, o camisa número 22, repeteco do Bugrão: Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Leandro Vilela, Iago, Giovinco Augusto, Bruno José, Bruninho e Derek. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Tony, Lucas Marques, Mike, Alan Santos, Ivan Alvarinho, Wenderson, Lima, Bruno Michel, Felipe Griezmann, Nicolas Careca e Genison. Futebol Interior. E o Ramalhão, Santo André, do técnico Vinícius Bergantin, vem definido e escalado assim: Lucas Frigério, goleiro, camisa número 1. Ricardo Luiz, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Ramalhão: Rodolfo Filemon, camisa número 3. E Matheus Mancini, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Romário, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Santo André: Martã, camisa número 5, Dudu Vieira, camisa número 8 e o cérebro pensante do Ramalhão, Gerson Magrão, camisa número 10. Os homens de frente do Ramalhão: José Hugo, camisa número 7, Léo Ceará, camisa número 11 e o matador, camisa número 9, Paulo Sérgio, repeteco do Ramalhão: Lucas Frigeri, Ricardo Luiz, Rodolfo Filemon e Matheus Mancini, Romário, Martã, Dudu Vieira, Gerson Magrão, José Hugo, Léo Ceará e Paulo Sérgio. Caso o técnico Vinícius Bergantin quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Cabral, Djavan, PV, Moisés Ribeiro, Pablo, Júlio Vitor, Gabriel Taliari, Will Viana e Denê Bonilha. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje, hein? A árbitra, a Edna Alves Batista FIFA, com seus auxiliares, hein? A Neuza Inês Bach, que estava na última Copa do Mundo, com seu auxiliar número 2, Ítalo Magno de Paulo Andrade, e o quarto árbitro, o Vinícius Furlan. Claudinei Corsi. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, então aí as informações da ficha técnica completa, sempre em nome de Prone Alimentos. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse o site pronealimentos.com.br e conheça todos os pontos de vendas. Entre eles, o Oba Hortifruti. Em todas as lojas do Oba, você encontra os produtos da Prone Alimentos. Mandando um abraço aqui para o Bruno Prone e também a Carolina Prone, toda a rapaziada lá da Prone Alimentos, sempre ligados com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Tá aí Wagner Ferreira, tudo pronto então, gramado sintético, não chove, pelo menos no momento, lá em Santo André. Vamos para a execução aí do hino nacional. Guarani pronto, Santo André também pronto, Wagner. Olha, o gramado sintético tem isso de bom, né? Pode chover à vontade que não há problema de formar poça d'água. A água escorre normalmente, tranquilo. Até tem gente que prefere jogar no sintético debaixo de chuva. Então, é a questão de preferência, então isso não vai atrapalhar o jogo. O Guarani vai num 4-3-3 bem definido. Agora, é bom lembrar que o Guarani terminou a Série B num 4-4-2. Agora, uma variante aí, não sei quem seria esse quarto homem do meio campo, talvez o Bruninho, que eu não vi jogar ainda. Mas vamos ver qual é o posicionamento desse time, do novo time do Guarani aí, com o Mozart no comando. Então, no papel, tá no 4-3-3, 3 homens enfiados, né? O Bruninho, o Derek e o Bruno José. Um meio campo ali, o Vilela pegador, o Iago também e o Giovani saindo para o jogo. E a defesa não precisamos nem falar nada, porque já conhecemos a maioria dos jogadores. Pelo lado do Santo André, tem alguns jogadores conhecidos, né? Como o Mancini, né? O filho do nosso treinador, Wagner Mancini, o Rodolfo Filemon, que jogou no Novo Horizontino, CSA, Índia de Limeira, jogador experiente. Esse Romário já passou pelo Guarani em 2018, se eu não estou enganado, jogou no Bragantino também. Gerson Magrão, experiente, ituano, jogou na Ponte Preta também. Dudu Vieira é um jogador novo ainda, 28, mas está lá no Santo André desde 2013. Ele deu uma saidinha aí para a Ferroviária, para Ituano, mas sempre foi do Santo André, do Ramalhão. Nenê Bonilha, um jogador experiente, 30 anos, veio do Corinthians, mas estava no Tombense.
E no ataque, todo mundo conhece o Paulo Sérgio, centroavante matador. Se José Hugo eu não conheço, vamos ver pela primeira vez o posicionamento, deve ser um jogador ali de beirada. E o Léo Ceará na outra ponta. Então é um time experiente, jogadores com maioria acima dos 30 anos. E o Guarani vai ter facilidade por causa disso? Longe disso. O time é na casa do adversário, a grama sintética é um complicador, mas segundo o Mozart aí vai ter que se adaptar e que a torcida do Guarani possa comemorar nesse primeiro jogo já o resultado positivo. Com relação à arbitragem, Ney, a Edna Alves Batista, ela é paranaense, mas está na Federação Paulista, mora em Jundiaí, inclusive divide apartamento com essa Neuza Inês Baca, as duas moram juntas em Jundiaí. E o Ítalo Magno é um professor de educação física que mora em Limeira. Então um trio de arbitragem que esperamos aí que não tenha problemas para esse jogo. Legal, 4 da tarde, mais 1 minuto, já está um minutinho atrasado, ainda tem as fotos, né? Aquelas que às vezes não saem em lugar nenhum, mas o pessoal tira, né? E a gente vai então ficando por aqui, voltando no intervalo FI, porque a partir de agora ele já está prontinho para assumir o comando aqui da jornada esportiva dos canais Futebol Interior para Santo André e Guarani. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida em 2023, levando muita alegria, descontração, informação e emoção ao seu coração. Estádio Bruno José Daniel é o palco do espetáculo. E eu já convido você, caro torcedor, a curtir a nossa transmissão, compartilhar nos grupos da família, nos grupos dos amigos bugrinos ou dos grupos de outros torcedores. Curta, compartilhe e comente a nossa jornada. Alô, André Luiz, o repórter feliz aqui conosco, mandando aqui, ó, forte abraço a todos, em especial aos mestres Wagner Ferreira e Claudinei Costa. Esse aí é um média do caramba, né? Muito bem. Ao narrador emoção, Lucas, ao repórter Albert Cavalcante, valeu, ao Felipe Marques. Boa transmissão a todos. Um beijo no seu coração, viu, André? Conosco também o Samuel Ura. Boa sorte nesse ano, meu bugre. José Arthur, alô Zé, conosco aqui também lá da ONG Prospera, mandando aqui salve, salve. Guilherme Ponce, salve também. Manuela Quinalha, hoje e sempre Guarani. E o Marcos César mandando bora Ramalhão, começar com o pé direito. Assim como o Felipe Brabo, vamos Ramalhão. É a torcida do Guarani, a torcida do Ramalhão também conosco na nossa transmissão. Mande a sua mensagem no YouTube, canais Futebol Interior e Futebol FI. Eu vou ler a sua mensagem e lá no Facebook quem lê é ele, ó, nosso querido Claudinei Corsi, também ansioso para ler a sua participação. Dá uma passadinha bem rápida, ô Albert, tem como você passar os resultados? Tá rolando Copa São Paulo ainda, né? Estamos na segunda fase classificatória antes das oitavas de final. Passa os resultados aí da Copa São Paulo, Albert. Vamos lá, os resultados da Copa São Paulo, que está na sua segunda fase, né? O Goiás venceu o Fluminense por 2-1, está classificado logicamente o Goiás. Está ainda no intervalo do primeiro tempo, né? O Avaí vai vencendo o Floresta por 1-0. O Novo Horizontino com o Curitiba vai empatando em 0-0. E o Cuiabá e o Cruzeiro estão empatando em 1-1 pela Copa São Paulo Futebol Júnior. A Copa, né? De 3.800 jogadores sonhando em ser o profissional. Ô Lucas, opa, deixa eu dar uma passadinha aqui no Campeonato Paulista da Série A1. Já tivemos hoje pela manhã Inter de Limeira 0, São Bernardo 3. A Portuguesa está jogando, está empatando com o Botafogo de Ribeirão 0-0. Já tem Santo André e Guarani, 18h30 Palmeiras e São Bento. E às 8h30 da noite tem Santos e Mirassol. Segue pela Série A2, Ponte Preta e Velo Clube Ponte Preta 0-0. Muito bem, Kaique Barbalho perguntando aqui, o jogo tá passando em qual canal da TV? Hoje a transmissão de Santo André e Guarani só no Premier, viu, Kaique Barbalho? Mas você acompanha a nossa transmissão por aqui, que é muito melhor. 1 minuto de silêncio sendo respeitado, obviamente, em homenagem ao Rei Pelé e também a Roberto Dinamite, né? Duas personalidades do nosso futebol que infelizmente nos deixaram. Wagner Ferreira. Só para orientação do internauta aí, o Paulistão Play, se ele quiser assinar. Verdade, bem lembrado, Paulistão Play também. Quer gastar, agora você quer uma qualidade, você quer uma transmissão de qualidade. E de graça é aqui com nós. É com nós, fecha com nós. Santo André do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, com as camisas brancas, calções azuis, meias brancas. O Guarani, por sua vez, camisas verdes, calções brancos, meias verdes do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Trila o apito, árbitro apita. Edna Alves Batista, boa sorte, Guarani!
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, curtir o primeiro tempo do Guarani em 2023. Já dessa ladeira vem Bugrão pro campo de ataque, para a jogada pela ponta esquerda, Bruninho tenta o lance. O bate-rebate na metade do campo, chega Leandro Vilela, manda pra frente. Derek, a para de cabeça, a bola volta na metade do campo. A para o lance, Martin. Faz a verdade, joga na ponta esquerda, domina José Hugo, joga essa bola no bando de ataque para Paulo Sérgio. De primeiro ele faz o recuo de bola com o Romário, devolve com Paulo Sérgio, a bola chega na intermediária, campo ofensivo dos caras. Lá pela ponta esquerda, Paulo Sérgio, ex-jogador do Flamengo também na ponte. Deixa de lado a parada com Léo Ceará, caindo lá pela ponta esquerda, ele devolve a jogada com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio de perna direita faz o passe aqui na ponta direita com o Ricardo Luz. Tem espaço lá na direita dos caras, deixou de lado com José Hugo, lançamento para dentro da grande área, sobe Luciano Castantira, rebote e volta na ponta direita com o Ricardo Luz, olha para dentro da grande área, prefere o passe curto na ponta, prefere o passe no corredor com José Hugo, tentou passe no corredor, buscando a devolução de bola com o Léo Ceará, a bola vai pela linha de fundo, primeiro escanteio do jogo a favor dos caras lá pela ponta direita, Albertinho. Os primeiros movimentos, né, o Ramalhão tentando, né, jogar pelo lado direito, ali o Zé Hugo, ele tentou fazer o cruzamento, a bola espirrou no jogador do Guarani, escanteio pelo lado direito, lá vem o Ramalhão. Vem Ramalhão pra cobrança do escanteio, vem pra cobrança Gerson Magrão, camisa número 10, jogou no Ituano no passado, camisa número 10 é a dele, é o homem das bolas paradas, o capitão da equipe do Ramalhão, vai pintar chuveirinho na área, vamos se virar daí, tira do jeito que dá, Luciano Castan, se vira, Lucão, a defesa bugrina, liga o sinal de alerta porque vem os caras, jogada ensaiada na ponta direita, tabelinha curta, Gerson Magrão de primeira, jogou essa bola no bico da grande área, dominou, Ricardo Luiz levantou na marca penal, sobe, defesa do Guarani tira, completa o serviço, Giovanni Augusto, tirou do jeito que deu, acionou Diogo Matheus, tem espaço, pode puxar contra golpe, deixou pra Derek, na devolução pra Diogo Matheus, ele vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, falta a favor do Bugre lá pela meia direita, Alberti. É o Derek, né, o Derek é o camisa número 9, entre aspas, nosso, né, o camisa número 22, está lá mais espetado lá na frente, ele se movimenta bem, hein, pelo lado direito do campo de ataque, o Guarani saiu no contra-ataque, acabou levando um empurrão, falta marcada, a informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, Diogo Matheus desce a ladeira, deixa a jogada com o Derek devolve com o Diogo Matheus na ponta direita, ele tem o jogador ali, o Iago tem toda a evolução, mas à frente a bola bate, rebate e volta com o Leandro Vilela na metade do campo, ele rebobina a fita, volta a jogada com camisa número 4, quarto zagueiro, Luciano Castan, deixa de lado para Speedy Jamerson, camisa 15 a dele, deixou para Leandro Vilela, intermediária, campo ofensivo, na ponta esquerda para Bruninho soltou no corredor para Giovanni Augusto fez o break, tenta o cruzamento, a bola bate em cima do Ricardo Luz, vai pela linha de lado, lateral, bola para equipe do Guarani. A equipe do Santo André ficou pedindo o último toque do jogador bugrino, nada feito, é posse de bola pra nós, posse de bola pro Bugrão, vem com Jamerson pra Leandro Vilela, acionou, fez o cruzamento, a bola tirada pela defesa, bate em cima da árbitra Edna Alves Batista, jogo parado, marcado por ali, vai ser dado bola ao chão, né, Albert? A bola bateu mesmo na árbitra, não pode, então ela vai dar bola ao chão a favor da equipe do Santo André no campo de defesa. É isso mesmo, a Edna que foi aí, né, convocada para participar da Copa do Mundo Feminina, ela que é a árbitra, né, com mais jogos, né, apitados pela Série A, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a Edna aí, junto também com a Neuza, né, Inês Bach, estarão aí na Copa do Mundo. São duas ótimas árbitras, exatamente, né? Estará na Copa do Mundo Feminina de 2023, Lucas de Souza. Neuza Bach bandeirou Costa Rica e Alemanha. Exatamente. Placar de 4-2 para a Alemanha, lá na Copa do Catar, realizada ano passado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Jogo parado, falta marcada, falta em cima do Derek. Uma passagem ali do Derek. Jogada envolvendo o camisa número 5, Martão que estava no Vila Nova no passado, né? O volante da equipe do Santo André. Deixou um braço ali em cima do Derek, que estava caído, mas já está tudo bem com ele, Albert. É, uma pancada em cima do Derek. A segunda pancada que o Derek toma, né? E o Derek é um jogador inteligente, hein? Ele joga de costa, joga de frente, sabe se posicionar. Não estou mais com saudade do Yuri Jipe. Lucas, pois não, a enquete que está no ar no Facebook, no momento, Santo André 12%, empate 6% e Guarani
82%. Participe da nossa enquete lá no Facebook. Quem vai vencer é o Santo André? É o Guarani ou vai dar empate? Deixa a sua participação no intervalo. Assim que terminar o primeiro tempo, nós passamos o resultado. Vem a equipe do Santo André lá pela ponta direita para a jogada José Hugo. José Hugo na meiuca, tabela feita. Gerson Magrão na ponta esquerda, tentou passe com Léo Ceará. Chega, Diogo Matheus tira dali. A bola sobe desse cara na metade do campo. Giovanni Augusto briga pela posse da bola. Ela sobra com o Martin, rebobina a fita. Ele volta tudo no campo de defesa. Volta tudo lá com o Lucas Frigeri. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Registrando a participação da galera aqui no YouTube. Valdir Gibelli, vamos Ramalhão, vamos Santo André rumo ao título. Fernanda Barbosa coloca o Felipão no Guarani, tá pedindo o Felipe Crisman. E ela completa aqui falando que vai ser 3-0 pro Bugrão. E a Maísa Figueiredo coloca aqui: põe o Filipão. A galera querendo, quer porque quer o Felipe Crisman no time. O torcedor bugrino, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem os caras lá pela ponta direita. José Hugo, 1 pra lá, 2 pra cá, se livrou da marcação do Bruninho, soltou pra Paulo Sérgio, entrada da grande área, atenção, chega Leandro Vilela, acaba com a festa da equipe do Santo André, tira do jeito que dá, a bola cai pela ponta esquerda com Romário, lançamento no comando, no corredor, Gerson Magrão, atenção, tentou cruzamento em cima dele, tinha a marcação do Lucão, ela volta pro time do Santo André, tentativa de evolução, tira a defesa do Bugre, tira errado, Derek tentou dominar essa bola, entregou a bola no pé dos caras, na ponta esquerda, vem de novo o Santo André, Gerson Magrão, pra Romário de primeira, tentou passe buscando o Léo Ceará, chega Diogo Matheus, completa o serviço, tira do jeito que dá o Iago, pressão total da equipe do Santo André no campo de defesa do Guarani, a bola bate, rebate e sai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Bugrão, Albert Cavalcante. O Guarani vai tentando sair, né, do aperto, né, do Ramalhão pelo lado direito, pelo lado esquerdo ali, o Gerson Magrão tentando fazer a jogada dentro da grande área e dá bem, hein? Ainda bem que a zaga do Guarani está esperta, totalmente diferente ali, né, no meio da temporada que o Guarani sofreu com a dupla de zaga. Parece que agora vai Lucas de Souza. Manda pra frente Maurício Kozinski, a bola sobe e desce, cai na ponta esquerda, Bruninho deixa de lado a parada com Giovanni Augusto, chega a marcação em cima dele, chegou a marcação do camisa número 8, Dudu Vieira, jogou pela linha de lado, o Dudu Vieira ficou sentindo alguma coisa após a divisão, a dividida ali com o Giovanni Augusto, não parece ter acontecido nada faltoso, mas Dudu Vieira ficou sentindo, Albert. Dudu Vieira vai se contorcendo ali de dor, pelo jeito ali, ele que chutou o pé do Giovanni Augusto, no pé, o chamado pé de ferro, né? Pelo lado esquerdo, exatamente. Ali pelo lado esquerdo, ali o pé de ferro. E Lucas, a retrospectiva entre as equipes, né? Eles jogaram 36 vezes com 10 vitórias do Guarani, 13 empates e 13 derrotas, com 46 gols a favor e 43 gols contra para o Guarani. A informação para Ovo Satoshi. Desce o Bugrão pela ponta direita, Iago de primeira aciona Bruno José, deixa de lado a parada com o Diogo Matheus, acionou o Iago, tentou toque de letra, buscando o Bruno José, na ultrapassagem chega, a marcação tira, rebote cai, Leandro Vilela tentou um toque de letra, aí não dá, né, Leandro Vilela? Faz o simples que dá jogo, Wagner Ferreira, no lance anterior, o Dudu Vieira ficou sentindo, essa dividida dói, machuca, né? Mas a entrada do Giovanni Augusto não foi nada delicada, né? Evidentemente que entre um e outro ele foi para se proteger e acabou levando o pior jogador do Santo André. Mas o Giovanni Augusto nós sabemos, é um jogador que visa mais o jogador do que a bola. Muito bem, gosta de abrir a caixa de ferramentas no nosso camisa 10. E vem os caras lá pela ponta direita com o Ricardo Luz. Ricardo Luz domina a linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo, ele faz o recuo de bola com o Dudu Vieira. Já parece que tá tudo bem com o Dudu Vieira. Ele volta a jogada na ponta direita, campo de defesa com o Filemão. Lá na quarta zaga com o Matheus Mancini e a participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, o Leandro Eduardo da Silva, vamos Bugrão, Marcelo Alexandre, boa tarde, seus bravos. Acho que é bravo de trabalho, né? Não é bravo porque aqui tem trabalho e alegria, o Claudinei Corsi. Marcelo Alexandre, vacilou no Brunão, é gol do Bugrão. Gostei, o Marcelo Alexandre. Gostei. Marcelo Alexandre, outro Iago, hein? Deus nos proteja. Quem mais aqui? O Ramon Saavedra. Boa tarde, meus amigos. Vamos lá, meu Guarani. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Tá aqui o Ramon Saavedra. Que beleza, Ramon Saavedra. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Inteiro ligadinho em você. E vem Bugrão, vem com Giovanni Augusto pela ponta esquerda. Acionou Bruninho, 2 toques na bola, tentou achar o Jamerson no overlap. Chega a cobertura lá do José Hugo, tira, a bola sai pela linha de lado lateral, já cobrado pelo Jamerson. Jamerson deixa a parada com Giovanni Augusto, tá aí o camisa 10, a cabeça pensante da equipe do Bugrão. Devolve a jogada com Speedy Jamerson. Speedy Jamerson pra
Giovanni Augusto se movimenta, Bruninho, Giovanni Augusto prende a bola, Firula penteia, volta o lance, volta com Luciano Castan devolve com Giovanni Augusto, linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo de ataque, vem Guarani pra cima deles, Bugrão, eu quero flechada neles, Guarani, bola na esquerda com Jamerson, olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, Derek tocou de cabeça, vai lá o goleirão Lucas Frigeri pra fazer a defesa, na primeira do Jamerson, cruzamento com qualidade lá no segundo pau, subiu o Derek, tocou de cabeça, Lucas Frigeri fez a defesa, pois não, Claudinei Corsi? Deixa eu fazer uma pergunta para o Albert Cavalcante. Pois não, fica à vontade. Segura aí porque vem os caras. Vem com José Hugo, soltou na ponta direita com o Ricardo Luz, linha de fundo. Jamerson fecha a porta para ele, a bola sai pela linha de lado lateral, bola para a equipe do Santo André, campo de ataque. Claudinei Corsi. Rapidinho, Albert Cavalcante, você tem muita saudade do Yuri Tanque? Não mais. O Yuri Jeep foi embora, né? Agora está na China. Por que Yuri Jeep? Quando aquele era o Yuri Tanque. Não perdia nenhuma. Agora virou o Yuri Jeep. E ó, o levantamento do Dudu Vieira. A bola passa pro Léo Ceará, vai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vai lá, Wagner. Pergunta tem sentido, né? Porque é pertinente. O Yuri Tanque só fez sucesso graças ao Jamerson. Pelos cruzamentos que o Jamerson fez, é praticamente meio gol pro Yuri fazer. Então agora, com esse novo ataque aí, quem sabe, o Jamerson continua tendo o mesmo rendimento, né? O aproveitamento do tempo do Yuri Tanque. Desce o Bugrão lá na metade do campo, Giovanni Augusto dominou a bola perdida, volta para ele na ponta esquerda para a jogada Jamerson. Jamerson deixou com o Bruninho domina do lado esquerdo do gramado, linha lateral dos técnicos, pertinho ali do Moser. Ele volta a jogada com o Luciano Castan, 11 minutos, 11 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando e o placar do jogo é lá no Bruno José Daniel, primeira rodada, Campeonato Paulista 2023, por enquanto 0-0. E vem Bugrão, Derek parou de cabeça, pintou o gol, Giovanni Augusto bateu cruzada, lá passa a esquerda do gol! Teve a chance o Guarani, jogada pela ponta direita, cruzamento no segundo pau, Derek, tocou de cabeça, Giovanni Augusto de perna canhota, bateu sem direção, lá passou a esquerda, mas desceu com perigo, Guarani, Albert Cavalcante. Jogada ensaiada, hein? Cruzamento pelo lado direito, a bola passou por toda a extensão da grande área, né? Chegou no lado esquerdo, estava ele. Derek na segunda trave, ele olhou, ele viu a movimentação certinha, né, de Giovanni Augusto que vinha de trás, ele aparou, Giovanni Augusto chegou de primeira com a perna esquerda, ele bateu meio torto, é verdade, mas que bela chance do Guarani, se a bola vai pro gol, meu amigo, era um abraço, segue no Ramalhão, segue no Santo André, segue no Bruno José Daniel, segue no ABC Paulista, Guarani 0, Santo André também 0, fui puxando, Lucas, pra ver se lembrava a palavra, tá certo, acontece, não tem problema. Placar ao vivo, futebol interior, como eu passo, Claudinei Corsi? Deus do céu. É a primeira do ano, é falta de ritmo. É falta de ritmo. Olha. Tá muito bem. Eu vou informando então que pela Série A1 do Campeonato Paulista, de manhã Inter de Limeira 0, São Bernardo 3, estão jogando Português e Botafogo 0-0. Às 18h30 tem Palmeiras e São Bento, às 20h30 Santos e Mirassol. Pela Série A2, jogando quase finalzinho de jogo, São Caetano 0, Primavera 1, Velo Clube 0, Ponte Preta também 0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Alô, Tita Toik, mandando aqui, vamos Guarani ganhar, amém. Lucas Lopes, meu xará, mandando aqui, sou Uber, torcendo pro Santo André, Guarani é freguês. Regiane Martins de Figueiredo Lima, manda aqui, bora Bugre, bora colocar o Felipe. E a Fernanda Barbosa completando aqui, tem que colocar o Felipe. Wagner Ferreira, 13 minutos e meio, primeira etapa, e o jogo? Bem, o jogo apresenta um desentrosamento normal, natural das duas equipes. O Santo André jogando em casa tentou sair para cima do Guarani, o Guarani acabou tomando conta do ataque do Ramalhão e criou a sua primeira chance com o Giovanni Augusto. Ali era para fazer gol, inclusive, ele pegou mal na bola, era ele, o goleiro e o gol. E ele pegou mal, a bola saiu muito longe do gol, mas foi a primeira chance que o Guarani teve nesse jogo, em que no primeiro tempo apresentando, eu repito, as duas equipes muito desentrosadas, o próprio Guarani. Coisa natural, inclusive, que aconteça em se tratando do primeiro jogo. Mas a tendência é que vá melhorando. O Guarani, por exemplo, já vai se ajeitando no campo, procurando jogar principalmente pelo lado esquerdo aqui com o Jamerson. É bom até que equilibre um pouco a jogada para não ficar muito manjado, né? Mas o Guarani sempre procura aqui com o Giovanni, com o Jamerson, com o próprio Derek, de vez em quando desce por aqui, o Bruninho também. E pela direita fica apenas o Bruno José. Mas é normal, natural. Primeiro jogo tá tudo dentro do vidrinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Manda pra frente a equipe do Santo André, a bola vai ficar de graça com o Lucão. Lucão, ex-jogador do São Paulo, aquele mesmo, zagueirão da equipe do São Paulo, jogou também no CSA, trabalhou inclusive com o Mozart Santos. Bola batida pra frente, sobra na ponta esquerda, bola de graça com o Matheus Mancini, o filho do Wagner Mancini. Deixa de lado com o Romário. Romário toca no corredor, tentativa de jogada com o Léo Ceará. O último toque do jogador do Guarani, lateral bola pra equipe do Santo André, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Trabalho de bola da equipe do Santo André, pois não, Albert Cavalcante. Falando em freguesia, né, por conta do retrospecto, né, vamos lembrar aí, né, que a maior goleada entre as duas equipes, o Guarani meteu 7-1 no Santo André em 1989 no Campeonato Paulista, tá? A informação para Bebidas Poti. Paulistão de 89, 7-1. 7-1, fora os ameaços. Eita Deus, hein? 7-1. Será que se repete esse placar hoje ou não, hein? Ah, difícil, né? Os tempos são outros, Os tempos né? são outros. Mas... E o Santo André de lá pra cá evoluiu muito, sim, né? Campeão da Copa do... Ganhou a Copa do Brasil, enfim, né? É uma outra equipe. Exatamente. Lateral bola pra equipe do Guarani. Pois não, Wagner. Você quer saber, o Santo André, ele tem 5 títulos da Série A2. Tem um título da Série B, um título da Série C e foi campeão na Copa do Brasil. Inclusive naquele jogo no Maracanã, contra o Flamengo. 2-0. Maracanã lotado, os gols de Sandro Gaúcho e Elvis, né? Foram os responsáveis aí pelos gols do Santo André lá em 2004. Lateral bola para a equipe do Santo André, insiste no campo de ataque com ele, Romário, carequinha Romário, lançou para Paulo Sérgio no comando de ataque, a bola passa por ele, fica de graça com Kozlinski, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, domina a parada, Jamerson quase junto à linha aqui de Vigo Gramado, ele volta, o lance com Luciano Castan, fatia de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com ele, Diogo Matheus, pra cima da marcação do Léo Ceará, ele adianta a parada com o Bruno José, volta o lance com o Diogo Matheus, dois toques na bola, pensa, Bruno penteia, passa o pé em cima da criança, volta o lance no campo de defesa com o Lucão, no campo intermediário, campo de defesa, volta a jogada na quarta zaga com ele, Luciano Castan, o irmão do Leandro Castan, volta o lance na ponta esquerda, deixa a parada com o Jamerson, o Speed Jamerson, deixou pra Leandro Vilela, tem espaço, o passe foi muito esticado, o Leandro Vilela teve que dar o carrinho, rebote cai com Iago, de primeiro de Totozinho, achou Derek pra cima da marcação ali do Martin, ainda ele com a posse da bola, camisa número 22, ô Derek, aí não, meu lindo. Tem gol. Ao melhor estilo cacetadas do Faustão, Derek foi pro chão e tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala Claudinei Corsi. Série A2, Campeonato Paulista, o Velo Clube sai na frente, Velo Clube 1, Ponte Preta 0. A Ponte Preta abriu o placar lá em Velo Clube? Lá em Rio Velo Clube 1, Ponte Preta 0. Ih, rapaz. 1-0 Velo Clube contra a Ponte Preta. Estreia lá em Rio Claro da equipe da Ponte na Série A2. Vai perdendo a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem Santo André pro campo de ataque, bola solta lá pela ponta esquerda, Romário, deixa de lado a parada com Léo Ceará encara a marcação do Bruno José, fatiou pra dentro da grande área, subiu Luciano Castantilha, rebote voltou na ponta esquerda com Paulo Sérgio tentou passe buscando o Gerson Magrão, antes dele tinha um pezinho salvador ali do Leandro Vilela, tira do jeito que dá, bola vai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Santo André lá pela esquerda, você não vale um arroz e feijão que come, né, Albert Cavalcante? Santo André no campo de ataque, Léo Ceará voltou com Dudu Vieira, bateu mascado, sobrou com Gerson Magrão dentro da grande área, tá valendo tudo, tira do jeito que dá Diogo Matheus, mas demorou uma semana lá pra ver o Ítalo Magno de Paula, na verdade a Neuza Inês Bach com a bandeirinha levantada, né, a senhora Edna Alves Batista, já tava marcado o impedimento, lance impugnado, Albert. A Neuza, né, a Neuza ela é sensacional, né, mas ali houve o lance, houve o desvio, né, o chute de fora da grande área, a bola acabou desviando no jogador do Guarani, aí ficou a dúvida, né, se houve o desvio intencional, etc, dependendo do desvio, né, Lucas de Souza, você pode aí ocasionar aí a chamada aí, você deu passe, né? Você pode dar um passe e dar assistência culposa ao seu adversário. Exatamente, tanto que o Guarani, até mesmo o gol do Edson Arantes Carioca, foi assim, né?
contra qual foi? Contra a equipe do Tombense. Tombense, né? O primeiro gol que ele nem Exatamente. comemorou. Que eu estava na arquibancada, mandei mensagem pro Claudinei Costa que ele ia fazer gol e acabou fazendo gol. Exatamente, na Série B do ano passado. Exatamente, então a Inês, ela deu aquela esperadinha, né? E outra, a árbitro FIFA, ela sabe o que tá fazendo. Muito bem, sai jogando o Guarani pela ponta direita, Lucão, foi dar o passe pro Diogo Matheus. Facebook. Passe errado, bola de graça pros homens, lateral, bola lá pro Romário cobrar, Claudinei Corsi. Abraço pro Adriano Alexandre Poleto, diz aqui, vai Bugre. Obrigado pela audiência, Alexandre. Alexandre Poleto conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vem os caras pela ponta direita. Tentativa de lançamento buscando o José Hugo. A bola passa por ele, vai pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe do Guarani registrar. A galera também no YouTube. A Marta Figueiredo, bora colocar meu ídolo, Filipão, Otávio Rodrigues. Vamos Guarani. Fábio de Bainho também conosco. Vamos Bugrão. Cristiane Machado, vamos Guarani. Chama gol que vem. Vi Helena, vamos Guarani. E vem os caras pela direita. Passe do José Hugo para Paulo Sérgio. Linha de fundo, bateu cruzado. Tira do jeito que dá o Lucão. Bate em cima do Lucão, jogada na linha de fundo com Paulo Sérgio. Escanteio para os caras, desceram com perigo agora lá pela direita, Alberti. Tudo começou, que eu acho, né, que foi uma falta em cima do Giovanni Augusto pelo lado direito, né, do campo de ataque do Ramalhão. E ali não teve jeito, né? Ali o José Hugo, ele fez o rabisco na zaga do Guarani, achou o Paulo Sérgio, ele mesmo sem ângulo pelo lado direito, bateu cruzado, ele estava na grande área. Escanteio, segundo escanteio para os homens. Meu Deus, vamos lá, zaga do Guarani. Atenção, defesa bugrina, vem pra cobrança, Gerson Magrão no primeiro pau, a bola passa por toda a extensão da área, passa na frente do gol. Na trave, hein, não Lucas? tinha ninguém do Santo André pra botar essa bola dentro do barbante, ela tocou na trave, Alberti. Ia ser olímpico, hein? Gerson Magrão, todo mundo esperando a bola alta, até mesmo o Kozlinski, né? Ele com aquele famoso 4 passos pra frente, né, da linha do gol, o Gerson Magrão mandou por baixo, a bola veio pingando toda torta, acabou acertando a trave, quase um gol olímpico, hein, Lucas de Souza? Uma bola batida perigosa, venenosa do Gerson Magrão. Salvou-se a Pátria Bugrina, 21 minutos, 21 passados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. E a bola, Felipe Marques. E o placar do jogo Lá no Bruno José Daniel, Campeonato Paulista 2023, é a primeira rodada, te contei não, por enquanto, 0 para o Ramalhão, 0 para o Bugrão. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Avaí vai vencendo a equipe do Floresta por 1-0, o jogo em andamento. Temos também jogo em andamento para Cuiabá 1, Cruzeiro também 1. Jogo em andamento para Novo Horizontino 0, Coritiba também 0. Lucas de Souza. Em 2023, levando alegria, informação, descontração e muita emoção ao seu coração. Lucas de Souza, narrador aqui dos canais Futebol Interior, trabalhando com muita alegria e ousadia. Vem Guarani pro campo de ataque com o Giovanni Augusto pra Vilela pra Bruninho. Troca de passes rápida, tudo de primeira, parece jantar de rico. Daí pra Leandro Vilela, pra Jamerson, tentou botar na frente. José Hugo fecha a porta pra ele. A bola sai pela linha de lado novo, lateral para o Guarani pela ponta esquerda, vai balançando o esqueleto. Speed Jamerson, acha Giovanni Augusto, devolução de bola com a ala esquerda do Bugre, ele ficou sem espaço, rebobina a fita, volta, jogada com Luciano Castro no campo de defesa, Wagner Ferreira 22,5, o jogo tem uma parada, né? É jogo fraco tecnicamente, né? Também não vamos exigir muito, né? Primeiro jogo da temporada, é normal que isso aconteça. Agora ali ligeiramente melhor, parece soberano no jogo, tomando conta, e o Santo André passa a respeitar o Guarani agora não está criando muita chance, né? Não está tendo jogada, nem pela direita 0, né? Pela direita não está jogando nada, aqui pela esquerda alguma coisa está saindo, mas muito pouco ainda diante das pretensões do Guarani. E vem pro campo de ataque com o Leandro Vilela, caindo lá pela direita, ele faz a tabela com o Lucão, ex-zagueiro do Ceará, volta o lance com o Leandro Vilela domina, para, pensa, frula, penteia, encara a marcação do Gerson Magrão, volta o lance com o Lucão, tabela curta com o Diogo Matheus, queda mais por dentro, ele devolve a jogada com o Leandro Vilela, platinado Vilela, lançou no comando para Iago de primeira jogada com Bruno José devolveu para Iago, saiu a tabela, jogada boa, linha de fundo, passe do Iago na devolução, foi forte demais, tiro de meta a favor da equipe do Ramalhão, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Audiência bombando aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook e no YouTube. Fala, Albert Cavalcante. 1994? A camisa 1994, alusão, né? Falando disso, né? Aí o Guarani, né, fez aí pra essa temporada, né? A alma indígena, né? A camisa do Alma Guarani. indígena, bonita, hein? Bonita, né? E bonita. hoje, né? Começou hoje já também, ontem, né? A pré-venda da camisa branca do Guarani. Temos a verde e a branca
Estou esperando a camisa branca do presidente de presente. Ele vai cobrar essa camisa aí até... Ele me deu a verde de 94. Você viu? Alô, Fábio Moraes, Adolis Arena, boa tarde, Dali Bugre 3-0, hoje tem que jogar no 4-4-2, Eurípides Correia, boa tarde. Será que meu Bugre tá melhor do que antes? Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, também na audiência. Marta Figueiredo, José Mariano e o Dirceu Rey. Boa tarde a todos aí da rádio, para todos os ouvintes. É a galera lá no canal Futebol FI, Claudinei Corsi. É verdade, o Lucas, e o Wagner Ferreira não sabe para quem ele foi fazer... Pra quem foi fazer promessa. Agora você vai aguentar, Wagner. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do Guarani no campo defensivo, Luciano Castan para a jogada, deixa na ponta esquerda com Jamerson. Jamerson domina, pensa, olha sem muita velocidade, trabalha a bola a equipe do Guarani no campo de defesa. Jamerson volta a jogada com Luciano Castan de par na esquerda, fatia, joga a bola lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina. Volta na frente, encara a marcação, chega junto à linha que divide o gramado, sai da direita, vem pro centro, recebe ali a cobertura do Leandro Vilela, ele prefere o passe curto lá pela direita com Iago. Iago adiantou com o Bruno José, devolveu para Iago, toques curtos, toques rápidos do Bugrão. Chega a bola na intermediária, Leandro Vilela volta um pouco o lance com o Jamerson. Jamerson para cima da marcação do José Hugo. Ele pensa, frula, penteia, parou na frente dele o camisa 7 do Ramalhão, ele volta a jogada com o Luciano Castan. Luciano Castan junto ao círculo central, no carocinho do abacate, no miolo da laranja. Deixa a parada com o Diogo Matheus, daí para Bruno José, soltou no fundo para Iago, chega a cobertura de Matheus Mancini, tira dali, rebote, cai com Bruno José, vai pro chão, a árbitra mandou seguir lá a senhora Edna Alves Batista, nada feito, e tome contragolpe do Santo André, tentou o passe em velocidade ali, o Paulo Sérgio, a bola acabou passando dele, ele perdeu o domínio da bola, mas já estava parado o lance, marcado impedimento no ataque dos caras, Albert Cavalcante. O Santo André vai tentando, né, espetar a bola lá no campo de ataque, mas ali a zaga do Guarani passa toda a segurança. Agora estava ali, impedido debaixo da saia, o Paulo Sérgio, quando a Neuza Inês Bach, árbitro FIFA, hein? Ela estava na última Copa do Mundo, ergueu e quando aparece o sol, Lucas de Souza. Aparece o sol, tem gol no campeonato, os canais de Futebol Interior informam, fala, Claudinei Corsi. Série 1, Campeonato Paulista, o Botafogo sai na frente, agora Botafogo 1, Portuguesa 0. E o jogo está sendo em Portuguesa, lá no Canindé. Vem a equipe do Guarani pela ponta direita de Giovanni Augusto, achou Bruno José, bico da grande área, deixou de lado com Diogo Matheus, voltou com o Giovanni Augusto, que não mais pela direita, agora cruzamento, fechou o Derek de cabeça, a bola vai por cima, vai fora. Vai por cima da meta de Lucas Frigeri, vai pela linha de fundo sem desvio, tiro de meta pro Santo André, chegou de novo o Guarani pelo alto, Alberti. Jogada dele, né, Giovanni Augusto, ele vai flutuando pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ali ele viu a movimentação do Derek ali na marca da Cal, né, ali o Derek ele fez o movimento certo, porém, entretanto, ele estava com uma marcação em cima do Rodolfo Bigode Filemon, que tá com um bigodaço, parece o Super Mario. Belo bigode do Filemon, A bola foi por cima, e eu vou falar pra você, eu tô gostando, depois o presidente pode falar, eu tô gostando desse Derek, hein, não tem bola perdida. É um atacante alto, ele é forte, realmente ali, ele tem as mesmas características físicas, né, do Yuri Tanque. Agora, com a bola no pé, outra história, ainda é cedo pra falar alguma coisa, mas pela movimentação, parece um jogador bem participativo, né, presidente? Me parece que o Yuri Tanque, no quesito bola aérea de cabeça, bem melhor do que o Derek, pelo menos pelo que eu observei até agora. Ô Lucas, pois não, Albertinho. Não cortando você, mas lembrando, eu olho pro Derek, eu lembro do Creedence Cleowalter Couto, né? Ele que foi atacante do Guarani em 2002, 2003. Jogou no Figueirense também, né? Exatamente. Eu comecei no Brinco de Ouro, logo quando ele começou, eu só comecei a ir no Brinco de Ouro por conta dele na época, em 2002. E assim, mesmo o biotipo assim, não perdia uma bola de cabeça. Quem sabe ele possa reeditar aí o Creedence Clearwater Couto. Muito bem. Regiane Martins de Figueiredo Lima, garoto Felipe, Guarani, bota ele. Direta Produções, Velo 1-0, o Claudinei Costa já informou, Fernanda Barbosa, Guarani tem que jogar no 4-4-2, né, com o Felipe e também o Lucão. E a Lorena mandando aqui, Felipe do Guarani, estreia hoje, Deus abençoe, joga como uma hora de arte. A galera quer porque quer o Felipe Griezmann, Albert. E lembrando, né, que o Nicolas, né, até o goleiro Álvaro e também o Rafael, né, eles que são da categoria de base, né, disputou a Copa São Paulo Futebol Júnior, estão
integrados ao grupo profissional, viu, Lucas de Souza? Muito bem, aqui vem Santo André pela ponta direita, domina a parada Ricardo Luz, olhou pra dentro da grande área, atenção, deixou com José Hugo, bico da grande área, cruzamento no segundo pau, subiu, Gerson Magrão de cabeça, gaveta! Gol do Ramalhão! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Gerson Magrão, camisa 10 é a dele. Jogada pela direita, passe do Ricardo Luz, achou o José Hugo no bico da grande área. E ele nem chutou, ele realmente viu a movimentação do Gerson Magrão. Cruzou e a bola lá na segunda trave, um pouco antes da entrada da pequena área, de longe. O Gerson Magrão subiu mais que a defesa, subiu mais que o Diogo Matheus tocou. A bola veio mansa, veio meio despretensiosa e o Kozlinski aceitou. Bola no canto esquerdo alto, bola no fundo do barbante Gerson Magrão, camisa número 10, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Santo André pra cima do Guarani. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, 1 para o Santo André, 0 para o Guarani. É, goleirão Kozlinski, essa tá na sua conta, viu, meu querido? Vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. É, jogada inteira pelo lado direito, né? Ali o Ricardo, camisa número 2, né? Ele parou, dominou ali na ponta, perto ali de fundo, ele deu uma olhada ali, viu o camisa número 7, o José Hugo, né? Ele de frente, né, da grande área. Ele falou, por que não vou tocar aqui, né? Acabou tocando e achou o Gerson Magrão na segunda trave. Porém, entretanto, o Gerson Magrão subiu com uma tranquilidade imensa. E lá estava ele, né? Diogo Matheus, cravado, nada pôde fazer. Porém, entretanto, a bola não pegou na testa do Gerson Magrão. A bola pegou mesmo no cucuruto, na parte de cima e saiu toda venenosa. Achei meio estranho, hein? O Kozlinski mal posicionado ali no canto esquerdo, a bola foi alta, é verdade, mas a bola foi muito lentamente pro gol. O Kozlinski pulou, mas nada pode fazer. Gol estranho do Santo André. Agora, no estádio Bruno José Daniel, o Guarani vai sendo derrotado por 1-0, viu, Lucas de Souza? Wagner Ferreira, 1-0 pros homens. Dá pra botar na conta do Kozlinski? Tranquilamente. Uma bola de cabeça fora da pequena área, geralmente é defensável pro goleiro. Dentro da pequena área, ali não tem condições de fazer a defesa diante da pequena distância. Mesmo o cabeceio foi fora da pequena área, ali na altura da marca do pênalti mais ou menos. Tomar gol de cabeça dali é mau posicionamento do goleiro. Então, para mim, na conta do Kozlinski. Agora, deixaram o cara cruzar também, deixaram o cara cabecear. Então, vamos dividir as responsabilidades. Mas o Kozlinski poderia ter feito essa defesa aí. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Guarani tenta responder agora, tentar responder de imediato. Seria um dream, seria um sonho para a equipe do Guarani, para igualar as forças aí pro intervalo. Não ir perdendo, né? Melhor ir empatando o jogo do que perdendo pro intervalo. Pra cima, Guarani tem jogo ainda, 32, primeira etapa. Vem com o Diogo Matheus lá pela ponta direita. Thiago se posiciona. Cruzamento, bola perigosa. Sobe a defesa, tira. Sobe Matheus Mancini, afasta o perigo. Pega o rebote. Léo Ceará. Deu certo a jogada. Show Paulo Sérgio. Contra-golpe gigante dos homens. Bola lançada pra José Hugo. Vai forte demais. Só protege ali o Jamerson. Vai pela linha de lado. Lateral bola para o Guarani. Campo de defesa. Vai lá, Albert. Vai lá, Wagner. Pois é, e o Santo André faz o gol quando não merecia. O Guarani estava melhor no jogo, tomando conta do sistema de ataque do Ramalhão. E, no entanto, nessa jogada praticamente isolada, aí a primeira coisa que o Ramalhão fez no jogo foi essa aí, a bola cruzada e o gol do Gerson Magrão, que contou com a colaboração da marcação e também do goleiro Kozlinski. E o Guarani já tinha criado 2 chances, né, para fazer o gol, não fez. Desceu o Santo André e acabou fazendo. Coisas do futebol. 32, quase 33 deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a pelota, Felipe Marques? Lá no Bruno José Daniel, estamos vivenciando a primeira rodada do Paulistão 2023 e o placar tá assim, ó, Santo André 1, Gerson Magrão foi pra rede, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com o meu parça, Claudinei Corsi. Série A1 do Campeonato Paulista, a Portuguesa vai perdendo para o Botafogo de Ribeirão por 1-0. Palmeiras e São Bento jogam às 18h30. Na Série A2, a Ponte segue perdendo para o Velo Clube lá em Rio Claro por 1-0. O São Caetano segue perdendo para o Primavera 1-0 e temos também o Comercial e o Linense empatando por 0-0.
Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, emoção, descontração e emoção ao seu coração. Albert Cavalcante, o Derek e o Ricardo Luz se entreveram ali. Feio, hein? Sobrou um pé na cara do Derek e sobrou um quase pé quebrado pro lateral direito dos caras, hein? É, a linha dividida ali na linha que divide o gramado, né? Ali o Derek, ele foi na disputa de bola com o Ricardo Luz, né? Ali pelo lado direito, né? Que seria o lado esquerdo, o lado direito, campo de defesa, né? De ataque do Ramalhão. Ali o Derek perdeu o freio, veio escorregando. E não teve jeito, né? O Ricardo Luz estava ali, acabou acertando a bola. E o Derek acabou caindo em cima, né? Acabou torcendo, acabou em cima da Olha, perna. uma imagem muito forte, hein? A perna do Ricardo Luz, eu não sei se ele vai se ele voltar, ele é guerreiro. Tomara que não tenha sido nada. Porque por muito menos já vi jogador perder temporada, viu? Exatamente, ali estourar todos os ligamentos. Mas foi um lance assim, feio, hein? Lógico que foi uma pesada na cara, mas eu vou falar pra você, hein? Que lance, que jogada dolorosa, viu, Lucas de Souza? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já batemos 100 simultâneos no YouTube. What? 100 simultâneos. Deixa o seu like, galera. Deixa o like, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Alô, Rob Garcia, fala sério, Guarani, bora. A Cristiane Machado mandando aqui, time ruim, tá na bronca o torcedor do Bugrão. Mas tem jogo ainda. 35 somente deste primeiro tempo. Tem jogo, Bugrão. Pra cima deles, Guarani, em busca do gol de empate. Quem sabe o gol da virada. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 35 da primeira etapa, 1-0 Santo André. Sem merecer, o Santo André vai levando esse primeiro tempo aí com 1-0. Aquele gol que nós já discutimos aqui, uma falha coletiva ali na defesa e a falha também do goleiro. Agora ele precisa ter a cabeça no lugar, né? Entender que é um primeiro jogo, falta de entrosamento, mas tem valores individuais aí que podem decidir. Pode até chegar ao empate no primeiro tempo ainda. E vem com Iago, cruzamento, bola perigosa, tira a defesa, pode cair com o Leandro Vilela, não teve o domínio. A bola fica com José Hugo pela ponta direita, faixa direita do campo de defesa da equipe dos homens. Ainda José Hugo pra cima da marcação do Jamerson, se livrou do Jamerson, deu certo o lance, deixou o Vilela pra trás também. A bola ficou com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio pela meia com Gerson Magrão, já fez um gol no jogo, tem espaço, perna esquerda, bateu, ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, tem desvio, escanteio, deu mole a defesa do Bugre agora, Albertinho. Mais uma vez, né? Contra-ataque, 2 jogadores em cima do camisa número 7, José Hugo, ele conseguiu passar, fez o que quis. Ali o Paulo Sérgio pelo lado direito, né? Ali na intermediária ele viu o Gerson Magrão, ele que fez o gol contra o Guarani. Ele pegou e tocou, né? No meio na intermediária, o Gerson bateu de perna direita, a bola saiu pela linha de fundo. Não vi desvio, mas a arbitragem viu. Escanteio pelo lado direito, Gerson Magrão na bola. Gerson Magrão na bola, ele bate bem, bate com veneno, já meteu uma bola na trave na tentativa de gol olímpico. Escanteio, 36:40 da primeira etapa, atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí. Gerson Magrão na bola, levantamento no segundo pau, vem fechada, passa pelo Kozlinski, vai fora. Com desvio, segundo a arbitragem, Meu mas Deus. olha, vou falar uma coisa pra você, hein, Albertinho. O Kozlinski ali... De cara pro sol, não viu, foi nada e saiu catando borboleta, hein? O Kozlinski, hein? Agora ele jacarezou, hein? Braço curto, escanteio cobrado, né? Ali na grande área, na pequena área, ali dava pra ele fazer ali a defesa tranquilamente. Dava até pra encaixar essa bola. Exatamente, deixou a bola escapar, escanteio pros homens lá de E esquerda. vem Léo Ceará na bola, levantou a bola no primeiro pau, sobe Bruno José, tira dali, rebote vai cair na intermediária, Gerson Magrão briga pelo rebote, tocou de cabeça, ela foi pra trás, tentou recuo, a bola ficou com o Ricardo Luz, conseguiu mandar pra frente, jogou a bola no peito do Bruno José, que já parte em velocidade, se livrou da marcação no primeiro, se livrou do segundo, vai pro chão, falta nele nada. A árbitra apontou pro lance, mas na verdade ela apontou pra bola. Ela apontou pra bola, mandou o jogo seguir e ficou sentindo camisa 17 do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Mas foi falta, hein? Foi falta clara. Não foi não, Albert. Não foi não. Ali o Romário, ele deu o bote, mas eu tô dizendo um pouco antes. Ali o Léo Ceará deu um totozinho ali no Bruno José. Tinha 3 jogadores em cima do Bruno José e foi fazendo o chamado ali, né? Foi costurando ali, né? Fazendo zigue-zague. Quando ele recebeu, realmente, ele foi puxado e veio já sem o apoio, né? Aí chegou o Romário, só tocou na bola e houve trombou, né? O Romário com o Bruno José, já estão os dois de pé, mas eu vou falar pra você, hein, Guarani, lembrando, hein, que esse Campeonato Paulista, né, os 2 primeiros se classificam e os 2 últimos, né, claro, né, com as piores campanhas, são rebaixados para a Série
A2. Então vamos ficar espertos. Lucas de Souza, a informação para Jump Sports. Tem que ficar esperto porque são somente 12 rodadas nesse primeiro momento, né? Nessa primeira fase. Pois não, e só lembrando aqui o Marcelo Alexandre, né, que falou do Iago. Eu não ouvi você falar o nome dele ainda, hein? Um volante caindo lá pela direita, tentando fazer a tabelinha com o Diogo Matheus e o Bruno José, mas como o presidente bem observou, o Guarani, quando tenta jogar pelo lado direito, não sai muita coisa, né? O lado forte do Guarani é o lado canhoto, né, Vagnão? E que saudade do Rodrigo Andrade, hein? Porque quando pegava a bola ia pro campo de ataque e deixava uma certa liberdade pro Giovanni Augusto. Agora o Giovanni tá um pouco preso, porque tá o Iago não mostrou a que veio até agora. Então, pra mim, o Iago, ele é dublê do Richard Rios, né? O Richard Rios não pode jogar, só dublê, né? É dublê. E vem Bugrão, vem com o Bruno José pela ponta direita, lançado, chega a cobertura do Romário, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe dos Homens Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. 39, quase 40 da primeira etapa, 1-0 para a equipe do Santo André. Torcedor do Bugrão, faça a sua figa, mande energias positivas, acompanhe a nossa jornada, compartilhe com a galera. Tá perdendo o Guarani, mas ainda tem todo um segundo tempo e no finalzinho da primeira etapa, quem sabe buscar um empate. Vem os caras ali pela meia esquerda com o Paulo Sérgio, fez o pivô, deixou com o Romário no meio com o Dudu Vieira. Dudu Vieira tentou a distribuição, toque errado. O Lucão agradece o presente e volta a jogada com Bruno José. Daí para Diogo Matheus, pressionado pelo Paulo Sérgio, ainda Diogo Matheus rebobina a fita, volta o lance com Kozlinski no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta esquerda, Jamerson volta o lance com o Luciano Castanho domina, pensa, pisa, olha, caminha dentro do seu campo de defesa, chega na intermediária defensiva, achou Bruninho no Girosflin, se livrou da marcação, também deixou o Martão falando sozinho, abriu na ponta direita com o Bruno José, quem sabe agora cruzamento no segundo pau, fechou o Derek de cabeça, vai lá em cima, Lucas Frigeri faz a defesa. Jogada boa do Bugrão, começando aqui pela esquerda, Bruninho. No giro, deixou o primeiro marcador para trás. Também deixou o Martão falando sozinho, abriu na ponta direita para Bruno José. Cruzamento na segunda trave, Derek de cabeça. Uma hora ele acerta, Berti Cavalcante. A jogada do Bruninho, né? Pela esquerda ele foi levando, passou como quis, né? Pela zaga do Ramalhão, achou pelo lado direito, fazendo o facão ele. Por incrível que pareça, o Bruno José versão 2023. Ele para e domina, ele vê ali a movimentação dos jogadores do Guarani. Ele fez o cruzamento para o Derek mais uma vez, hein? Mais uma vez ele sobe, encosta na bola. É verdade que a bola veio fraca, mas ele está tentando. A terceira dele, quem sabe, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. A informação para a Prona Alimento. Vem Guarani de novo pro campo de ataque. Bruno José acionou o Derek no comando de ataque. Ele não teve o domínio. Na verdade era o Bruninho caindo lá pela ponta direita. Insiste o Guarani, marca a saída de bola no pé de ferro. Melhor ali pro Martã. Conseguiu tirar, deixar na bola com Gerson Magrão. Tenta puxar o contra-golpe. Na ponta direita, Ricardo Luz bota na frente, 2 toques na bola. Achou o José Hugo. José Hugo tentou a devolução no corredor. Chega Jamerson, fecha a porta para ele. A bola sai pela linha de lado. O último toque foi do jogador do Santo André. Lateral bola para a equipe do Guarani. Campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Wagner Ferreira estão pedindo muito o Felipe Grisma aqui, ó. Lorena Mona Figueiredo, a Fernanda Barbosa, o Caio César, Cristiane Machado. Todo mundo pede o Felipe Grisma no segundo tempo. Cabe nesse time do Guarani, evidentemente, porque atualmente quem tá aí não tá resolvendo. O ataque do Guarani inexiste. Viveu aí de umas jogadas esporádicas do Derek de cabeça, um cruzamento aí do Jamerson, agora o Bruninho fez uma jogada também cruzando. Mas longe de ser um ataque efetivo. Quem sabe um menino aí, um sangue novo aí, possa, com uma jogada individual, com a sua individualidade, sua jovialidade, conseguir resolver o problema do Guarani. O ataque não funciona. Que vem pela esquerda, Giovanni Augusto pega o rebote após cruzamento de Jamerson, deixou com o Bruninho. Bruninho pra Giovanni Augusto, no fundo pra Jamerson, quem sabe agora encara a marcação do Ricardo Luz, tentou cruzamento, a bola bate em cima de Ricardo Luz, volta pra Jamerson. Jamerson na linha de fundo, encara a marcação do ala direita do time do Santo André, deixou com o Bruninho fez o giro na habilidade,
na malemolência, devolve a jogada com Jamerson, ficaram pedindo impedimento, ainda Jamerson, linha de fundo, tentou fazer o arco lá pra dentro da grande área, Ricardo Luz fecha a porta pra ele, a bola sai pela linha de lado, é lateral para a equipe do Guarani que insiste no campo de ataque, Alberti Cavalcante. Bruninho e Jamerson, né, pelo lado esquerdo ali, já estão aí mostrando pra que veio, olha só que bola, olha que lateral curto, lateral cobrado errado pelo Jamerson, e tome contra-ataque do Zomi, vem com o Léo Ceará pela ponta esquerda do Ramalhão, Léo Ceará carregou, tem espaço, se abrir, ele bate na perna direita, mandou pro gol, passa a esquerda do gol, vai fora! Léo Ceará teve liberdade, caminhou, abriu na perna direita, mandou pro gol, e olha o seguinte, hein? Se vai no gol, Alberti Cavalcante, eu não sei não. Se vai pro gol era um abraço, né? Tudo começou lá na frente, né? Cobrança lateral do Jamerson e do Bruninho, e até elogiar a dupla, né? Pelo lado esquerdo, acabaram perdendo a bola, ali cobraram o lateral daquele jeito, né? Igual o meu nariz, e quando saiu o contra-ataque do Santo André, 4 jogadores contra 3 do Guarani, a bola sobrou pra ele, né? O Léo Ceará, ele parou, dominou de frente pro crime, hein? Ali perto da meia-lua, ele bateu tirando mesmo ali o goleirão Kozlinski, bateu pro lado esquerdo, passou isso aqui, ó, isso aqui pro Ramalhão fazer o segundo gol. Que lance, hein, Lucas de Souza? E vem Guarani, vem de novo pro campo de ataque, está jogando com o Jamerson na quarta zaga, ele tem o Luciano Castan pede pra alguém se movimentar, pede pra alguém aparecer, aí pra Jamerson, passe curto com o Giovanni Augusto, 2 em cima dele, ficou difícil, toca de bola pro lado, lateral pra equipe do Santo André, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce Bugrão pela ponta direita, Diogo Matheus, deixa de lado com Bruno José, devolveu com Diogo Matheus, curta a bola com Iago domina, carrega na contramão, 2 em cima dele, volta o lance, colocão, trabalha a bola Bugrão, aí Leandro Vilela dominou, 2 em cima dele, ficou difícil, abriu na ponta direita com Diogo Matheus, pra cima da marcação do Léo Ceará, ainda Diogo Matheus com a posse da bola, deixa com Iago tentou passe no fundo pra Bruno José, tira, defesa, tira Romário, Canais, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Bugrão, colocando daí para Luciano Castantinho no Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam, fala, Claudinei Corsi. Série 2, Campeonato Paulista, é o empate da Ponte Preta em Rio Claro. Agora, Velo Clube 1, Ponte Preta também 1. Empate da Macaca em Rio Claro. Aqui vem Bugrão buscando também empate. Bruninho tentou toque para Giovanni Augusto no bico da grande área, passe errado. Ricardo Luz agradece o presente, tentou toque no meio, buscando contra-golpe. Aí ele devolveu o presente. Lucão agradece, sai jogando com o Luciano Castan para Diogo Matheus, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda, terceira marcha, tem espaço, ele vai embora, soltou na ponta direita, boa bola, Giovanni Augusto dominou, encara a marcação, faz o recuo, faz a jogada com o Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, carrega na contramão, volta o lance, Colocão, aí a bola volta na intermediária, campo ofensivo do Bugre, trabalha a bola, a equipe do Guarani, todo ataque o Guarani, aí Luciano Castan deixou com o Jamerson, soltou no corredor, boa bola, jogada com o Bruninho recebe a marcação do Ricardo Luz, ainda Bruninho, sem espaço para jogar, boa jogada com o Iago, virou o lado da jogada, Iago caindo aqui pela esquerda agora, tabelou com o Jamerson, fez o cruzamento de canhota, sobe Romário, tira o doce da boca ali do Giovanni Augusto, ele já estava projetando o domínio para bater o gol, Romário fez perto o tiro dali, rebote cai com o Bruno José, daí para Giovanni Augusto, botou na frente, se livrou do Romário, linha de fundo, cruzamento, sai do gol, Lucas Frigeri faz a defesa, mas o Guarani insiste, vai para cima no final deste primeiro tempo, Alberti. Tá apostando pelas pontas, né, esperando dele, o melhor jogador do Guarani, o Giovinco Augusto, né, o cérebro pensante. Agora pelo lado direito, olha, primeiro foi o cruzamento do Speed Jamerson, hein. Se o Giovanni Augusto, dentro da grande área, ele domina, era gol, hein. E depois pelo lado direito, ele fez o cruzamento, tentou fazer a jogada com mais maestria, acabou perdendo a bola, saindo com bola e tudo. Segue o Guarani perdendo, hein, no estádio José Bruno Daniel. Guarani 0, Santo André 0, a informação para História Colchões. 47, a primeira etapa, vem Bugrão pro campo de ataque, tá aí Diogo Matheus de primeira com o Iago, tenta o passe buscando o Derek, antes dele tem a Matheus Mancini na cobertura, tira pra equipe do Santo André, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Subir a plaquinha de acréscimo aí, Albert Cavalcante, já temos quase 48 e por enquanto não sabemos quantos minutos deu de acréscimo a árbitra Edna Alves Batista. Engraçado, né? Eu também estou aqui procurando para ver quantos minutos de acréscimo foi marcado, se for só para eles, marcado, acabou. E acabou. Sem saber quantos minutos de acréscimo deu a árbitra, senhora Edna Alves Batista, trila o apito, aponta o centro de campo. Final deste primeiro tempo no estádio Bruno José Daniel.
1 para o Santo André, gol de Gerson Magrão, 0 para o Guarani. Vem aí o intervalo inteligente FI com ele, Felipe Marques. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 53 minutos em Campinas. Intervalo FI. O Guarani vai perdendo na sua estreia para a equipe do Santo André, lá no Bruno José Daniel. Santo André 1, Guarani 0. Destaque do repórter Albert Cavalcante. É o primeiro jogo da rodada do Guarani, hein, no Campeonato Paulista. Lembrando, hein, são 12 rodadas, tiro curto. O Guarani precisa, lógico, pontuar. Vai sendo derrotado parcialmente por 1-0 no estádio Bruno José Daniel. E o Guarani, com suas caras novas, não consegue, por enquanto, Claudinei Corsi, apresentar o seu bom futebol. Legal, este é o destaque do repórter Albert Cavalcante. Wagner Ferreira, comentarista dos canais FI. Guarani começa perdendo o campeonato. Primeiro tempo 1-0 para o Ramalhão, Wagner. Até que não estava jogando mal, estava tomando conta do time da casa. Mas aquela falha coletiva, né? Primeiro deixando o cara cruzar, e o cabeceio do Magrão e a bola que o Kozlinski poderia ter feito a defesa não fez. E o Ramalhão, mesmo sem merecer, está vencendo por 1-0. Jogo fraco tecnicamente. Vamos dar o desconto aí que é o primeiro jogo, falta de entrosamento. E o Guarani com suas caras novas ainda não se encontrou no jogo. Deve aparecer pelo menos 2 novidades aí para o segundo tempo. Ô Wagner Ferreira, você diria que o jogo nesse primeiro tempo foi modorrento, Wagner Ferreira? Ah, daí para pior, né? O Santo André não apresentou nada para estar vencendo por 1-0. E o Guarani com caras novas esperava-se muito mais. O torcedor tem manifestado aqui pelas redes sociais que esperava muito mais do Guarani. Essas contratações aí, 11 caras novas e mais do mesmo, né, Ney? Legal, são 4 da tarde, mais 55 minutos, 5 minutos para 5 da tarde, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar muito mais do que foi esse primeiro tempo aqui de Santo André 1, Guarani 0. Ponte Preta já está no segundo tempo, Série A2, vai empatando com o Velo Clube por 1-1. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi.
Às 4 da tarde, mais 58 minutos, 4h58, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, registrando a estreia do Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. O Guarani vai perdendo 1-0 para a equipe do Santo André. O Wagner Ferreira, um jogo fraco no primeiro tempo, né? Mas o Guarani poderia pelo menos sair com empate ou não, Wagner? Nas minhas anotações aqui, eu tenho há 12 minutos, o Giovani pegou uma bola, ele e o goleiro. Só que errou totalmente o alvo, a bola saiu longe do gol. Tiro de perna esquerda, a bola pegou de primeira. É uma bola meio difícil e tal, mas era ele e o gol. Era um pouquinho mais de tranquilidade, ele faria o gol do Guarani. Há 27 minutos, o Derek, vamos chamar ele de Derek, né? Ou é Derek? Derek. Um cruzamento do Giovani Augusto, cabeceia e o goleiro fez a defesa. Então já são 2 chances. A terceira, o Bruninho cruzou e o Derek de cabeça, o goleiro fez outra defesa. Então foram 3 chances que o Guarani teve, não chances reais, mas teve a chance de abrir a contagem e não abriu. E o Giovani Augusto estava dizendo aí no intervalo, na entrevista, de que o time, falou assim, o time deles não fez nada para estar merecendo a vantagem. Realmente, o Santo André não fez nada demais para estar vencendo esse jogo por 1-0. O placar de 0-0 seria o mais indicado pelo que nós vimos no primeiro tempo. O Guarani com essas caras novas esperava ser muito mais. Pela direita, o time morto, não aconteceu nada pelo lado direito, nem com o lateral descendo, né? O Diogo Matheus, muito menos com o Diogo Matheus pouco desce, né? Tipo, a gente vê uma dificuldade. Quando ele chega na intermediária, parece que dá tela azul, não sabe o que fazer. É uma ordem, né? Não passa do meio de campo, deixa o meio de campo pra frente com o Bruno José. Mas ele é muito limitado também, o Bruno José, então pouca coisa aconteceu pelo lado direito. Agora ele é um time previsível, pelo lado esquerdo só joga com o Jamerson. Mas o time do adversário sabe dessas coisas também. Então botaram ali o tal de Ricardo Luz ali para dar uma marcação, vem mais gente para ajudar também, então fica congestionado do lado esquerdo. Agora ele tentou só pela esquerda, com o Giovani, com o Bruninho e o Jamerson, que uma vez ou outra acabou descendo. Ô Wagner, algum destaque do Guarani nesse primeiro tempo, Wagner? Alguém que a gente pudesse dizer que merece aí um destaque? Olha, o Giovani Augusto procurou o jogo, mas tá longe de ser aquele Giovani que, né, nós chegamos a ver jornadas memoráveis na Série B. Mas nesse marasmo do Guarani, eu acho que o Giovani foi aquele que mais se destacou. Legal, e pelos lados do Santo André, Wagner, quem é que você destacaria? Olha, o Lucas Frigeri fez ali umas 2 ou 3 defesas, mas sem muita dificuldade. A zaga está tomando conta do ataque do Guarani, que pouca coisa criou. O Gerson Magrão vai ficar aí com o autor de bolas paradas, é com o Gerson Magrão, escanteios é com ele, e acabou fazendo o gol. Então vamos dar o destaque aí pro Gerson Magrão, né? Afinal de contas, o dono do placar 1-0 até agora no Ramalhão. 5 da tarde, mais 1 minuto, intervalo de jogo no estádio Bruno José Daniel. Guarani vai perdendo por 1-0 lá em Rio Claro. Seguimos aí, quase finalzinho do jogo, começou às 15h30, Velo Clube 1, Ponte Preta também um. Outro jogo da Série A2 segue Primavera 1-0 no São Caetano. O Comercial segue empatando com a Linense 0-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A1 de manhã, Inter de Limeira 0, São Bernardo 3. A Portuguesa segue perdendo para o Botafogo agora por 2-0. Botafogo fez o segundo gol. Às 18h30 tem Palmeiras e São Bento, às 20h30 Santos e Mirassol. Pelo Campeonato Alagoano, o Asa está no intervalo, vai vencendo o Coruripe 2-0 e o CSE também no intervalo vai vencendo o CSA por 1-0. No Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Volta Redonda vão empatando por 0-0. O Resende vai perdendo para o Fluminense por 1-0. Vasco da Gama e Madureira jogam às 18 horas. No Catarinense, Chapecoense 0, Avaí 0. No Cearense, Fortaleza 1, Igatu 0. No Goiano, Anápolis 1, Vila Nova 0. No Maranhense, o Sampaio Corrêa vai empatando com Chapadinha 0-0. E o IAP vai empatando com o Pinheiro Atlético Clube 0-0. No Paraibano, Serra Branca da Paraíba 0, Souza 1. No Paranaense, Rio Branco e Atlético, o Atlético vai vencendo 3-0. Temos também no Campeonato Pernambucano, o Sport do Recife vai empatando com o Petrolina 0-0. Já tivemos hoje, mais cedo, Ibis 1, Maguari
também 1. O Claudinei Corsi. Pois não? E pela copinha, né? O Goiás que venceu o Fluminense por 2-1. O Floresta, hein? O Floresta virou pra cima do Avaí. Floresta classificado, Olho nesse hein? time do Floresta, É, hein? Floresta classificado 2-1. Novo Horizontino e Curitiba empataram em 0-0. Agora iremos para a famosa loteria, né? Vamos para os pênaltis. E o Cuiabá foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-1. Às 5h15 teremos Atlético e Grêmio. Às 6 horas, Chapecoense e Mirassol. Às 19h30, Sport, Recife e Corinthians. Às 21h45, Palmeiras e Juarense, viu, Claudinei Costa? Legal, completando o giro aqui dos estaduais, Fluminense do Piauí vai vencendo a equipe do Coriçaba por 1-0 lá no Piauí. No Potiguar, tivemos já 0-0 Globo Futebol Clube contra o Santa Cruz. No Sergipano, Sergipe 0, Dourense Futebol Clube. E a Copa São Paulo já foi aí, o Albert já trouxe os resultados. O Campeonato Mineiro não começou por quê, hein, Albert Cavalcante? Ah, o Betim, né? Entrou na justiça e aí o Campeonato Mineiro aí está travado, hein? Não começou o Campeonato Mineiro, hein? Que coisa, hein? A Copa do Brasil, hein, Claudinei Costa, amanhã, não lembrando, né? Segunda-feira teremos o bingo da CBF disputando. Olha só onde nós chegamos, hein? Vamos nas bolinhas. Meu Deus do céu, Federação Paulista e CBF estão, ó, de parabéns. 5h04, rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Junto Esportes. É muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 6 minutos, virou agora 5h07, intervalo de jogo no Bruno José Daniel. Guarani vai perdendo por 1-0, finalzinho de jogo lá em Rio Claro, a Ponte Preta vai empatando com o Velo Clube 1-1 e o São Caetano segue perdendo para o Primavera por 1-0. O Albert Cavalcante, você descobriu por que o Campeonato Mineiro parou, não começou? Sim. Por quê? O STJD determinou a suspensão do início do Campeonato Mineiro marcado para o dia de hoje, né? A decisão foi tomada atendendo o pedido do Betim, que pleita a vaga na competição sob alegação de fraudes cometidas pelo Ipatinga. Ou seja, né, o Betim, ele alega, né, que que o Ipatinga falsificou a assinatura de carteira de trabalho de todos os atletas que disputaram o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ou seja, na segundona do Campeonato Mineiro, o Ipatinga aí, o Betim acusa o Ipatinga de O Ipatinga subiu, o Betim ficou, certo? Exatamente. E aí o Betim entrou na justiça. Exatamente. Um conseguiu a vaga via direta, né? E o Betim, que não conseguiu, ele achou provas, entre aspas, né? Porque está sendo rolado ainda o julgamento, vai rodar o julgamento. Então o Campeonato Mineiro não vai começar por enquanto, viu, Claudinei Costa? Tá muito bem, tá aí então a explicação. Diga, Lucas.
Não ia falar nada. Pensei Não. que você queria falar? Não, tá com o microfone não, aí. é só tô me preparando para quando Ah, começar tá o segundo bom. tempo. Wagner Ferreira, o Guarani tá voltando, você mexeria no time, Wagner? Tiraria jogadores que não renderam absolutamente nada, o tal de... Lá pela direita não aconteceu nada, né? Com o tal de Bruno José. Meio campo, esse Iago também não disse a que veio. Então mexeria em pelo menos 2 posições. Agora, o Guarani teve posse de bola. Eu acho que até eu não tenho aqui os números, vocês costumam ter. Parece que o Guarani teve maior posse de bola. Agora, curiosamente, o Santo André teve 4 escanteios a seu favor, o Guarani nenhum. Então, Wagner, isso aí já mostra um só pouquinho... Só para dar um detalhe da posse de bola. O Guarani teve 60% de posse de bola no primeiro tempo. 60%. 4 finalizações para cada lado, mas o domínio territorial foi todo o Guarani. O que vale dizer que posse de bola não resolve muito, né, na prática. Tá muito bem, de volta o Guarani, de volta também a equipe do Ramalhão. Nós ficamos por aqui, eu volto no nosso fim de jogo, porque ele está aqui para reassumir o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Ele é... Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, registrando a participação da galera. Galera, muito obrigado, muitas mensagens. Ana Ribeiro, André Amaral Borelli, Rob Garcia, Leandro Emanuel, Jean Rodrigues, Eli Cariati, Diego Augusto, Jean Rodrigues, Keila Daiane e o Denilson do Pix aqui conosco. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, o Santo André do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Pra cima deles, Guarani, em busca do empate, em busca da virada. Vamos pra cima, Guarani. Trila o apito, árbitro apita, Edna Alves Batista. Boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro, curtir a segunda etapa de, por enquanto, Santo André 1, Guarani 0. Vem Guarani, trabalha a bola no campo de defesa para a jogada, Diogo Matheus, de perna direita, inverte a página, vira lá na ponta esquerda, campo de defesa com Luciano Castan. Ele deixa a parada com o Lucão, aí jogador do São Paulo, adianta a jogada um pouco com o Leandro Vilela, volta o lance com o Luciano Castan, dois passos para frente, invade a linha territorial inimiga, deixa de lado a parada com o Jamerson, Speed Jamerson, pra cima da marcação do Vitor, do José Hugo. Ele encarou a marcação do José Hugo, foi obrigado a recuar essa bola com o Luciano Castan, daí para o Lucão deixa de lado a parada com o Diogo Matheus, linha lateral dos técnicos, engata a primeira, segunda marcha, chega a marcação em cima dele, tabelinha curta com Iago no comando, boa bola para Giovanni Augusto, ficou sem domínio, ainda Giovanni Augusto, boa bola na direita para Bruno José, atenção, linha de fundo, ele faz o cruzamento, a bola bate em cima do Romário, ala esquerda do Santo André, a bola vai pela linha de lado, a primeira pontada do Guarani no segundo tempo, Albertinho. 50 segundos, né? Giovanni Augusto, né? Chamando a responsabilidade, achou o Bruno José pelo lado direito, ele fez o cruzamento, a bola pegou no jogador do Ramalhão, ele ganhou o lateral. Aí, né? Você sabe, né? Bruno José. Aí o que aconteceu? Ele tabelou a jogada com o Iago, foi cruzar e jogar a bola lá em São Bernardo. Então, a versão 2022 está aparecendo em 2023, né? O Bruno José, o nosso querido, né, Louro José. Ou Calvo José. Ele precisa, Ele né? está de volta. Ele está de volta, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalho de bola do Guarani pela ponta esquerda para a jogada. Bruninho de primeira, ele faz o passe com Leandro Vilela. Leandro Vilela engata a primeira, segunda marcha. Lançamento no comando buscando o Derek, tira a defesa. Rebote cai pela ponta esquerda, Jamerson para cima da marcação, passou Giovanni Augusto, bola para ele, lá vem o camisa 10 do Bugre. Giovanni Augusto armou para a perna direita, foi fazer o cruzamento. Ricardo Luz fecha a porta para ele. A bola ficou com José Hugo, ele puxa o contragolpe para a equipe dos caras. José Hugo soltou pela meia com Gerson Magrão. Tem espaço, Gerson Magrão devolveu para José Hugo, entrada da área, perna direita, bateu, ela passa a esquerda, vai fora. Deu a sorte o Guarani que o José Hugo escorregou na jogada, mas teve liberdade de novo. Puxou um contragolpe lá o Gerson Magrão. Com liberdade, Alberto Cavalcante. Começou mais uma vez lá na frente. A Giovanni Augusto tentou cruzamento pelo lado esquerdo, acabou cruzando errado. Ali o contra-ataque do Ramalhão é perigoso. José Hugo e ele também, o Gerson Magrão, pelo lado direito do campo de ataque. Quase o José Hugo manda pra rede. E vem Guarani com o Jamerson, acelera a jogada pela ponta canhota. Soltou pra Bruninho, linha de fundo. Chega a marcação do Ricardo Luz. Fecha a porta pro camisa 27 do Bugrão. Primeiro escanteio do Guarani neste segundo tempo, Alberti. Speed Jamerson pelo lado esquerdo. A jogada principal do Guarani pelo lado esquerdo. Tem que utilizar mais, né? Speed Jamerson na bola.
Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe agora na bola parada, o gol de empate do Bugrão, 3 minutos, segunda etapa de jogo, todo mundo na boca do gol, vem pra cobrança, Jamerson levantou na entrada da pequena área, tira a defesa do Ramalhão, rebote cai pela minha direita, toca de cabeça Gerson Magrão, ela vai ficar de graça com o Diogo Matheus domina, encara a marcação do Léo Ceará, deixou de lado um totozinho com o Derek fora da grande área, tem que ir pra área, Derek, tem que ir pra área pra tentar fazer gol, ele deixa com o Diogo Matheus, ele volta tudo com o Maurício Kosnick, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bebida. Desce de novo o Bugrão no campo de ataque. Agora o Felipe Marques matou o narrador. Grande Felipe Marques, nosso samurai. Na ponta direita com Bruno José, botou na frente. Se livrou da marcação do Léo Ceará. Chega a cobertura do Romário. Bola sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Santo André. Campo de defesa. Claudinei Corsa, a participação da galera lá no Face. É isso, abraçando aqui a Raquel Ravanini, está com a gente. O Adriano Alexandre Poleto ainda diz aqui que acredita. O Marcelo Alexandre disse aquela hora que bravos, né? Porque é a melhor transmissão do Brasil. O André Luiz Arruda, que esteve aqui um dia com a gente comentando também. Pra cima deles, Bugrão, ligado em tudo, direto de Utah, Estados Unidos. Que beleza, hein, André? Bons jogos pra todos, mas tá passando um frio lá. Eita, Deus. Eita, no grande, E o Miguel André. Luca, bela zaga e excelente goleiro, ele diz aqui. E vem os caras, na ponta direita, José Hugo lançado pra cima da marcação do Luciano Castan, ele encara o camisa número 4 do Bugrão, ainda José Hugo, bico da grande área, recua a jogada com Gerson Magrão, deixou a bola passar pro Martã, e aí o Martã faltou no ensaio, perde a bola e tenta puxar o contra-ataque, o Guarani, o passe do Iago pro Giovanni Augusto foi esticado demais, ela volta para a equipe do Santo André na metade do campo com o Gerson Magrão, a cabeça pensante, o homem que faz as coisas acontecerem na equipe do Santo André. Martã de perna direita faz a virada de jogo na ponta canhota com o Romário, de primeiro ele acha Léo Ceará pertinho do Mozart Santos na linha lateral dos treinadores, ele volta o lance com o Gerson Magrão já tira a velocidade do lance, o time do Santo André já tá sem pressa nenhuma, o Santo André vence por 1-0, tá na boa, Ramalhão jogando em casa, vem ali pela ponta direita, Matheus Mancini faz o lançamento buscando José Hugo, tira a defesa do Bugrão, tira do jeito que tá o Jamerson, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 5 minutos, 36 segundos deste segundo tempo, 1 para o Santo André, gol do Gerson Magrão na marca de 28 da primeira etapa, 0 para o Guarani. Vem a equipe dos caras, vem com o Martã, lá na ponta esquerda com o Romário lá na ponta canhota, soltou, boa bola para Léo Ceará, 2 em cima dele, se livrou do primeiro, botou na frente para cima do Diogo Matheus, tentou forçar a barra, a bola sai pela linha de fundo, é só tiro de meta a favor da equipe do Guarani, jogada do Léo Ceará lá pela ponta esquerda, Alberti. O Léo Ceará tentando, né, mais um ataque do Ramalhão pelo lado esquerdo, né, no campo de defesa do Guarani, o lado direito, ele tentou ali dar uma meia-lua em cima do Diogo Matheus, ali o Diogo Matheus foi esperto, hein, ele pegou ali, protegeu a bola, acabou recebendo, lógico, a carga, porém, entretanto, foi marcado o tiro de meta para o Guarani que vai sendo derrotado por 1-0 no Bruno José Daniel, a informação para História Colchões. E vem Guarani lá pela ponta direita, Diogo Matheus para a jogada, deixa com o Lucão na ponta canhota, achou Luciano Castan, engata a primeira, segunda, terceira marcha, chega no intermediário ofensivo dos caras, soltou para Giovanni Augusto de totozinho de chaleirinha, deixou com o João Emerson, volta o lance com o Luciano Castan para Giovanni Augusto, troca passes, roda a bola pro Grão e insiste na jogada lá pela ponta esquerda, Luciano Castan, volta o lance com o Lucão de perna direita, vira parada, inverte a folha, vira a página ali pela ponta direita com o Diogo Matheus, engatou a primeira, segunda marcha, dá velocidade no lance, deixa de lado a parada com o Bruno José, 3 em cima dele, ficou difícil, ele volta o lance com o Diogo Matheus, volta tudo lá no campo de defesa com o Lucão, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Desce Bugrão pela ponta canhota, Giovanni Augusto achou o Jamerson pra cima da marcação do José Hugo, deixa ele falando sozinho, cruzamento Derek de cabeça, passa direita do gol! Jogada do Jamerson pela ponta esquerda, deixou o José Hugo falando sozinho, fez o cruzamento fechado lá na marca penal, Derek pediu e recebeu de peixinho, ganhou da marcação do Romário, tocou a bola, passou à direita da meta do Lucas Frigeri, quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. Como jogador de futsal, jogador de beach tênis, qualquer jogador ali, hein?
o lado esquerdo, o Speed Jamerson, ergueu a bola, né? Passou como quis com camisa número 7, o José Hugo, e ele fez o cruzamento na pequena área. Ali estava o Derek, né? Ele subiu livre, leve e solto, ele cabeceou, a bola passou pelo lado direito do goleirão Lucas Frigério, que ficou travado, ficou cravado, a bola não entrou, por isso aqui, ó, por isso aqui, quase o Bugrão empatou. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani no campo de ataque, Bruninho pra Jamerson, deixou com o Giovanni Augusto, devolveu pra Jamerson, atenção, linha de fundo, fez o break, encara a marcação do Léo Ceará, ajudando a defesa, voltou a jogada com o Giovanni Augusto ficou sem apoio, ficou sem opção de passe, teve que voltar essa bola na intermediária com o Luciano Castan, daí para Leandro Vilela, o Guarani já tira a velocidade do lance, aí o Luciano Castan deixou com o Jamerson tentou totozinho, tentou voltar essa bola, passe errado, José Hugo agradece o presente, tenta puxar o contragolpe, botou na frente, forçou a barra, Giovanni Augusto retoma, daí pra Jamerson pra Giovanni Augusto, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do nosso camisa 10, Albert Cavalcante. Pelo lado esquerdo, né? Speed Jamerson e Giovanni Augusto, um procurando o outro. Mais uma vez uma jogada aguda, né? Giovanni Augusto tentou fazer o giro em cima do jogador do Santo André. Falta marcada, a Edna Alves Batista marcou a falta, marcou em cima. Falta pro Guarani, Speed Jamerson e Giovanni Augusto na bola. E o pessoal tá querendo saber do Richard Rios, hein, Albert Cavalcante? O Alan Figueira perguntando, cadê o Richard Rios, que é o nosso melhor meio-campista? Contratura muscular, né? Recebemos aí o material, né, do Guarani. Ele está fora por conta de uma contratura muscular. Muito bem, tá aí a informação de Albert Cavalcante aqui, falta para o Guarani pela ponta esquerda, 9 minutos 40 segundos, vem comigo torcedor bugrino, quem sabe agora o gol de empate, capricha Giovanni Augusto, capricha Jamerson, vem pra cobrança Giovanni Augusto, ameaçou a cobrança, é o Jamerson na perna esquerda, vem levantamento, a bola perigosa, bola fechada, fechou Derek no segundo pau antes dele, Matheus Mancini tira dali, rebote e volta pela ponta direita, Bruno José botou na frente, aí não foi na dele, Gerson Magrão tira, e tome contra-ataque do Santo André, lançado Léo Ceará pela ponta canhota, aposta a corrida com o Diogo Matheus, chega também a cobertura do Bruninho, aí ele para a jogada, fez perto, volta o lance com o Gerson Magrão volta tudo no campo de defesa. Tem gol no campeonato, os canais de Futebol Interior informam, fala Claudinei Corsi. Série 2, Campeonato Paulista, virada da Ponte, agora a Ponte Preta 2, Velo Clube 1. Virada da Ponte Preta, virada da Ponte lá em Rio Claro, aqui o Guarani buscando o gol de empate. José Hugo recebe pela ponta direita, volta o lance com Dudu Vieira na perna esquerda, bateu, tem desvio, passa a esquerda do gol, vai fora, escanteio pros caras lá pela ponta direita, lá pelo lado direito do campo de ataque, escanteio pro Ramalhão, Alberti. O Guarani domina o segundo tempo, o Ramalhão só vem nas espetadas. Numa dessa agora, o Dudu Vieira fora da grande área, ali na intermediária pelo lado direito, ele tentou o chute, né? E ele conseguiu. A bola acabou desviando do jogador do Guarani. Escanteio pelo lado direito, né? Escanteio para o Santo André. Camisa número 20, o 10, né? O Gerson Magrão na bola. 11 minutos cravados, segunda etapa de jogo, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode, tá armada a confusão dentro da defesa do Bugre. Vamos tirar daí, Bugrão. Vem levantamento, Gerson Magrão, bola fechada, Leandro Vilela sobe e tira. A bola cai na entrada da área, fica viva ainda no ataque do time do Santo André. Chega Giovanni Augusto, tira. Rebote cai com o Bruninho e tome contra-ataque do Bugrão. Bruninho botou na frente, Romário de carrinho salva a pátria do Santo André e arma outro contragolpe com José Hugo. Foi obstruído, na verdade o árbitro marcou impedimento. Acabou aonde, Claudinei Corsi? Série 2, Campeonato Paulista, o São Caetano perdeu em casa para o Primavera, 1-0. E olha só a informação que chega aqui, não sei se é verdade, né? Vamos apurar, mas estão dizendo que o Richard Rios vai ser negociado, por isso que não tá jogando, Alberti. Não, ele teve a contratura muscular, porém, entretanto, ele recebeu, né? Recebeu a proposta, né? Do time do Bolivar, mas assim, foi rejeitada pelo Guarani. Isso aí... Será que foi? Então, foi rejeitada, tanto que o jogador e também o empresário, né? Não quiseram, até mesmo o Flamengo tem direito também, dos direitos federativos, o Richard Rios não aceitou. Muito se diz isso, né? Que ele está sendo negociado, vamos aguardar. E começou na Copa São Paulo Futebol Júnior, Atlético Paranaense contra o Grêmio, 0-0, 9 minutos. 12 minutos passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, e a pelota, Felipe Marques? a bola vai rolando, e o placar do jogo é esse.
Campeonato Paulista 2023, primeira rodada, estádio Bruno José Daniel. Te contei, não tá assim, ó. 1 para o Santo André, Gerson Magrão foi pra rede aos 28 da primeira etapa. 0 para o Guarani, placar ao vivo, futebol interior. Como eu passa, Claudinei Corsi. Série 1, Campeonato Paulista, de manhã Inter de Limeira 0, São Bernardo 3, em andamento Portuguesa 0, Botafogo 2, às 18h30 tem Palmeiras e São Bento, às 20h30 Santos e Mirassol. Pela Série A2, Veloclube 1, Ponte Preta 2. Vem Guarani, está jogando no campo de defesa, Diogo Matheus, Wagner Ferreira, 13 minutos, cravado, segunda etapa e o jogo. O Guarani tem o controle do jogo, mas falta efetividade, né? Falta alguém que leve esse time pro ataque. Então eu acho que, me parece que nós vamos ter 3 alterações agora. Só para deixar o repórter feliz. É, né? e eu espero que uma delas seja no meio campo, porque está faltando criatividade. E a outra nas duas beiradas do campo. Vamos ver o que é que o Moser está pensando. É, e vem Guarani com Iago, soltou na ponta direita, boa bola para Bruno José, bico da grande área, cruzou, no meio do tumulto, subiu o Derek de cabeça na trave! Na trave a bola do Derek, rebote cai mais uma vez na direita, Diogo Matheus para Bruno José, botou na frente para o jogo a Edna Alves Batista, ficou caído no chão ali o jogador do Santo André, Matheus Mancini, o filho do Wagner Mancini, o zagueirão tá caído no chão, mas botar a bola na trave, o Guarani quase chega ao empate, Alberti. Eu sou fã desse Derek, eu falei pra vocês, ele lembra o Creedence Clearwater? Ele vai matar uma bola, uma hora ele mata. Camisa número 17, nosso Bruno José, ou chamado também como Louro José, ele recebeu livre e leve solto, né? Ele fez o cruzamento pelo lado direito, o Derek subiu no 5º andar, cabeceou a bola para o gol e caprichosamente a bola explode no travessão do lado direito do goleirão ali. Mais uma vez o Frigério, que ele fica travado. Não tem jeito, o Derek ganha todas por cima. Uma bola passou lambendo. A segunda acertou a trave. A Lucas próxima Souza. é gaveta. Isso, claro, né? Se o Mozart Santos, né? Porque nós vimos ali o NC11 no aquecimento, né? Como é que é? NC11. Quem seria o NC11? Conhecido também para outros como Nicolas Careca. NC11. Nicolas Careca, eu vi ele no aquecimento. Tomara que ele não faça isso, tira o melhor da frente do Guarani. 15 minutos, cravado, segunda etapa de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Mas começa a parecer melhor as jogadas pelos lados do campo, né? E numa dessa aí o Derek botou a bola na trave, Vagnão. Tá amadurecendo o gol do Derek, né? Já provou isso no primeiro tempo, jogador útil. Assim, não aparece tanto pro público, mas realmente ele aproveitou quase todas as jogadas que sobraram para ele. Ele concluiu. Não teve a sorte de fazer o gol. Agora também, por 2 chances, já meteu agora na trave. Então, tudo indica que o Derek ainda vai encontrar o caminho do gol no jogo de hoje. Substituições na equipe do Guarani, Albert Cavalcante. Quando saiu, vai embora. Leandro Vilera, camisa número 5, e entrou camisa número 8, Lima. Estreia de mais um, hein? Então vamos lá, eu não acredito que ele tá fazendo isso, mas vamos lá. Leandro Vilela, camisa número 5, foi embora, entrou o Lima, camisa número 8. O Bruno José, o camisa número 17, vai embora, entrou o 19. O Bruno Michel, mais uma estreia, e vai embora ele, o Bruninho, camisa número 27. E entra ele. NC11, também conhecido como Nicolas Careca ou Carecone. A informação para Ovo Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, a estreia de Bruno Michel, também do Lima, e a entrada do já conhecido Nicolas Careca. Dá para rebobinar a fita aí? Tava dizendo que uma mexida no meio se fazia necessário e nas 2 beiradas. Foi o que ele fez. Ele tirou o Vilela, colocou o Lima, espero que ele seja um jogador mais criativo. E as 2 pontas, 2 beiradas do campo não estavam funcionando, ele mexeu. Tá correto, Moser. E vem Santo André pro campo de ataque. Léo Ceará recebeu pela ponta esquerda, encara a marcação do Lucão. Volta um pouco a jogada com Gerson Magrão. Rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com Romário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 17 minutos, acabou aonde, Claudinei Corsi? Lá em Rio Claro, a Ponte estreia com vitória de virada, em Ponte Preta 2, Veloclube 1. Inicia com o pé direito a Série A2, a equipe da Ponte Preta, no momento que tem substituição agora a equipe do Santo André, Albert Cavalcante. É isso mesmo, o José Hugo, né? O José Hugo vai embora e vai entrando o camisa número 17. Esse nós conhecemos, hein? O Pablo vai entrando o camisa número 16. Ex-jogador do Guarani, né? Exatamente, o Pablo vai entrando, hein? Vai embora o José Hugo, entra o camisa número 16, o Pablo, e vai embora o camisa número 9, o Paulo Sérgio, e vai entrando o Gabriel
Taliari. Então o camisa número 9 vai embora, Paulo Sérgio, entrou o camisa número 18, Gabriel Taliari. A informação para Ovo Satoshi. Se tem mexida de um lado, tem mexida do outro. O técnico mexe lá. O comentarista sempre fala aqui. Fala, Vagnão. Paulo Sérgio não viu a cor da bola. Você não falou o nome dele no primeiro tempo e nem até agora, com 18 minutos do segundo tempo. Então tá realmente em fim de carreira o Paulo Sérgio, substituído agora com vantagem. E o outro é o José Hugo também, pouco aproveitado, porque o lado onde ele tá jogando tá o Jamerson. Então ele muito preocupado também no sentido de marcação. Então acabou saindo para a entrada do Pablo, que nós conhecemos. Mas o detalhe é que o José Hugo, perdão, foi quem deu assistência pro gol do Gerson Magrão, gol que dá a vitória momentânea à equipe do Santo André. Mas tem muito jogo ainda pela frente, desce ela do Bugrão, desce com o Luciano Castan, deixa de lado a parada com o Jamerson, deixou boa bola com o Lima na primeira dele no jogo, vai pro chão, o árbitro manda seguir, Lima ainda tentou no pé de ferro recuperar essa posta da bola, ficou pra trás, vem Santo André pro campo de ataque, Gerson Magrão, acionou Léo Ceará pela ponta esquerda, tem espaço, lançamento pra Gabriel Taliari, tentou fazer o recuo de Chaleirinha, deu certa a jogada ainda, Dudu Vieira briga pelo rebote, chega a cobertura do Giovanni Augusto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, Jamerson botou na frente no corredor, pra cima da marcação do Ricardo Luz, mas saiu com bola e tudo. Lateral bola pra equipe do Santo André, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Gustavo Maltoni, vamos Bugrão, torcendo pelo Guarani em Lisboa. Alex, Guarani ganha hoje. Ramalhão melhor, bora Santo André. William Rodrigues, o MG conosco aqui também. O Jim Steve FF, Eli Cariati, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lucas, pois não, Claudinei Quassi. Deixa eu mandar um grande abraço lá para a velha Roma, Marco Antônio e toda a família curtindo aqui a nossa transmissão. É mais tarde, né? Muito frio também em Roma. Nosso Marco Antônio ligado aqui e torcendo pelo Guarani. Audiência internacional, futebol interior com você no Brasil e no mundo inteiro. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada, Diogo Matheus deixa de lado da parada com Bruno Michel, volta o lance com Iago devolve com o Diogo Matheus pela ponta direita, pertinho do Vinícius Bergantin ali, linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo, ele volta o lance com Lima já chega no círculo central, rebobina a fita, volta um pouco a jogada com o Luciano Castan, pra cima do Gabriel Taliari, carrega a bola, chega na ponta esquerda com o Jamerson de primeira, volta o lance com o Lucão domina 2 passos pra frente, chega na metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, espera alguém se movimentar, lançamento na ponta esquerda para Lima, tentou o domínio, no que dominou a bola, ela escapuliu, retoma a posse de bola aqui do Santo André, e na sequência falta em cima do Gabriel Taliari, falta em cima do camisa 18 dos caras, jogo parado e cartão amarelo pro Iago, Albert Cavalcante. Primeiro cartão amarelo para o Guarani, né, no profissional, Iago, camisa número 20, não teve jeito, né, fez o rapa em cima do camisa número 18, Taliari, ali no meio campo, né? Ali no campo de ataque. Amarelo para o Iago. A informação para Jump Sport. 21 quase deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a pelota, Felipe Marques. A bola vai rolando e o placar do jogo é Campeonato Paulista 2023, estádio Bruno José Daniel Tassim, 1 para o Santo André, gol do Gerson Magrão, a 28 da primeira etapa, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, Claudinei Cossi. Série A1 Campeonato Paulista, Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo 3-0, o Botafogo segue vencendo a Portuguesa, finalzinho de jogo 2-0. Às 18h30 tem Palmeiras e São Bento e às 8h30 tem Santos e Mirassol. A Macaca na Série A2 de virada venceu o Velo Clube 2-1. Lucas de A Souza. alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida em 2023, levando muita alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada o Iago para Giovanni Augusto, apareceu pouco no segundo tempo, Giovanni Augusto deixou com Bruno Michel pela ponta direita, devolução de bola pro Giovanni Augusto no corredor, chega Matheus Mancini, faz a cobertura, tira do jeito que dá, a bola fica ainda dentro do gramado, dentro do relvado, Gerson Magrão para a jogada, deixou com Léo Ceará, recebe a marcação do Diogo Matheus, Léo Ceará volta a jogada com Martão de primeira na esquerda com Romário para Gerson Magrão de primeira com Gabriel Taliari na devolução, passe sai errado, na sequência falta em cima do Lucão, Albert Cavalcante. Ali jogada pelo lado esquerdo, né, do campo de defesa ali, vai tentando, né, tocar passes
O Santo André que vai levando aquela famosa pressão do Guarani e só espetadas no contra-ataque, né? Agora ali o Gerson Magrão fez a falta já cobrada, viu? Guarani no ataque, cruzamento do Bruno Michel, passa pelo Nicolas Careca, vai pra fora. Passa pelo Nicolas Careca, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santo André. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 23 da segunda etapa. O Guarani tenta, insiste, mas parece que hoje não é o dia, hein? Bem, agora com esta alteração feita com essas alterações, né, feitas pelo Mozart, o Guarani está com dois jogadores enfiados, né? No caso, o Nicolas Careca e o Derek. Agora, para eles funcionarem, vai precisar muito do apoio das beiradas do campo. Agora, vamos esperar muito do Diogo Matheus e do Jamerson. Botar essa bola na área, custe o que custar, para aproveitamento. O Nicolas tem quase 2 metros de altura. Numa dessa ele espeta de cabeça. E o Derek já provou que também tem esse quesito. Ele pode também aproveitar um cruzamento. Então vai depender das beiradas do campo o aproveitamento desses dois jogadores espetados no Guarani, o Nicolas e o Derek. O Albert Júlio Vitor e o Nenê Bonilha entraram no time do Santo André. Exatamente, agora vamos ver quem saiu, viu, Lucas de Souza? Eu acho que o Gerson Magrão foi embora, hein? O Gerson Magrão foi embora sentindo dores, será que ele foi embora? Provavelmente. Então, Gerson Magrão foi embora. E eu acho que o Léo Ceará também foi embora para a entrada do Júlio Vitor. Aí o camisa número 17, já não tô vendo mais o Léo Ceará. Então vamos lá, então 17, o 10, Gerson Magrão foi embora, entrou o camisa número 17, o Júlio Vitor. E o Nenê Bonilha entra no lugar do Léo Ceará, camisa número 11. Então, Nenê Bonilha, camisa número 20, entrou no lugar do Léo Ceará, camisa número 11. A informação para a pizzaria do Dadá. E vem Guarani pro campo de ataque. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa as duas substituições feitas aí pelo técnico Vinícius Bergantin. Dá tempo agora, o Wagner. A entrada do Júlio Vitor e também do Nenê Bonilha, conhecido da galera do Corinthians e no passado estava na Tombense. Jogador novo ainda, esse Júlio Vitor, 21 anos, jogou na Ponte 2 temporadas, 2017 e 2019, estava na Ferroviária. E, naturalmente, tem um sangue novo aí, tentando o Santo André ampliar o marcador. E vem Guarani, vem com Bruno Michel. Soltou na ponta direita para Diogo Matheus. Atenção, linha de fundo, cruzamento. Sobe, Matheus Mancini tira dali. Rebote cai pela meia esquerda. Luciano Castanho, primeira com Jamerson. Jamerson tem um apoio do Nicolas Careca, mais aberto lá pela canhota. O Carequinha, Nicolas Careca. Ele prefere o recuo de bola com o Lucão. Lucão recebe a bola ali pela metade do campo. Dominou, parou, penteou, firulou. Deixou essa bola com camisa número 20, Iago. Iago lá na ponta direita para Giovanni Augusto. Para cima da marcação do Júlio Vitor. Volta o lance. Volta um pouco a jogada com o Iago. Iago para Diogo Matheus. Volta o lance com o Iago. Trabalha a bola. Troca passes do Bugre com paciência. Daí Giovanni Augusto deixou para Bruno Michel. Para cima da marcação do Romário. Ainda Bruno Michel. Carrega na contramão. Sai da direita. Vem um pouco pro centro. Aí para Diogo Matheus. Diogo Matheus fez o cruzamento. Matheus Mancini sobe e tira dali. Rebote cai pela ponta esquerda com Jamerson. Pressão total do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. É, o torcedor tá na bronca, quer o Guarani empatando o jogo e pedindo a entrada do Felipe Griezmann de qualquer jeito. Acabou aonde, Claudinei Corsi? Acabou o Série A1 do Campeonato Paulista, o Botafogo venceu no Canindé a Portuguesa por 2-0. É, começa mal o time da Lusa, retornando à Série A1 do Campeonato Paulista depois de muitos anos, e a Portuguesa estreia perdendo em casa pro Botafogo. Assim, né? E continue assim. E vem a equipe do Guarani, lançamento do Iago buscando o Nicolas Careca, a bola passa por todo mundo. Passa por todo mundo e ainda ficou entreveiro do Filemon com o Nicolas Careca, Alberti. É, fogo no parquinho, né? Ali o jogador ali que parece até o Gabriel Jesus, né? É, na verdade é o Ricardo Luz. Ricardo Luz, camisa 2. Exatamente, Ricardo Luz parece o Gabriel Jesus, né? Ali junto com... Parece um pouco mesmo. E o Bigodon, Rafael Filemon ali, né? Trocando ali ideias, ali quando ele toma uns tapinhas na cabeça do camisa do... Na verdade o Filemon ficou ali pra cumprimentar o Nicolas Careca não quis cumprimentar. Rapaz. Pela bola que o Nicolas Careca joga... Não gostou não, hein? Pela bola que o Nicolas Careca joga e vem jogando, ele fica quietinho, meu. Tomou uma pancadinha, levanta e vai fazer gol. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. 27 cravados da segunda etapa, 1 para o Santo André, 0 para o Guarani. Guarani está jogando no campo de defesa com Kozlinski que sai
dentro da sua própria grande área com o Luciano Castan. Ele volta um pouco o lance com o Lucão. Lucão trabalha a bola, a equipe do Guarani no campo de defesa, sobe um pouquinho o Santo André para dar uma dificuldade nessa saída de bola limpa do Guarani. Lucão com a posse da bola, chega na metade da intermediária, campo de defesa, ele deixa parada com o Luciano Castan. Luciano Castan ficou sem opção de jogada, volta o lance com o Lucão. Lucão, zagueiro central da equipe do Bugre, fazendo a sua estreia hoje, fazendo a estreia, Luciano Castan e também Lucão. Na ponta direita já com o veterano Diogo Matheus, daí com o Giovanni Augusto, volta um pouco a jogada, volta com o Iago domina, pensa, olha, encara a marcação, volta o lance com o Giovanni Augusto, daí para Iago, Iago domina, pois não, Albert? Genison se preparando para entrar, Lucas de Souza. Genigol vem aí na equipe do Guarani, o Felipe Griezmann, nada, pra revolta da galera aí que quer a entrada do Felipe. Vem Guarani, vem com Lima, na ponta esquerda com Jamerson, fez, ameaçou lançar, fez o break, se livrou da marcação no primeiro, deixou com Lima na ponta esquerda, ele olhou para dentro da grande área, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda, vem para cima o Bugrão em busca do empate, Albert Cavalcante. É o Lima, que é meia barra volante, né, quanto também camisa número 6, hein, o Mike também está pronto para entrar, substituição dupla, hein. Substituição dupla e parece que vai sair o Jamerson. Exatamente. Vai embora, ele não fez isso, né, ele tirou o Derek também. O Mike vai saindo... O Derek também, né, Albert? Nossa, ele conseguiu. Oh, parabéns, Mozart Santos, mas tudo bem. Então o Speedy Jamerson, né? O camisa número... O Speedy Jamerson vai embora. O 15 e o Mike tá entrando também. O Mike está entrando camisa número 6 e foi embora o Derek, entrou o Gênesis, camisa número 9. Meu Deus do céu. Escanteio para o Guarani. Vem para a cobrança. Giovanni Augusto para bater na parada direita. Vai mandar essa bola fechada. Se aproxima também o Mike. Dá um auxílio ali para o Giovanni Augusto. Vem levantamento. Primeiro pau. Desviou. Nicolas Careca lá vai fora. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Santo André. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Wagner Ferreira. Entrada do Genigol no lugar do Derek e também do Mike no lugar do Jamerson. Não foi das melhores partidas do Jamerson, né? Acho que tá desligado aí, viu? Mas ele tem que ficar no time. Por que tirou o cara? Vai ter que explicar aí o Mozart. Agora, a outra alteração, ele bota um jogador um pouquinho de um porte físico maior no... E Santo André no campo de ataque, dominou, atenção, Júlio Vitor bateu, travado na hora H, Luciano Castan salva a pátria do Bugre. Lançado Júlio Vitor ali pelo Nenê Bonilha no comando de ataque. Ele ganhou do Lucão na corrida. Deu um corte para cima do Luciano Castan, que não desistiu da jogada, mandou pela linha de fundo. Escanteio para o Santo André, Albert Cavalcante. É, o Nenê Bonilha, hein? Que lance, hein? Ele viu o jogador do Santo André entrando, né? Espetado pelo lado esquerdo. Ele tentou fazer o Hilari e não conseguiu, bola para a linha de fundo, escanteio para o Santo André. Escanteio cobrado pelo Júlio Vitor, bola fechada demais, chega a cobertura do Lima, manda a bola pela linha de fundo, é novo escanteio já cobrado, o Júlio Vitor joga curtinho com o Nenê Bonilha, olhou para dentro da grande área, o camisa 20 da equipe do Santo André, que agora é o capitão do time, voltou com o Júlio Vitor, de perna direita, o cruzamento, bola perigosa, tira a defesa do Guarani, rebote cá com o Diogo Matheus, daí para Giovanni Augusto, de primeira para Bruno Michel, chega a cobertura de Dudu Vieira, tira para onde o nariz estava apontado e vem substituição no time do Santo André, Albert. É isso mesmo, né? O camisa número 5, Martin, está indo embora, está entrando o camisa número 15, Moisés Ribeiro. Então, Martin, camisa número 5, foi embora, entrando o camisa número 15, o Moisés Ribeiro. E não sei se você percebeu, né? Mas o Luciano Castan não perde uma, hein? É, muito bem no jogo, Luciano Castan. E aí o Martin faz aquela cera, né? Demora um pouquinho para sair, para a entrada do Moisés Ribeiro. Wagner Ferreira, a última mudança aí do técnico Vinícius Bergantin, a saída do Martin para a entrada do Moisés Ribeiro. Com relação à saída do Derek, ainda falando da alteração no time do Guarani, o Gênesis tem um porte físico um pouquinho melhor do que o Derek. Talvez apostando o Mozart numa jogada de beirada e cabeceio, qualquer coisa assim, parece que o Gênesis tem esse cacuete. Agora, pelo lado do Santo André, o Santo André não quer mais jogo. Ele está segurando esse empate aí, essa vitória de 1-0, e o Guarani com toda essa pressão, com posse de bola, não consegue furar o bloqueio. Então agora tem um pouquinho de criatividade, torcer, contar com um pouquinho de sorte. Agora, não esperava essa alteração do Mozart, não. Tirando o Jamerson, ele mata uma jogada importante ali pelo lado esquerdo, nos cruzamentos do cara que é mais lúcido ali na tentativa de colocar a bola na área do Guarani. Alô, Jorge Edu, Leandro Emanuel, Vini Games, Rafael Alcântara e também Osmar Samir, né? A galera
falando aqui da transmissão nossa do Guarani. É uma transmissão focada nos times de Campinas, então temos transmissões para a equipe do Guarani e também transmissões para a equipe da Ponte Preta, viu, Omar? Muito obrigado de qualquer forma pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, domina a parada, Diogo Matheus, linha altar dos técnicos, encara a marcação de Nenê Bonilha, ainda Diogo Matheus, lançamento para Bruno Michel, linha de fundo, atenção, vem cruzamento fechado, fechou, Gênison tocou de cabeça em cima da marcação, pelo menos foi a impressão que eu tive, do desvio do Filemão na cabeçada do Gênison, não foi o que a arbitragem marcou, é tiro de meta para a equipe do Santo André, mas chegou lá pela direita a equipe do Bugrão, Alberti. Eu acho que foi escanteio, né, mas... a arbitragem marcou o tiro de meta, ali Diogo Matheus pelo lado direito achou o Bruno Michel, bela movimentação pelo lado direito, ele fez o cruzamento na primeira trave, o Gênison, mesmo com a marcação em cima, ele fez o movimento correto, porém, entretanto, a bola subiu um pouco, quase, o Guarani empata a partida, e o mapa da mina, Lucas de Souza, é bola aérea, o Santo André não consegue tirar essas bolas. 33,5, segunda etapa de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. Campeonato Paulista 2023, primeira rodada, estádio Bruno José Daniel ao palco do espetáculo, e o placar tá assim, 1 para o Ramalhão, gol marcado pelo Gerson Magrão a 28 da primeira etapa, 0 para o Guarani, e o placar ao vivo, Futebol Interior no comando dele, Claudinei Corsi. Série 1, mais cedo, Inter de Limeira 0, São Bernardo 3, agora há pouco terminou Portuguesa 0, Botafogo 2, 18h30 tem Palmeiras e São Bento, às 20h30, Santos e Mirassol. Pela Série A2, a Ponte Preta estreou com vitória, vencendo o Velo Clube 2-1. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. É a galera aqui, ó. Alaíde Aparecida de Godoy. Sou fã de todos vocês. Vamos virar hoje sempre Guarani. Muito obrigado, Alaíde. E o Fábio Ribeiro na bronca com o Mozart, hein? Mozart tá de brincadeira, insistindo no Careca. Reserva do reserva no passado e deixa o Felipe sem estrear. O moleque tá voando. E o Eli Cariati completando aqui, ele que é de Santo André, inclusive, tinha saudade desse tipo de transmissão. Parabéns aos realizadores. A galera gostando da transmissão, Wagner Figueira, mas ao mesmo tempo na bronca com o Mozart, porque não colocou o Felipe Griezmann pra jogar. Tem treinador que tem um certo receio em apostar na estrela da base, né? Nas figuras da base. É o típico do caso, entendendo que é um jogo difícil, jogo truncado, jogo difícil para o Guarani, vai colocar um moleque que pode queimá-lo e não resolver o problema. Então acho que por aí que o Borja tá pensando. Mas tem que arriscar, né? Se o moleque provou que tem condições, ele põe pra jogar, pô. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 35 cravado, segunda etapa de jogo, um lance anterior aí, o Gênison dominou a bola com o braço, mas pareceu que a arbitragem não viu não, viu, Albert Cavalcante? Ali o Giovanni Augusto, né, centralizado, agora na dele mesmo, ali achou o Gênison espetado, né, entre a zaga do Santo André, mas ali na hora que ele foi dominar, lá veio os homens. E vem com o Pablo pra Nenê Bonilha, dominou, fez o giro, armou na perna esquerda, bateu cruzado, ela passa a esquerda, vai pela linha de fundo, completa aí, Alberti. E ali ele recebeu a bola espetada, né, e a bola por cima, né, o chamado L1 triângulo, né. Como é que é? L1 triângulo, pra quem joga videogame sabe, né, aquela bola lançada, a bola por cima da zaga, quando o Gênison fez o domínio, né, ele dominou com o bração esquerdo e acabou concluindo. Ali a arbitragem não marcou nada em cima do que o presidente estava falando. Lembrando, né, que em 2019 estreou, né, Matheus Davó, menino da base, junto também com o Bidu. Então, eu acho que o Mozart Santos ele tem que rever os seus conceitos. Principalmente sabendo que são mais 11 jogos depois desse, né? E não tem tempo para errar. Buscando a classificação, Guarani não pode nem pensar em vacilar. Tem que pontuar. Exatamente. E vem Guarani. E tem tempo ainda. Se não der para ganhar, Guarani, vamos pelo menos empatar, arrancar um pontinho fora de casa que estaria lindo. Vem com Giovanni Augusto na ponta direita. Boa bola para Bruno Michel. Domina, evita a saída, encara a marcação do camisa número 17, o Júlio Vitor. Ainda Bruno Michel na perna esquerda, cruzamento no segundo pau. Fechou Lima de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Jogada do Bruno Michel pela ponta direita, cruzamento no segundo pau, fechou Lima de cabeça, tocou, ela passou à direita da meta do Lucas Frigeri, mas chegou de novo o Guarani pelo alto, Alberti. Esse Bruno Michel tem que ser titular, hein?
Pelo lado direito ali, ele já fez mais que o Calvo José, hein? Ali pelo lado direito ele fez ali, deu uma pedalada. Pedalou com a perna direita, pedalou com a perna esquerda e com a perna esquerda ele fez o cruzamento ali na segunda trave, né? Ali o Lima chegou, né? Todo torto, ele finalizou e seria mais interessante se ele tivesse cabeceado pro meio da área, mas a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, segue Santo André 1, Guarani 0, a informação para a Prona Alimento. Vem a equipe do Santo André, passe errado no Filemon, agradeceu o presidente Lima, tentou partir na velocidade, também foi desarmado, rebote cai pela meiga, brigou por ela Iago, de primeira soltou com o Lima lá pela esquerda, ficou sem opção de jogo, volta o lance com Giovanni Augusto faz o recuo de bola com Iago, Iago domina, deixa de perna direita, curtinha a jogada com o Lucão domina para cima da marcação do Gabriel Talhari, deixa de lado da parada com Luciano Castan, passe quebrando linhas, passe em profundidade buscando o Lima teve o domínio, mas na sequência perde a bola, tira, defesa do Santo André, rebote e volta na metade do campo com o Lucão deixa de lado a parada com o Diogo Matheus, soltou na ponta direita, acelerou para Bruno Michel para cima do Júlio Vitor, um para lá, dois para cá, deixou o Júlio Vitor falando sozinho, daí para Giovanni Augusto, caindo pela direita, tenta o cruzamento, a bola vem por baixo, pegou, largou, Lucas Frigeri. Faz a defesa em 2 tempos e agora finge ali uma lesão, vai ganhar tempo, né, Albert Cavalcante? Mas que jogada, hein? Volta a dizer, esse camisa número 19, o Bruno Michel, ele é bom, hein? Pelo lado direito ali, a dobradinha com o Giovanni Augusto poderia ter dado um calcanhar, né? O Bruno Michel poderia ter feito cruzamento. Giovanni Augusto quis ali pegar a zaga do Santo André totalmente, né? Vendo borboletas e ele fez o cruzamento. Ali o goleirão Lucas Frigeri de vez agarrar, acabou soltando a bola. Quase o Gênison pega o rebote. Lembrando que contra o Novo Horizontino, né? Ele entregou a paçoca. No primeiro gol ali do Isaac, né? Entregou uma bola de presente no pé do Yuri Tanque, que tocou pro Isaac. E o Guarani, naquele momento, fez 1-0 contra o Novo Horizontino, ainda na Série B do ano passado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 39 minutos, segundo tempo de jogo. Wagner Ferreira, o Guarani insiste. Tá madurando o gol do Bugrão. Esse Bruno Michel, ele entrou com 15 do segundo tempo. Já estamos com 40, né? Então ainda jogou 20 minutos. Já fez mais do que o Bruno José jogou o tempo todo. Então, como o Albert tem razão, merece pelo menos pelo jogo de hoje, pelo que está aproveitando e as jogadas que ele já fez aqui pela direita, merece ser o dono da camisa. E tá caído o Lima, sentindo alguma coisa ali na região lombar das costas, sente alguma dor por ali, mas já tá levantando camisa número 8 do Guarani, Albert. E outra coisa, viu? O Lima, eu acredito, viu, que o Vilela também é outro que tá com os dias contados, depois dessa exibição do Lima aí. E do Lima, o Lima entrou bem, e é falta pra nós. É falta pra equipe do Guarani pela esquerda, derrubado o Nicolas Careca, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. 40 minutos, segunda etapa de jogo, 40 gravados, fala Albert. E o Martão levou cartão amarelo, viu? Ele fez uma cerinha. Quando ele foi substituído, ele levou cartão amarelo. Muito bem, amarelado o Martã, então camisa número 5 da equipe do Santo André. Falta para o Guarani, para bater de perna direita, o Giovanni Augusto, falta na lateral pela ponta esquerda, falta na intermediária, campo ofensivo, lado esquerdo do campo. Ou o Mike para bater de perna esquerda, ou o Giovanni Augusto para bater de perna direita. Quem sabe agora o gol de empate, 40 minutos. 45 segundos, segunda etapa de jogo, Giovanni Augusto na bola, caprichou, ela vem fechada, sobe, tira Filemon, rebote vai cair lá pela ponta direita, para a jogada, pega o rebote, Pablo, ex-jogador do Bugrão, pra cima da marcação do Nicolas Careca, ele faz o recuo de bola, tira do jeito que dá Ricardo Luz, lançamento longo, Diogo Matheus, para a jogada, a árbitra vai parar o jogo, vai marcar o que, Albert Cavalcante? Tem um jogador caído, né, mais um, do Santo André. Você vai ter descontado nos acréscimos, né, pelo amor de Deus. Não, mas agora, com a nova determinação da FIFA, né, vai ser assim, tá? Esse tempo aí que a turma tá desabando é melhor pra nós, né? Porque agora serão acrescidos como na Copa do Mundo. E ali foi um acidente de trabalho, né? O Rodolfo Bigodão Filemon, ele acabou cabeceou Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, ali foi a nocaute, né?
E o Guarani fez certinho, não devolveu, não pôs a bola pra fora, não. Foi jogando, a Edna teve que parar. Certinho, Guarani. Lorena Mona de Figueiredo mandando cadê o Felipe Crisman? GFC avante, meu bugre. Josué Moraes pedindo empate. Muita gente aqui que apostou no empate entre Guarani e Santo André, torcendo feito um doido pra equipe do Guarani, pelo menos empatar o jogo pra garantir a aposta. Vem Guarani pro campo de ataque. Boa bola na ponta direita, Bruno Michel. Entortou Romário, lindo lance, cruzamento no segundo pau. Passa essa bola pelo Genison, passa por toda a extensão da área, vai pela linha de lado. Linda jogada do Bruno Michel, deixou o Romário de coluna torta, Albert Cavalcante. Adeus, né, Bruno José? Adeus. Bruno Michel é o nome da vez, hein? Pedalão, cortou, fez o que quis pelo lado direito ali, o jogador do Santo André ali, qual que é o nome dele, meu, Lucas? O Romário. O Romário, né? O Romário ali, ele parecia o Amaral quando levou, o elástico. O elástico do Romário, né? Exatamente, que jogada, pena que faltou ali um pouquinho mais de altura do Genison, que foi uma bela jogada, viu, Lucas de Souza? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani insiste no campo de ataque, desarmado Giovanni Augusto. Lançamento na ponta esquerda, Júlio Vitor e tome, contra-ataque dos homens. Pra cima da marcação do Lucão, Júlio Vitor na habilidade, abriu na perna direita, bateu, passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, contra-ataque gigante do Santo André. E ela passou tirando tinta da trave esquerda do Kozlinski, quase o segundo gol dos homens aí, Alberti. O Guarani buscando o empate e o Santo André buscando fazer o segundo gol. O Giovanni Augusto perdeu a bola lá na frente, depois veio o contra-ataque monstro, né, do Santo André. Ali o camisa número 17, né, ele chegou, o Júlio Vitor chegou pra cima da zaga do Guarani pelo lado direito, ele pegou, apontou, né, na frente do goleirão Kozlinski, de fora da área, e bateu firme, bateu forte, a bola passou pelo lado esquerdo do Kozlinski, baixo, se vai pro gol mesmo, hein, Lucas de Souza, não sei não, hein, o nosso jacarezinho não ia pegar, hein? E vem Guarani, vem com o Diogo Matheus, solta essa bola pela meia com o Iago domina, faz o giro pra cima do Gabriel Talhari, devolve a jogada com o Diogo Matheus, pela meia com o Bruno Michel, na frente, pra cima da marcação de dois, passou pelos dois, ainda Bruno Michel, na terceira, na sequência da jogada, tira pro Lima Zé Ribeiro, que se enrolou todo com a bola, acabou chutando o vento, volta o Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto, encara a marcação do Júlio Vitor, volta o lance com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, ameaçou cruzar de perna esquerda, ainda insiste o Guarani, troca passes na ponta direita, Giovanni Augusto pra Bruno Michel, devolveu com o Giovanni Augusto, pra trás o passe, ela passa pelo Diogo Matheus, sobrou pra Lima, na esquerda pra Mike deixou de lado com o Genison, pressão do Guarani, Genison recebeu pela ponta esquerda, encara a marcação do Ricardo Luz, voltou a jogada com o Luciano Castan, fez o cruzamento no segundo pau, buscando o Nicolas Careca, Romário afasta o perigo e na sequência a árbitra marca a falta do Nicolas Careca, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 45 cravados, o Guarani insiste, a defesa do Santo André tenta ajudar ali com o Moisés Ribeiro, que acabou chutando o vento, rapaz, chutou o vento, um lance a lá videocacetadas, mas não sai o gol do Guarani, Albert Cavalcante. O Guarani vai tentando, Bruno Michel, né, o mais agudo, pelo lado direito, tentando de todas as formas, Bruno Michel achando Diogo Matheus, cruzamento dentro da grande área, por baixo, por cima, o Guarani vai tramando, mas a bola insiste em não entrar em Lucas de Souza, a informação para Jump Sport. Vem a equipe do Santo André, vem com o Moisés Ribeiro, lançamento no comando para Pablo, tira dali Luciano Castan, rebote vai cair pela direita, Gabriel Talhari armou para chutar, o Pablo tomou a bola do próprio companheiro, insiste o Santo André na ponta direita, campo de ataque do Vieira, se apresentou para recebeu o passe, encara a marcação do Mike, linha de fundo, prendeu a bola na linha de fundo, fez o cruzamento, bateu no Mike, sobrou para Pablo, tenta o cruzamento, a bola por baixo, tira Luciano Castan e eu vi a plaquinha ali, mais 7 minutos, Albert Cavalcante. Acabou a festa, né? 7 minutos de acréscimo, como eu disse, pode cair à vontade, será acrescido agora normas da FIFA. Vamos até 52 minutos, vamos até 52 do segundo tempo, pra cima Guarani, pra cima em busca de pelo menos o gol de empate, na direita Gabriel Talhari, desarmado, último toque foi do jogador do Santo André, lateral para o Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 46,5, segunda etapa de jogos, 1 para o Santo André, 0 para o Guarani, Wagner Ferreira, o Guarani
tentando de todas as formas empatar o jogo. E o Mozart acabou matando o lado esquerdo do Guarani, porque o Mike não é jogador do mesmo nível do Jamerson. E vejam o que aconteceu depois da entrada do Mike. Alguém pode me dizer que aconteceu alguma coisa daquele lado? Pelo contrário, o Guarani melhorou graças ao Bruno Michel aqui pro lado direito. Então eu acho que para as próximas jogadas, rever esses conceitos aí, né, seu Mozart? Porque o Bruno Michel, para mim, o melhor jogador do Guarani pelo pouco tempo que jogou. Vem Guarani, vem com Luciano Castan. Lançamento no comando de ataque. Jenison tentou. O domínio tentou fazer a parede. Foi desarmado. Moisés Ribeiro tira. Rebote e volta com o Nenê Bonilha. A bola cai na metade do campo. Ele bota no chão. Chama a pelota de meu amor. Soltou para Júlio Vitor. Ganhou a parada em cima do Diogo Matheus. Atenção. Júlio Vitor invadiu a grande área. Pedalou, botou na frente. Bateu cruzado. Kozlinski. Faz a defesa. O arqueiro Bugrino salva a pátria do Bugre aí, Albertinho. Essa é na correria. O jogo é lá e cá. Júlio Vitor, nem pelo lado esquerdo, ele fez pelo lado esquerdo do campo de ataque, ele fez o que quis, ele entrou dentro da grande área, acabou chutando cruzado, o goleirão Kozlinski faz a defesa. Lucas de Souza, nós precisamos do empate urgente, Lucas de Souza. O Guarani insistindo, buscando empate, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar, Guarani, levar um pontinho pra casa aí do Bruno José Daniel, ia ser importantíssimo para as próximas rodadas. Lançamento, a bola fica ali na metade do campo para a jogada Diogo Matheus. Diogo Matheus junto ao círculo central, caminha 2 passos pra frente, invade a linha territorial da equipe do Santo André, soltou na ponta direita com Bruno Michel. Bruno Michel pra Giovanni Augusto, devolveu para Bruno Michel, bola esticada demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santo André. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 48 minutos e meio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, já batemos 213 simultâneos, rapaz, é muita gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior, ligadinho em você, lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta direita, vai balançar o esqueleto, Diogo Matheus, espera alguém se movimentar, se movimentou, Iago, ele foi tocar no Bruno Michel de primeira. Aí faltaram no ensaio, passe errado, bola de graça para a equipe do Santo André no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Fábio Ribeiro manda aqui, ó. Giovanni Augusto, Bruno Michel e Felipe Crisman. Esse trio vai colocar fogo. Falta só avisar pro professor Mozart. A galera na bronca, o Wagner Figueira, pela não entrada do Felipe Crisman. Com razão, né? Porque todas as tentativas ali pro ataque do Guarani não resultaram absolutamente em nada, né? Muito embora, olha, tem anotado aqui o que tem de bola cruzada, tanto no primeiro como no segundo tempo, e as chances do Guarani foram todas assim. E desce pela direita com o Giovanni Augusto, ganhou da marcação do Romário, fez o cruzamento, a bola no segundo pau, fechou, Genison tira a defesa do Santo André, completo o serviço, Ricardo Luz salva a pátria do Ramalhão, rebote cai com o Luciano Castan, deixa de lado a parada com o Mike, olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, a bola bate em cima do Pablo, sai pela linha de lado, pressão total do Guarani, 49, quase 50 no segundo tempo, Albertinho. O mapa da mina é pelo lado direito, mais uma vez o cruzamento dentro da grande área, né? No segundo pau ali estava fechando o Genison, né? Quase, o Guarani chega no primeiro gol. A informação para Ovo Satoshi. Bola tomada e tome, contra-ataque do Santo André. Bola com o Nenê Bonilha pra cima do Diogo Matheus. Deixou o Diogo Matheus falando sozinho. Abriu na ponta esquerda, boa bola na canhota para Gabriel Talhari. Aí ele vai receber essa bola, vai ficar prendendo aí até amanhã. Vai fazer o que a seleção brasileira precisava fazer contra a Croácia na Copa do Mundo. Olha o Gabriel Talhari na linha de fundo. A bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Sai jogando a equipe. Público e renda. Albert Cavalcante. Público total 3.359 com a renda de 44.235. Repita. Público total 3.359 pagantes com a renda de R$ 44.235. A informação para Pronelimento. Júlio Vitor invadiu a grande área pela esquerda, bateu em cima do Diogo Matheus. Insiste o Santo André, Júlio Vitor faz o recuo para Nenê Bonilha, entrada da grande área, bico da grande área pela esquerda. Chega Giovanni Augusto, acaba com a festa. 51 minutos
do segundo tempo. Vai terminar o jogo no Bruno José Daniel. 1 para o Santo André, gol marcado pelo Gerson Magrão. Marcado aos 28 da primeira etapa, 0 para o Guarani. O Guarani insistiu, botou bola na trave, mas faltou um pouco mais de criatividade no ataque do Bugrão, hein, o Wagner? Muita bola cruzada. E muitas das vezes essas bolas que passaram de um lado para o outro não resultou em nada. Não teve finalização de bola de chutada de frente da área, da entrada da área. Não teve. O Guarani só teve tentativas de bolas cruzadas, tanto pela direita como pela esquerda. Agora, o Santo André não fez nada demais para merecer essa vitória. Para mim, um jogo para empate. As duas equipes aí com nível baixo, nível técnico muito baixo. Mas sabe como é que é, né? Aproveitou a oportunidade que teve, a falha que o Guarani proporcionou para o Santo André, tá aí a vitória. Dificilmente o Guarani vai reverter. Já passamos dos 52 minutos, 52 minutos, quase 10 segundos desse segundo tempo. Vem a equipe do Santo André, prende, bola na linha de fundo, dá certa jogada, Gabriel Talhari, perna direita para a defesa do Kozlinski. Faz a defesa, o arqueiro do Bugre, e talvez teremos mais um minutinho. E é esse minutinho que pode dar um empate pro Guarani. Já desce em velocidade lá pela ponta esquerda, Mike. Lançamento para Nicolas Careca, posição legal, Nicolas Careca foi pro chão. A árbitra dá impedimento, marcou impedimento, lançamento pro Nicolas Careca. Marcou falta. Não, deu impedimento. Braço levantado, impedimento, né? Impedimento. Deu impedimento do Nicolas Careca no lançamento do Mike, tava debaixo da saia, marcado ali pelo senhor Ítalo Magno de Paulo, lá pela Neuza Inês Bach, perdão. Impedimento marcado. Fala, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Paulo César Atência, tá com a gente aqui curtindo a jornada esportiva, pro nosso amigo locutor Gilson Marques. Grande Gilson Marques. Sempre ligado com a gente aqui também, mandou hoje a sua mensagem. Um abraço, viu, Gilson? Muito obrigado pela audiência qualificada, hein, amigo? Trilão apito, árbitro aponta o centro de campo. Edna Alves Batista termina o jogo no Bruno José Daniel. 1 para o Santo André, gol marcado pelo Gerson Magrão aos 28 da primeira etapa. 0 para a equipe do Guarani, estreia com derrota a equipe do Guarani no Campeonato Paulista de 2023. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Muito bem, agora em Campinas, 18 horas mais 4 minutinhos, 18h04 em Campinas. Começa aqui o nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a estreia ruim do Guarani no Campeonato Paulista da Série 1. Guarani estreia com derrota, perdeu para o Santo André por 1-0. Repórter Albert Cavalcante. Os arquibaldos e geraldinos andreenses estão felizes, hein? Conseguiram seus primeiros 3 pontos. Como é que é, Albert? Arquibaldos e geraldinos. Isso é da época em que o Maracanã, chique, né? Caraca. O Maracanã tinha arquibancadas, aí eram conhecidos como os que ficavam nas arquibancadas, os arquibaldos e, na geral, os geraldinos, né? Nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouviu, Claudinei Você Costa? ouviu, Wagner? Eu não ouvi. Não, então... Não. Muito obrigado, primeira vez, o Albert. De nada, Claudinei Corsi. Então... Falta de acompanhar a Rádio Tupi, né? Exatamente. Agora quem tomou foi ele. Nunca ouvi isso na minha vida. Verdade mesmo, Ney? Arquibaldo e Geraldino. Arquibaldos Geraldinos. Deus do céu. André, por isso que você já saltou os olhos. Sim. Quase que o óculos caiu, né? Porque bateu no... os Arquibaldos Geraldinos andreenses saem felizes. Siga. Do estádio Bruno José Daniel, o Santo André consegue, né? Daquele jeito, né? Aquele jeito Guarani de ser, né? Consegue os 3 pontos. O Guarani que vai ficando aí, né? Nessa primeira rodada aí tem que começar já a torcer. É brincadeira. Quando o Gerson Magrão, ele recebe o prêmio da Federação Paulista como o melhor jogador. Fez um gol e só. Então o Guarani agora, começa a rezar já, né? Pra Água Santa, São Paulo e Mirassol não pontuarem ou até mesmo não descolarem muito, já pensando já, né? Lá na frente. É a primeira rodada, porém, entretanto, faltam 11 partidas. E se vocês lembram lá atrás, né? Em 2022, a história foi a mesma e vocês viram o que aconteceu. Então, o Guarani que abre o olho, Claudinei Corsi. Vamos ouvir o Gerson Magrão. Aqui, sofremos a pressão, conseguimos suportá-la, evoluindo, né? Foi a estreia, foi boa, ganhamos, somamos pontos. O importante é isso, começar com o pé direito.
falar também sobre esse time do Santo André, né? Uma equipe completamente nova, 21 novos jogadores e além do treinador, né? E estreando com vitória, até onde pode chegar? Vamos sonhando, jogo a jogo, né? É difícil a gente falar já em classificação, mas o nosso objetivo é classificar, né? E indo, ganhando, passando as fases, né? Quem sabe chegar na final, mas é muito cedo para nós já cravar alguma coisa, né? Mas vamos jogo a jogo, passo a passo. Acho que nós conseguimos uma vitória importante, dar moral pro grupo, né? Como você falou, 19 contratações, montar um time. Nós treinamos um mês e meio mais ou menos, né? Até o Vinícius dar as ideias deles, né? Com a competição, com os jogos, eu acho que nós vamos aprimorando cada vez mais para quando chegar na última rodada, eu espero que nós estejamos classificados. Muito bem, Albert Cavalcante. Tá aí o Gerson Magrão, que saiu feliz da vida com o seu troféu de melhor em campo. E ainda falando, já pensando em classificação. É muito cedo para falar, mas pensando em classificação. É interessante quando vamos ouvir aí o nosso atacante, o Derek. O time no segundo tempo voltou para atacar, propondo o jogo. O que faltou para conseguir efetivar aí, sair com pelo menos um empate? A gente sabia da dificuldade do jogo, sabia da dificuldade de jogar num campo sintético, que a gente não é acostumado a treinar. No começo do jogo tivemos alguma dificuldade com o gramado, mas depois se adaptamos. No segundo tempo tivemos um bote de bola, mas não conseguimos concluir gol. Tive uma oportunidade, uma bola na trave, mas infelizmente não concluímos gol e agora é trabalhar e dar sequência para o resto do campeonato. E agora sobre o próximo jogo do Guarani, né? Em casa, o primeiro que vai ser diante da torcida, só que já de cara um Santos, né? Um Peixe. E qual é a perspectiva, né? Considerando essa estreia para o jogo em casa? O professor tem para ajustar a nossa equipe, mas independente se for time grande ou não, a gente vai com o mesmo pensamento, sair vitorioso e vamos tentar dar o nosso máximo para sair com a vitória de lá, se Deus quiser. Sai com uma vitória de lá. Será que ele sabe que ele vai jogar no de lá, brinco? vai jogar em casa. Agora vai falando que tá jogando de lá. Se Deus quiser não, né, meu amigo? Vamos pra cima. Se Deus quiser não, vamos pra cima. Lembrando, né, Claudinei Costa, pra quem não sabe, né, o placar eletrônico, né, foi tirado, né? Foi tirado o placar eletrônico do Brinco de Ouro da Princesa. Vai ser inaugurado quarta-feira, o novo? Isso, o novo. Ele vai ser mais interativo, vai ser mais, né, chiquitoso, como diria Claudinei Corsi. E ali alguma, né, porque várias pessoas viram, né, ali tiraram o placar eletrônico. Eu nunca disse chiquetoso. Não, acabou de dizer. Como diria Claudinei Corsi. Na minha vida inteira. Não, é igual os Arquibaldo Geraldino, você não conhecia, hein, Claudinei? Mas não coloque palavras na minha boca. Tá certo. E o novo placar eletrônico vai para quarta-feira, vai ser estreia, né? Para ir para o torcedor bugrino contra o Santos, Claudinei Corsi. Legal, Wagner Ferreira, Guarani estreia com derrota. Daqui a pouquinho você vai analisar melhor, vai dar as notas também para os jogadores que estiverem em ação. Mas é só um teaserzinho, Wagner Ferreira, o Guarani perdeu 1-0. Não fez muito mais para merecer coisa diferente não, porque falta de entrosamento total, um nível técnico baixíssimo, jogadores que chegaram não se entrosaram com os que estavam aí remanescentes. O Santo André fez o gol, acabou se contentando com isso, foi jogar lá atrás, jogando por mais uma bola talvez no segundo tempo, e o Guarani com toda aquela pressão, com toda a posse de bola, não conseguiu fazer o seu gol. É falta de competência também, falta de treinamento, falta do seu Moser também ter um pouquinho mais de juízo, né? Porque tirar o Gemerson, que estava cansado de meter bola na área. Os jogadores de ataque do Guarani não estavam aproveitando, é a verdade, mas tinha que tentar, tinha que continuar tentando. Tirou o Gemerson, colocou o Mike, acabou o lado esquerdo do Guarani. Depois a gente falar mais sobre isso. Agora o destaque fica pelo outro lado, né? Com a saída do Bruno José, a entrada do Bruno Michel, aí sim ele acertou e o cara foi muito bem. É Bruno por Bruno. Bruno por Bruno, mas o Michel é bem melhor. Tá muito bem. Tá certo então. São 18 horas mais 10 minutos. É o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani na sua estreia. Lá no Bruno José Daniel, perdeu para o Santo André por 1-0. O Guarani que tem como próximo adversário agora na próxima quarta-feira, na sessão Coruja, 21h45, pega o Peixe no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, aguardando a assessoria de imprensa para ver se vai ter a entrevista coletiva ou não do técnico Moser. Tem as notas do jogo com Wagner Ferreira ainda, ficha técnica e mais destaques do Albert Cavalcante. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Estamos de volta aqui com o nosso Fim de Jogo Canais Futebol Interior, 6 horas mais 13 minutos, 18h13 em Campinas. O Guarani estreou, a estreia do Guarani foi ruim no campeonato, perdeu por 1-0 para a equipe do Santo André. Ramalhão venceu e o Guarani agora já pensa no Santos. E Wagner Ferreira, Campeonato Paulista, como você disse várias vezes, é tiro curto, né? Tem que ganhar logo, não pode deixar muito para depois não, e inclusive a preparação, né, Wagner? Porque que nem joga hoje, amanhã folga, segunda reapresenta, terça na quarta, terça concentra, quarta tem jogo contra o Santos, né, Wagner? Mas o jogador gosta disso, viu, Claudinei? É melhor assim, né? Melhor assim. Mas pelo menos pro Guarani, que a gente acompanhou do ano passado, né? Quando tinha uma semana de folga era perigoso. O próximo jogo era terrível. Era uma resenha. Pois é, então o jogador gosta disso, não quer saber de ficar treinamento físico e treinamento coletivo, né? Coletivo até que vai, mas físico, tático, o boleiro não gosta disso. Então é jogo em cima de jogo e nada de reclamar. O jogo de hoje o Guarani ficou devendo, agora a gente tem que dar o desconto, né, Claudinei? Primeira rodada, jogadores, metade do time novo. Então, só faltando aquele entrosamento. Mas não era a primeira rodada pro Santo André também, Wagner? Também, mas jogando em casa, com um gramado sintético a seu favor. E evidentemente o Guarani faltou um pouquinho de sorte também pro Guarani, porque criou várias chances. Eu tenho aqui na minha anotação pelo menos R$3 no primeiro tempo, R$3 no segundo. E o Santo André criou o quê? Criou uma chance, fez o gol, mais uma ou duas talvez, que o Kozinski fez algumas defesas, mas nada mais que isso. E eu estava ouvindo a entrevista do Giovanni Augusto, ele disse que o Santo André não fez nada demais para vencer esse jogo por 1-0. Lamentável, né? Porque o Guarani é o time grande aí do grupo, ele, mas do São Paulo. E, no entanto, está saindo por baixo. Agora é torcer dentro do grupo para que esses times aí, o Água Santa, que não chegue, que o Mirassol não chegue, e até porque o São Paulo, né, não dispare. Tá muito bem, lembrando que daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem sequência aqui o futebol nos canais de Futebol Interior, tem Campeonato Paulista da Série A2, às 19 horas, 7 da noite, tem Noroeste e 15 de Piracicaba. Olha, Wagner Ferreira, Noroeste e 15 de Piracicaba, hein? Jogo
tradicionalíssimo na Série A2, com a Rádio Educadora AM de Piracicaba. Amanhã, domingão, dia 15, Campeonato Paulista da Série A1, às 11 da manhã, tem Água Santa e Ferroviária, na retransmissão da Rádio Cultura FM de Araraquara, e Campeonato Paulista Série A1, às 4 da tarde, tem Bragantino e Corinthians, na retransmissão da Rádio Esportes Total de Bragança, lá de Bragança Paulista. Portanto, fique ligado aí, mais bola rolando para você. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, amanhã também às 11 da manhã e às 4 da tarde. O Albert, vê alguma coisa da assessoria de imprensa aí? Vamos ter Moza? Não, nada? Nada ainda, viu, Claudinei Cortes? Estamos no aguardo aí. Tá certo. Por enquanto, não mandaram nenhuma informação, né? Nada. Tá certo, então. Então, nós vamos adiantando a nossa pauta aqui e nós não temos que eleger o melhor em campo, né? Em caso de derrota aqui, nós não elegemos o melhor em campo, mas temos sim as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo com o nosso comentarista, nosso presidente Wagner Ferreira. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rodrigo Ribeiro, também para o Cacalo Destro, o Coronel Cabral e sua esposa Flávia lá do Círculo Militar, o meu amigo João Salaro, que também é conhecido por Raul Klein, a Sueli Pissolato lá no Guarujá, a chamada Mulher dos Sete Mares, a Sueli Pissolato. José Roberto Fernandes, que também é treinador, né? E hoje é dia do treinador, tá sempre na paquera aqui. Meu amigo Percy Pereira, sempre curtindo as nossas redes sociais. Também o Campos Filho, ligado com a gente. O Sarambé, lá no Regatas. Também o Luciano, do Luciano Automóveis. O João Carlos Carvalho, lá em Bragança Paulista. Estamos aguardando a volta do futebol lá na Rádio João, hein? E também, mais uma vez, abraçar meu amigo Marco Antônio, lá em Roma, na Cidade Eterna. Wagner Ferreira, vamos então começar aqui com as notas do jogo. O goleiro Kozlinski, Wagner. Você me permite, Claudinei, já que você falou em Sarambé, xará meu, né? Wagner Sotelo Armani. Ex-presidente do Regata, gente muito boa. Agora, lamentavelmente, tem que fazer um registro aqui, já que a família do João Carlos de Freitas está enlutada com a morte do Batatinha. Exato. Se vocês chegaram a conhecer, você deve ter, inclusive, participado de jogos com ele na SEC. Com Batatinha, sem dúvida. O Adilson Batatinha, gente fina demais. Certo o microfone, Wagner, vamos ver se... E acabou tendo esse problema de saúde aí, acabou falecendo esta semana. Então, o nosso conforto aí para a família do João Carlos de Freitas. Legal, Wagner Ferreira, Kozlinski. Microfone, Wagner. Fez umas 2 defesas no segundo tempo, mas a nota dele não vai ser tão boa pela falha no gol do Santo André. Porque eu não admito que o goleiro tome um gol de cabeça, que não foi assim uma cabeçada certeira. Foi um levantamento de bola para trás da marca do pênalti. Com todo aquele tamanho, ele foi atrasado para a bola e tomou o gol. Então, para mim, falha não só dele, podemos até dividir com alguém que deixou o cara cabecear, o Gerson Magrão. Mas para mim o goleiro não podia tomar aquele gol não. Nota 5 para ele, vai ficar na média. Diogo Matheus, Wagner. Esperava muito mais do Diogo Matheus, né? No segundo tempo até que se soltou, né? Mas no primeiro ficou preso lá atrás, não passou do meio de campo. Então, uma nota 4 por Diogo Matheus, esperava muito mais dele. E o estreante, um dos estreantes do dia, Wagner, o Lucão, o zagueiro. Foi bem sim, um pouquinho acima da média, vai ficar com uma nota 6. O companheiro de zaga dele também estreando hoje, o Castan. Pouco perdeu, né? Foi para todas as bolas divididas, acabou ganhando. Deixou boa impressão o Luciano Castan. Vai ficar com a mesma nota do companheiro dele, nota 6. E o Jamerson, hein, Wagner? Olha, não foi o Jamerson da Série B, mas também, né, não chegou a comprometer a ponto de ser substituído. Está com uma nota 5 para o Jamerson na média, mas eu esperava que continuasse até o final do jogo. Tá, nota 5 para o Jamerson. Entrou no seu lugar, Wagner Ferreira, o Mike. O Mike não acrescentou nada, né, nessa alteração feita pelo Mozart. Eu continuaria com o Jamerson até o final do jogo, por pior que estivesse. O Mike entrou, não resolveu nada, fez um cruzamento, se tanto. Nota 4 para o Mike. Leandro Vilela, camisa 5 do Guarani. Aquele jogador limitado, né? De confiança do treinador, mas que não dá um passe
certo, de 2, 3 metros, não consegue dar, não consegue fazer um lançamento. Pior, né? Na pior das hipóteses, um jogador de marcação razoável, mas olha, não vai passar de uma nota 4 não, Vilela. E entrou no lugar dele o Lima, também estreando hoje, Wagner. Olha, melhorou o setor por ali. Ele deixou, o Mozart, né? Deixou o Iago um pouquinho mais plantado e soltou o Lima. Chuteirinha vermelha, foi jogar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais para encostar nos atacantes e até no Giovanni Augusto. Melhorou o sistema ali, nota 5 para o Lima. Nota 5 para o Lima. E o Iago, Wagner, que não é aquele da alegria nas pernas. Mas pelo nome, né, já deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Não rendeu muito, não. Ele vai ficar com uma nota 5, Claudinei. Primeiro tempo, pouco apareceu. No segundo, teve a missão de substituir o Vilela, né? Porque o Vilela, quem entrou no lugar do Vilela foi o Lima. O Lima foi jogar mais pra frente. E o Iago acabou ficando mais plantado. Vai ficar com uma nota 5 aí na média, o nosso Iago. E o camisa 10 do Guarani, o Giovanni Augusto, Wagner? Esperava muito mais dele, acho que a torcida também. Tem muito mais para produzir, para apresentar. Ele acaba jogando aqui no setor do campo, que confunde ali pelo lado esquerdo. Ele confunde com o meia, com o lateral esquerdo e com aquele jogador de beirada. No caso ali, ele confunde com o Jamerson, com o Bruninho hoje e ele próprio. Então, não gostei do Giovanni Augusto, não apresentou nada, não arrematou para gol. Aliás, teve uma finalização ridícula pro gol. Poderia até finalizar no primeiro tempo, fazer o gol do Guarani. Acabou errando totalmente. Então, pelo que ele tem para apresentar, e deixou ele apresentar, nota 6 pro Giovanni. Legal. E o nosso Bruno José, Wagner? Fraco, né, como sempre. Ele até que, depois de uma geladeira, todos se recordam... Não teve uma versão 2023, Wagner? Pois é, não teve. Você se recorda que na Série B, ele ficou um bom tempo afastado. Quando o Moza entendeu de jogar com 4-4-2, então acabou ficando até... Pensava-se que nem voltasse mais. E voltou no final da Série B. Todos se recordam aí, até melhorou. Quando o Guarani melhorou todo, ele também melhorou. Mas hoje voltou a ser o Calvo José, o Ruim Zé, como vocês queiram. Nota 4 pro Bruno José, o Claudinei. Nota 4. Ele entrou no lugar dele a 15 do segundo tempo, o Bruno Michel, o outro Bruno. É um jogador que estava no Botafogo, de Ribeirão Preto. Gosto desse jogador, hein? Jogador rápido e já pega, já toca, e quando recebe já coloca na área. Então, muitos furos acima do Bruno José. Se o Mozart for coerente, ele mantém o Bruno Michel para o próximo jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Nota 6 para o Michel. Legal, bom, 6 para o Bruno Michel e 4 para o Bruno José, então o Mozart tem que colocar o Bruno Michel de titular. E o camisa 27, Bruninho, Wagner Ferreira. É muito estranhando um pouquinho, né, a estreia, e não foi muito bem não. Ele... Bruninho, futebol pequenininho? É, Bruninho, futebol pequenininho. Ele é jogador de beirada, mas não apareceu muito por ali, sem função definida, não gostei muito não, talvez por ter sido o primeiro jogo. Então não gostei, vai ficar na média apenas nota 5. Entrou no lugar dele também a 15 do segundo tempo, o Nicolas Careca, Wagner. Entrou para brigar, entrou para discutir Albert NC11, pelo amor de Deus. Para com isso, Albert. Jesus. Entrou para brigar com o Rodolfo Filimon lá, o cara... E brigou mesmo. Até foi mal criado, porque o Filimon estendeu o braço para de escola, que a Edna chamou os dois ali, né, vamos fazer as pazes aqui para conversa. O Nico não quer nem saber, virou as costas e deixou o Filimon falando sozinho. Mas não gostei do Nicolas não, nota 4 para ele. E o Derek Wagner Aliás, Ferreira? Ele devia ter entrado, né? Podia ter atendido aos apelos, aos anseios do torcedor do Guarani e colocado o menino lá, o Felipe. Tava no banco. Vamos colocar o moleque para jogar. E o Derek Wagner Ferreira? Derek deixou boa impressão. Primeiro tempo, tantas bolas cruzadas, ele de cabeça pro gol. Não foi feliz nas finalizações, ou para fora ou na mão do goleiro. Segundo tempo, da mesma forma. Mas o treinador entendeu de tirá-lo para colocar o Genison, e um pouquinho porte físico um pouquinho maior, talvez para aproveitar cruzamentos. Nota 6 pro Derek. 6 para o Derek. E o Genison entrou no lugar dele, 28 do segundo tempo, Wagner. Mas entrou, né, pro forma, né? Foi lá dentro do campo. Entrou, vai ficar com uma nota 4, o Genison de sempre. Aliás, o Genison, né, quando ele veio, primeiro jogo, fez o gol. Contra o Náutico, depois, em cruzamento do James. Depois se machucou, né? Machucou, não jogou mais. Aí começa o campeonato, já bota o homem pra jogar aí. Mas tudo bem.
Nota 4 para ele, que não apresentou nada. E a nota para o técnico Mozart, Wagner? Vai ficar com uma nota 4, hein? Pode ser que ele consiga dar jeito nesse time aí. Pela primeira apresentação no campeonato, estreia, time jogo fora de casa, gramado sintético, né, muitas caras novas, metade do time novo. Talvez vamos dar um desconto para ele. Mas hoje, 4 para o Mozart. 4 para o Mozart. O jogo para você, quanto valeu, Wagner? Fraquíssimo, né? Do aspecto técnico, né? Porque o Santo André fez o gol e não quis mais jogo. E o Guarani não teve competência para pelo menos empatar, como diz o Lucas, né? Se não dá para ganhar, vamos empatar. Exatamente. Mas nem isso. Então, um jogo aí, nota 5 no máximo, com louvor. Nota 5 para o jogo. Muito bem, 5 para o jogo. Já aproveita e fala da arbitragem, Wagner, na Edna Batista. Foi bem no jogo, hein? Foi bem, nenhuma reclamação, nada, nenhum lance. Um cartão só, né? Não, 2. 2. Um pro Santo André, o Martin, e um pro Iago, pro jogador do Guarani. Foi muito bem, deixou o jogo correr. Alguns lances que a gente interpretaria como falta, ela em cima do lance, vamos lá, dos dois lados. Então, critérios iguais, sem reclamação. Foi muito bem, vai dar uma nota para ela, nota 7. Ela que tem 43 anos, é educadora física, mora em Jundiaí, juntamente com a Neuza Inês Bach, que eu já emendo aqui também. Foi muito bem também. A Neuza tem categoria, né? Bandeira de Copa do Mundo, vai apitar a Copa do Mundo Feminina. Apitar não, vai bandeirar. Então, a Neuza que tem 38 anos e mora no mesmo apartamento que a Edna em Jundiaí. Foi muito bem. E o Ítalo, sem problema nenhum com a arbitragem, nós nem notamos a arbitragem. Passou despercebida, Passou batido. então foi boa. Muito boa, nota 7 no geral para todas. Legal, 18h28 em Campinas, aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, 6h28, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem os destaques finais do Albert Cavalcante, acredito que a entrevista coletiva não vai vir mesmo. Tem também a ficha técnica do jogo com o Lucas de Souza e mais uma análise final do Wagner Ferreira. Rápido intervalo e o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani 1-0, volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Fim de jogo nos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado ruim do Guarani na estreia, 1-0 para a equipe do Santo André. Albert Cavalcante, agora o pensamento do Guarani é o Santos, né? Na próxima quarta-feira na Sessão Coruja, não é isso, Albert? É isso mesmo, né? Primeiro vamos começar com o vencedor, né?
O São Bento vai jogar na terça-feira, no dia 17, às 3 horas e 30 minutos, ou às 15h30, naquele belo sol, né? Esperamos, né? Contra o São Bento. Então, o Santo André, que por enquanto, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Santo André e o São Bernardo... É assim, meu Deus! O Santo André e o São Bernardo estariam classificados para a próxima fase. E nada mais, nada menos que o Palmeiras, que está jogando agora... Né, depende do saldo de gols, estaria fora e a Portuguesa também, Claudinei Corsi. Então o futebol... Que absurdo, hein? Louco, Albert Cavalcante. Não, se o campeonato terminasse hoje... Eu tô imaginando o que você prevê pro seu ano de 2023. 2023 é pura ousadia e alegria. O que vai acontecer 31 de dezembro de 2023? Tralalá, Claudinei Corsi. Mas voltando para o que Deus interessa... do céu! O Mirassol... Como diria o meu amigo Zé Arnaldo, Deus do céu! No grupo B, né, o Guarani que não pontuou, ainda não jogou o Mirassol, o São Paulo e o Água Santa. O Guarani está, lógico, obviamente, na última posição, com saldo de -1. Então, vamos dizer assim, né, que falta 11 rodadas, lembrando que 11 rodadas é logo ali. O Campeonato Paulista é um tiro curto e o Guarani precisa, já na próxima partida contra o Santos, a 21h45. A Sessão Coruja, Claudinei Corsi ama. É a melhor partida. Ele adora. Se toda partida fosse esse horário, ele sensacional. Ia fazer uma petição para isso. E já podemos anunciar aquilo que a gente... Anuncie, Lucas. Então, na próxima quarta-feira, excepcionalmente, né, porque na terça-feira tem Jornada da Ponte, teremos a nossa Hora do Bugre um pouco antes da jornada entre Guarani e Santos, né, Claudinei Corsi? A partir das 8 da noite, então, a Hora do Bugre até 8h45, e aí abrimos a jornada esportiva, então, para Guarani e Santos, tá certo? Perfeito, é isso aí. Tudo bem, Albert Cavalcante, mais alguma colocação? O Guarani, né? Segunda-feira. E quem sabe a gente traz a coletiva do Exatamente. Do Mozart, né? Antes do jogo do Santos. Exatamente, porque não temos nada, nenhum material, né? Vira ano, entra ano, sai ano e a história continua a mesma, né? E o Guarani agora vai todas as suas forças, né, para quarta-feira, lembrando, né, que segunda-feira temos o bingo da CBF. O Guarani e o Criciúma, isso mesmo, pasmem, irão aí poder disputar a vaga da Copa do Brasil via sorteio. Então, a partir das 15 horas, se eu não me engano, ali estaremos ali todos de ouvidinhos. Quem sabe, né, como disse o presidente uma vez, né, a bola mais gelada, a bolinha mais quente, né, o peso, sei lá quem vai colocar a mão lá no saco. No balaio. No balaio, na mão do saco ali da CBF. O que aconteceu? Nada, vai, segue. Segue o baile, tá, isso, ali onde tiver ali os números, né, pra não falar. No pote, né, pôr a mão no pote, né, porque ultimamente, né, Claudinei Corsi, como anda, né, a CBF tem bola mais pesada e mais leve. A gelada. Tem bola mais gelada e mais quente. Exato, isso aí foi o Wagner Ferreira que deu essa ideia. Boa, Wagner Ferreira. Mas assim, do jeito que tá a situação da CBF, acho que vai no saquinho mesmo, o famoso saquinho. Ou senão vai a tiazinha não, lá. É pote. É pote mesmo? Pote. É mesmo? Ah, então não tem como burlar o sistema, não. Né? E lembrando, acho que não, né? O Criciúma já avisou. Se caso ele não conseguir essa vaga, né, o Guarani conseguir a vaga no pote, né, no sorteio, ele vai entrar na Justiça Comum. Então, iremos aguardar uma Copa do Brasil meio igual ao Campeonato Mineiro, hein? Na Comum não dá pra entrar, não. Se ele entrar, ele perde todo o direito. Então, exatamente, vai fazer igual. Ele vai entrar na Desportiva e disse também que se precisar entrava na Comum também. Bom, mas isso é assunto para segunda-feira. Vamos aguardar então, Albert Cavalcante, o seu destaque final aí, depois desta estreia do Guarani. 1-0, o Guarani perde para o Santo André. É isso aí, o Guarani que volta a campo agora na quarta-feira, né? Dia 18, às 21h45, joga contra o Santos. O Guarani que está no grupo B, o Guarani que agora precisa mesmo, né? Com toda rodada precisa pontuar, tentando apagar aí essa derrota que foi contra o Santo André, Claudinei Corsi. Só para lembrar, são 2 jogos seguidos dentro de casa, né? Contra o Santos e contra o Ituano. Exatamente. Contra o Santos na quarta e Ituano no sábado. Isso. Então o Guarani tem chances aí de fazer aí 6 pontos. Lembrando que é a última partida, né? O Santos no Campeonato Paulista. O Santos e o Guarani empataram por 2-2. O João Paulo pegou tudo e mais um pouco, né? E o Guarani teve a chance de vencer a partida. Quem sabe, né? Oxalá
que seja como o ano passado e até melhor, né, em contrapartida, né? Faz 2 em casa, Santos e Ituano, depois sai 2 seguidas, contra Corinthians e Botafogo. Contra o Corinthians será uma terça-feira. É nóis, nós ganha. E contra o Botafogo em Ribeirão será no sábado, às 20h40. Não tem jogo fácil, hein? Não, é 12. Não, e não tem jogo tempo fácil. de preparação, não. Exatamente. Tem que se virar, treinar o time. Só se for treinar de madrugada, né? Porque Tem que, o tem que pontuar. verdade. Pontuar. É engraçado essa tabela, né, Claudinei? Porque são 2 jogos dentro de casa, 2 fora e 2 dentro de casa novamente. Aí depois da 9ª rodada pra frente, aí um casa, um fora. Guarani Bragantino, Guarani Portuguesa. É mais interessante hoje, né? Que Campinas com 2 times em campeonatos, 2 jogam fora de casa, né? Podia botar um jogando em casa, pelo menos, né? O horário, né? Ou até mesmo horário pra poder fazer as 2 jornadas, né? Exato, mas é assim. Federação Paulista. Albert Cavalcante, grande abraço, muito obrigado. Um ótimo domingo pra você. Você tá de férias, né, Albert? Exatamente. Quando terminam suas férias, Albert? Dia 31, né? Dia 31 de janeiro acaba minhas férias. Ainda? Opa, é 30 dias. Que coisa, hein? Sem negociação. E ninguém ligou no celular? O quê? Se ligou, eu não vi. Se mandou mensagem, eu não sei. Tudo bem, Albert. Um grande abraço, então, até quarta-feira, às 8 da noite, com a Hora do Bugre. Até quarta-feira, Claudinei Costa. Agradecer, né, a nossa audiência qualificada mais uma vez. Estamos aí rompendo as barreiras, né, dos números aí, o Lucas de Souza. Mais de 200 simultâneos hoje, hein? Exatamente, 2023, começamos com a Copinha, né, também lá em cima os números, né, em todas as plataformas. E agora aqui com o Guarani, agora na A1, né? Lucas de Souza, um abraço a todos os amigos, presidente. Até quarta-feira, Claudinei Corsi. Fui. Grande abraço, este Albert Cavalcante reportou aqui, Guarani 0, Santo André 1. Wagner Ferreira, pra gente fechar com você também, seu destaque final, sua análise final e a expectativa que pode ter o torcedor do Guarani para o jogo contra o Peixe na próxima quarta-feira, Wagner. Pois é, ele não deve mexer muito no time, mesmo porque não tem muita opção aqui. Ele já, pela lógica, escalou o que tinha de melhor pro jogo de hoje. Só deixou de fora o Richard Rios, dizem, né? O campeonato nem começou, o cara já tá machucado. Agora, dizem que até pode pintar uma negociação aí. Vamos ver, o tempo é que vai dizer. Agora eu tô com uma dúvida aqui, esse Lucas Marques, lateral direito, é melhor do que o Diogo Matheus? Alguém já viu jogar, não? Alguém sabe? Eu não tenho o perfil desse jogador. Olha, eu já vi ele jogando no passado, ele fez ele fez algumas boas atuações pelo CSA. Pensando no equilíbrio dos dois lados, né, jogando pela direita ou pela esquerda, bota o Lucas Marques pra jogar. Vamos sentir ele. É nesse sentido que eu fiz a pergunta, porque o Diogo Matheus decepcionou no jogo de hoje. Inócuo no jogo de hoje. A dupla de zaga perfeito, pode continuar, o goleiro bem ou mal vai ficando, talvez o Tony seja mais goleiro que ele, mas, né, vai ter que comer um pouquinho mais de arroz e feijão para pegar o lugar do Kozlinski. O Gemerson deve voltar, foi substituído hoje, mas deve voltar como titular contra o Santos. Vilela ou Lima, quer apostar que ele vai de Vilela novamente? Tem a menor dúvida. Agora, no lugar do Iago, talvez ele coloque o Lima. O Lima mostrou ser um pouquinho mais efetivo. Giovani continua e no ataque é aquilo, né? Bruninho, Derek e Bruno José. Eu acho que ele não vai sair disso, ele vai voltar com esse mesmo time para enfrentar o Santos. Vamos ver, tem a sorte agora ali e com o Moura também, que tem a sua estrela brilhando, né? Porque hoje não deveria ter tirado o Gemerson e teve um menino Felipe lá que poderia ter entrado, ele colocou as figuras carimbadas, né? O Nicolas Careca e o Gênesis, nada resolveram. Enfim, o torcedor da internauta aí está dizendo que mais do mesmo, que o Mozart realmente não foi bem no jogo de hoje. Tanto que a nota foi 4 para ele. Legal, Wagner. Ótimo domingo para você e até quarta, Wagner. Opa, se Deus quiser, estaremos juntos novamente aqui pelos canais Futebol Interior. Grande abraço a todos. Grande abraço, este Wagner Ferreira, comentarista canais Futebol Interior, analisando aqui, finalizando a sua análise sobre Guarani 0, Santo André 1. E agora, para Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa com o Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Lucas de Souza. Não deu para o Bugrão na estreia no Campeonato Paulista da Série A1 em 2023, jogo lá no Bruno José Daniel. O Guarani foi a campo com Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Chamerson, depois Mike, Leandro Vilela, depois Lima, Iago e Giovanni Augusto, Bruninho, depois Nicolas Careca, Bruno José, depois Bruno Michel e Derek, depois Genison. Ainda no banco de reservas, o Mozart Santos tinha o Tony, Lucas Marques, Alan Santos, o Alvarinho, o Wenderson e também o Felipe Crisma, que foi muito pedido pela galera. Já o Santo André, né, do técnico Vinícius Bergantin, mandou a campo Lucas Frigeri, Ricardo Luz, Filemon, Matheus Mancini e Romário, Martan, depois Moisés Ribeiro, Dudu Vieira e Gerson Magrão, depois Nenê Bonilha, na frente José Hugo, depois o Pablo, Léo Ceará, depois Júlio Vitor e o Paulo Sérgio, depois o Gabriel Talhari. No banco de reservas ainda tinha o Gabriel Cabral, o Djavan, o PV e o Will Viana. Jogo para um público de 3.359 pagantes, uma renda de 44.235 e o gol do jogo marcado aos 28 da primeira etapa, numa jogada pela ponta direita. Cruzamento do José Hugo no segundo pau, encontrou o Gerson Magrão, que meio que de fora da pequena área tocou de cabeça, a bola veio alta, encobriu o Kozlinski, que estava mal posicionado, o gol da vitória do Santo André. A partida teve como arbitragem, né, a Edna Alves Batista, assistida pela Neuza Inês Bach e também pelo Ítalo Magno de Paulo, o quarto árbitro, o senhor Salim Fendi Chaves. O Vinícius Furlan foi o dono do VAR. Primeira rodada Campeonato Paulista 2023. Hoje é dia de 14 de janeiro de 2023. A ficha técnica completa para Guarani 0, Santo André 1, Claudinei Corsi. Ok, Lucas, grande abraço para você. Só informando aí, Lucas, o que nós estamos vendo aí? Palmeiras e São Bento, 11 minutos 40 segundos, primeira etapa. Saiu um gol lá no Allianz Parque, gol do Jailson de cabeça. E o árbitro, né, o senhor Vinícius Rodrigues, tá ali esperando uma confirmação do VAR para saber se foi ou não o gol. Estamos aguardando aí para saber se sai o primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Paulista em 2023. Palmeiras jogando em casa, estádio Allianz Parque lotado. O Palmeiras vai enfrentando, por enquanto, o São Bento de Sorocaba, 0-0. Legal, Lucas de Souza, ótimo domingo para você, um grande abraço e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, com a Hora do Bugre a partir das 8 horas e a partir das 8h45 a nossa jornada esportiva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua presença. Fique com Deus, até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza trazendo aí em nome de Prone Alimentos a ficha técnica completa de Santo André 1, Guarani 0. Guarani estreou com derrota na Série A1 do Campeonato Paulista de Futebol. E com a ficha técnica a gente coloca um ponto final também no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Consequentemente, ponto final na nossa jornada esportiva às 18 horas e mais 44 minutos. Você acompanhou aqui as emoções de Santo André 1, Guarani 0, estreia do Bugre no Campeonato Paulista da Série A1, na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Com a gente também a partir de hoje, Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouquinho para você, a partir das 7 da noite, tem Série A2 do Campeonato Paulista Noroeste 15 de Piracicaba, na retransmissão da Rádio Educadora AM de Piracicaba. A coordenação de esportes aqui nos canais de Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembrando, né, aqui nós vestimos a camisa. Fiquem todos com Deus, tenha um excelente final de sábado, um excelente domingo e na terça-feira temos jornada esportiva com a Ponte Preta em campo pela Série A2 e na quarta o Guarani de volta a campo pela Série A1.
Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.